Muito boa noite, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ordem Paranormal Desconjuração, o nosso RPG que acontece todo sábado às 18 horas. Ordem Paranormal é um RPG, é um universo onde eu sou o narrador de uma história e os meus amigos são os protagonistas dessa história. Então eu vou interpretar o mundo, os personagens, os monstros, os desafios que eles encontram, enquanto os meus amigos têm que lidar com esses desafios e guiar o rumo dessa história. Hoje temos uma equipe um pouco menor que o normal, eu diria. Bem-vindos de volta, Luizinho e Calera. Oi! Vocês estão bem? Nossa, Sim, eu tava com saudade. Saudades, faz quanto tempo que vocês não estão nos episódios? Vocês ficaram na base? 2 semanas, né? Mais, eu acho. 3 semanas. 3 meses já. Então, Luiz, o segredo, na verdade, é que você sobreviveu ao terceiro episódio, mas aí eu não queria que você, né? O segredo é que você não pode passar dele de qualquer jeito. Mas agora... A ideia era que eu não participasse mais, aí eu burlei o sistema. Bem-vindos de volta. Participando. Tô bem feliz de ter vocês de volta aqui. Eu tô bem ansioso pro episódio de hoje, acho que vai ser um episódio bem especial. Não quero dar muito spoiler, tô muito feliz de poder jogar com vocês de novo, ver um pouquinho da Erin e do Fernando Luciano. Sem enrolações, então, a gente vai direto pra abertura e quando eu voltar, a gente vai embarcar diretamente no mundo de Ordem Paranormal Desconjuração. Muito bem. Erin, Fernando. No dia 31 de novembro... Opa, eu tô falando sozinho aqui. Alô. Erin e Fernando. No dia 31 de novembro, enquanto vocês investigavam juntos um apartamento, a Erin e o Luciano ficaram bem feridos nessa missão, acompanhados de vários outros agentes. E decidiram, então, permanecer na base, em recuperação, enquanto o restante da equipe... Outubro. Eu falei novembro? Uhum. É 31 de outubro, é Halloween, isso. Enquanto o restante da equipe seguia em direção a um orfanato abandonado. E eles levavam também um ocultista, que a Erin tinha prendido no começo desse ano. Várias horas se passaram, desde que a equipe se foi. É madrugada. E vocês não têm nenhuma mensagem deles. A recuperação de vocês está sendo relativamente rápida, considerando que nenhum de vocês atingiu o estado de morrendo, só atingiram lesão grave. Vocês estão na base, é quase 5 da manhã. O que vocês fazem? Eu vou até a Erin. E... Você dormiu bem? É relativo, bem, né, Fê? Mas eu tô melhor. Tô ficando melhor. E você? Eu tô bem. Eu queria conversar com a Marcela depois. Mas eu tô preocupado. Se você recebe alguma coisa, mensagem... Não, nadinha. Nada até agora. Já se passaram algumas horas, né? Eu não sei, eu tô com medo. Estamos tendo um probleminha no Será que áudio. o- Ok, voltou. Será que o Veríssimo tem alguma informação? A gente pode falar com ele, mas a gente também pode tentar mandar mensagem pra eles. Eu peguei o celular da galera. Peguei o celular do pessoal. Você quer...
Senta na cama aí. Eu quero ver se o Tristan tá bem também. Eu queria conversar com o Veríssimo, com a Marcela. Não sei, eu tô preocupado. É muito perigoso, Harry. Tô ligada, né, mas... Eu não tenho preparação, mas você tem, o Tristan tem, o Lu tem. E ver vocês desse jeito, ver como todo mundo ficou... Eu temo pela vida deles também. Bom, se acontecer alguma coisa com eles, a gente traz eles pra cá e eles vão ficar bem. Eles vão ser tratados. Mas vai dar tudo certo. Que nem tá dando com a gente. O Tristan tá ficando bem também. Que nem a gente tá ficando. Eu queria ser tão otimista como você. Fica aí, Fê. descansa um pouco, eu vou ver como tá o Tristan. Tudo bem. Eu vou mandar uma mensagem aqui agora. Vamos ver se eles respondem. Eu vou até o Tristan, mestre. Ok, você segue em direção à maca do Tristan, que tá ao lado de vocês. Ele tá dormindo, mas do lado dele tem uma mulher que você não conhece, sentada, fazendo carinho no cabelo dele. Oi, tudo bem? E aí? Eu te Eu conheço? acho que a gente não foi apresentado, né? Prazer, Fernando. Eu estendo a mão pra ela. Ela te estende assim, Clarissa, você conhece o Tristan? A gente é da mesma equipe. Ele tá bem? Tá melhorando, né? Ele dá dessas. É normal dele já. Eu conheço ele desde que ele era muito novinho. Desde que a gente estudava na escola juntos. E pensar que a gente se meteu nessa. Juntos. Eram outros tempos. Enfim. Sei. Ele sempre melhora. Mas dessa vez ele tá... Ele chegou bem perto de morrer, eu acho. A Erin vai se aproximando que ela não consegue ficar parada, não. Ela vai chegar. E aí? E aí, suave, senhora? Opa, tudo bem? Erin, Beleza. Clarissa, Erin. Eu apresento as duas. E você Prazer. Fernando, né? Isso, Ok. Fernando. Prazer, Eu tô aqui cuidando Ela dele. disse que a Clarissa disse que o Tristan ainda tá mal, né? Mas tá melhorando. Eu sei, ele vai ficar bem. Eu acho que vai. Ela olha pra ele e dá um sorriso. E vocês? O que aconteceu com vocês? Você tá especialmente ruim, ela aponta pra Erin. Tô mesmo. Tô ficando Vai ter bem. que passar muita maquiagem nisso aí. Ih, tô ligando pra isso não, viu, senhora? Eu tô tranquilaça. Senhora, tem a Vou sua ficar idade. bem. Quantos anos você tem? Tem? Eu tenho 20. 20? Tá acabadinha, hein? Não tem essa idade, não. Pô, Ela também, né? limpa o óculos assim e bota no peito. Eu passei por uns bocados aqui, né? Mas eu vou ficar melhor. Eu tô brincando com você. Relaxa. Não, de boa. Erin, eu acho que... vamos conversar com a Marcela? Tá, beleza, vamos lá. Aí, um prazer, viu, Clarissa? Prazer é todo meu. Eu fico feliz que você tá cuidando do Tristan. Eu sempre tenho que fazer isso. Ele não me dá outra opção. Bom, prazer também. Obrigado, viu? Com licença. Tchau. Falou! Aí a gente vai até a Marcela. Ok, a Marcela tá quase caindo de sono, assim. Ela tá escorada, ela... Oi! E aí? Oi. Marcela, a gente tá aqui há muito tempo, né? Que horas são? Eu não sei que horas são. Na verdade, agora que vocês falaram, eu tenho que voltar. 5? são- É quase 5, não é? 4h45. Falta 1 minuto pra gente ser liberado, né? Não, vocês têm que ficar em dia. Você tem que repousar, Erin, pelo amor de Deus. Marcela, você recebeu alguma notícia da equipe que foi lá pro orfanato? Não, eles não voltaram ainda. Não é melhor ligar pra eles, não? Só pra confirmar? Eles gostam de se meter Eu em mandei problema. uma mensagem. Eu mandei mensagem aqui já, tô só esperando a Mas resposta. mensagem eles não vão atender, né? É melhor você ligar. Liga pra alguém aí, Harry.
Ah, Não foi, tá. não foi o Joey que te passou o número? Liga pro Joey. Tá bom, beleza. É. Você então pega o seu celular, você pegou o número do Joey, né? Aham. Você liga, o telefone... Tu... Tu... Você ouve um chiado e você escuta do outro lado uma voz. Alô? Fê, Netinha? Fê. Oi, Harry. O telefone desliga. Vó? O que aconteceu, Harry? O que aconteceu, Harry? Você reconhece como a voz da sua avó, meio distorcida no meio da ligação. Harry, Não Que é a primeira aconteceu, vez Harry? que isso acontece quando você está mexendo com dispositivos de tecnologia. De novo não, de novo não. Eu consigo ver que ela tá bem abalada. Sim. Eu chego perto dela, assim. A Marcela coloco olha. mão no ombro. Eles atenderam? Não. O que aconteceu, Harry? Quando você olha pro seu celular, Erin, uma notificação do Joey, ele manda algumas interrogações e uma localização no mapa. Ele mandou a localização dele aqui. Eles estão lá ainda? Acho que sim, parece que sim. Mas tá tudo bem mesmo? Você ligou e você ficou... Choque, o que aconteceu? Fê, você não acha estranho não falarem nada da minha avó até agora? Ninguém tá preocupado. Ninguém sabe onde ela tá. Já faz 2 anos, cara. Será que ninguém sabe disso? O Veríssimo sabe, não? Eu pergunto pra ele toda vez. E nada. Bom, não custa perguntar uma outra Mas você vez, não confia nele, Harry? né? A gente confia. Então. Eu acredito que ele tem algum plano. Provavelmente. Eu também Mas- tenho um plano. A gente podia conversar com ele também, né? Você quer fazer isso agora? Tudo bem, por mim. Eu tô sem sono. Marcela, tem mais alguma coisa pra gente aí ou só isso por enquanto? Não, eu inclusive, eu preciso... Eu preciso dormir, meninas. Eu tô muito cansado, foi um dia intenso. Nossa, vai descansar, você tá precisando mais que a gente. Ela vai caminhando, eu tô mesmo. E ela vai passando assim por vocês e vai em direção a uma das macas vazias. Tá bom. Você queria falar uma coisa enquanto isso, Fer? Eu queria ter falado alguma coisa Pode pra falar, Marcela. pode falar. Tá saindo assim devagarinho. Eu queria perguntar do moço que a gente trouxe. Ele... Tá tudo bem com ele? Tá sim, ele tá recuperando bem. Ele tava bem mal, a gente... Depois que ele comeu um pouco, se hidratou, ele tá se recuperando bem. O Jeremias, né? O Jeremias. Eu isso. acho que... Talvez essa semana ele já consiga voltar pra onde quer que ele queira ir. Coitado. Vamos saber. Vai descansar, Marcelo. Vocês também, vocês precisam se recuperar. Vocês não estão com 100% ainda. A gente vai te deixar em paz. 99. Ela vai passando. Nossa, Harry, você não tá 99 mesmo. Eu sei que não, cara. Mas é como se tivesse. Vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Antes da gente falar. Vocês vão então em direção ao grande salão, que tá completamente vazio nesse horário da madrugada. Eu chego bem perto dele. Tá vendo... Tá vendo o relógio? No meu pulso? Virado Sim. pra mim? E como é esse relógio? É um Casio bem antigo, assim. Muito antigo. Esse relógio é da minha avó. Eu olho pra ele e... Se ele funciona, pra mim, significa que ela ainda tá viva. E eu uso do jeito que ela usava. Virado pra mim.
Coisa de velho, né? Eu gosto. Nossa, mas... Você quase morreu e o relógio tá inteiro. É. Estranhamente bom isso. Talvez ela esteja comigo de alguma forma. Foi a voz dela que eu ouvi no telefone. Ela falou... Mas você né? ligou pra ela? Claro que não. Até porque ela tá desaparecida faz 2 anos. Ah, não sei, vai que você ligou pro número antigo dela. Ela falou netinha no celular. E escutei chiados e muito barulho e caiu a ligação. Logo Mas- depois o Joey mandou uma mensagem cheia de ponto de interrogação e com a localização. Tá, mas... Você abriu a localização? Ah, tá aqui no celular. Deve ser do orfanato. Você clica pra ver? Eles- Você tinha Ah, Você sim, tinha Você pega... Sim, ó. Quando você abre tinha esquecido. a localização, você vê que é um prédio bem isolado, assim, perto, nos arredores de São Paulo, um prédio que não tem nome marcado. Mas ele parece estar nos arredores, assim, e parece ser abandonado, uma construção. A foto do satélite é de baixa qualidade, mas parece ser relativamente grande e parece estar bem destruído. Sai de uma estrada principal para uma estrada de lado, assim. Ah, olha aqui, Fê. É isso aqui, ó. Isso aqui. Bem no Tá. meio do nada, talvez. É isso aqui. A gente pode falar com o Sr. Veríssimo e depois ir lá? O que você acha? Não, provavelmente orfanato. A gente pode falar com ele também. Mas você ligou pro Joe e ouviu a voz da sua avó? Foi a primeira vez que isso aconteceu? Não foi não. Eu vou andando de costas assim, devagarzinho. Rádio, celular, sei lá. Às vezes alguma coisa na TV. O negócio é bizarro, Fê. Isso só acontece. De repente, tá lá, sua avó. Só acontece. E ela não me diz nada. Nunca. Não sei se ela tá tentando falar comigo, se é uma ilusão. Não sei. Eu só tô ficando louca mesmo. Vocês então vão em direção ao escritório do Sr. Veríssimo. Fê, você aguenta aí um pouquinho? Eu preciso Você falar com a Agatha. Ai, você vai o quê? Você vai transcender? Ah, não. Eu preciso ver. Eu quero ver se eu consigo me comunicar com ela de alguma forma aí. Talvez a Agatha possa ser a única pessoa que pode me ajudar. Você não Eu quer que eu vou vá com você? transcender só por transcender, entendeu? Você quer que eu Tô vá de com boa. Não precisa. Pode ficar aí. você? Você tem Melhor certeza? Eu acho que o negócio é bizarro. Sei lá. Não sei o que rola lá. Vocês vão entrando indo em direção à sala da Agatha. Você vê que a porta tá aberta do escritório da Agatha, né, da sala de rituais. Quando você entra, você percebe que ela não tá aqui. Ela deve ter ido pra casa dela. A gatinha... Ixi. A gatinha, Harry. Não responde nada. Ela não tá aqui, eu acho. Também são 5 da manhã, né? Não sei nem se o Veríssimo vai estar aqui. Eu venho até o Veríssimo e eu bato na porta. Você bate na porta. Passam-se alguns segundos. Ele aparece, abrindo a porta, com o mesmo olhar sério de sempre. Fernando. Senhor Veríssimo, Harry. bom dia. E aí... Vocês veem que ele tem olheiras nos olhos assim, mas não parece que ele acabou de acordar. Parece que ele passou a noite em claro. O que posso Tá fazer? tudo bem com o senhor? Eu tô sempre bem. O que aconteceu? Não, a gente queria perguntar sobre o orfanato. E A equipe sobre outra não coisinha? retornou ainda, certo? Não, Isso. faz algumas horas. Vocês tentaram entrar em contato com eles? Sim. Você quer contar pra ele, Harry?
Então, deixa eu dar uma sentada aí pra eu dar uma respirada. Por favor, desculpem. Ele vai caminhando assim. Vocês veem que ele passa pela mesa dele e separa alguns documentos, fecha um grande livro, passa algumas fotos e se senta, apoia a mão no queixo. Licença. Eu mando um com licença e eu entro meio que com vergonha, assim, como se fosse um lugar. Você vê uma xícara com um café do lado dele, uma grande xícara com café, assim. Tá trabalhando bastante, né, senhor Veríssimo? Os tempos não tão fáceis pra nenhum de nós. Então, alguma informação sobre a equipe? Sim. São 2 assuntos, na verdade, não é só isso. Eu liguei pro Joey e... estranhamente, mais uma vez, eu ouvi a voz da minha avó. E depois, chiadeira e gritaria, a ligação caiu e o Joey me mandou um ponto de interrogação e depois a localização. Então ele enviou uma localização pra vocês encontrarem eles. Sim, mas eu nem o ouvi. Não é de Eu só agora ouvi que você minha ouve voz. essas vozes, Erin. Eu sei, mas toda vez isso me abala bastante, né? Eu sei que o quanto a sua voz significa pra você, Erin. E eu queria ter mais informações sobre ela. Ele olha cansado pros documentos na frente dele, cheio de fotos de diversos agentes, mapas, documentos, coisas sublinhadas. Ele olha pra cima. Nesse ponto, honestamente, acho que eu já posso ser sincero com você. Qual foi? A sua avó, a Francisca, ela era uma agente excepcional. Eu tive o prazer de ir em diversas missões junto com ela e junto com o Arnaldo. Junto também com um importante amigo meu, que não Como participava assim bem da era? ordem. O que aconteceu com ela é misterioso, pra se dizer o mínimo. Tá. O jeito que ela desapareceu, Erin, não parece ser alguém que cometeu um erro numa missão. Ela parece ter desaparecido propositalmente. Ela era experiente o suficiente pra simplesmente sumir assim sem deixar traços. Nenhum agente da ordem desaparece desse jeito sem querer. Senhor Veríssimo, será você acha que ela fez isso pra proteger a Erin? Não faz sentido nenhum. Ela conhece a Erin, ela sabe provavelmente que a Erin iria Ela treinou a Erin. atrás. É, por causa dela que eu tô aqui. Por que ela sumiria? Eu não sei. Ela tava obcecada com um caso específico de um... Eu não lembro nem o nome. São tantos. Tantos desaparecendo nos últimos anos. Ela não deixou nada, literalmente nada. Ela desapareceu completamente. Bom, mas se a gente souber o caso que ela tava trabalhando... Esse é o problema, ela não deixou rastros nenhum. Ela apagou tudo que ela fez. Todo o trabalho, toda a pesquisa que ela fez. Ela simplesmente Nem apagou. no... Como é que é o nome lá do programa do computador lá, o... O Chris. Que é? O Chris Foi nem o criado Chris muito encontrou depois do nada. desaparecimento. O Chris é um novo algoritmo de detecção de casos paranormais. Ele não serve pra organizar os casos que já existem. Ele serve pra encontrar novos casos. Ele serve pra encontrar novos indícios de casos, novas missões. Depois que você já sabe que algo é paranormal, o Chris não se torna mais relevante nas investigações. Ele é apenas uma espécie de alarme pra gente saber aonde o paranormal tá acontecendo. Tá, mas... como que você acha que isso pode estar acontecendo? Ela tá falando comigo sempre. Ela tá viva. O relógio tá Deve ser batendo. algo paranormal, Eu... uma entidade. Ou talvez isso esteja dentro da sua própria cabeça, Erin. Nós todos temos vozes que nós ouvimos dentro de nossas cabeças. Algumas só são mais fortes que as outras.
Tu não ousa falar pra mim que isso é coisa da minha cabeça. Isso é muito real pra mim. Pra ser só coisa da minha cabeça. Isso é mais real do que o que aconteceu lá, que me ferrou toda. Eu tô preocupado com os agentes da missão que não retornaram nenhum contato até agora. Você tem as coordenadas da missão? Tenho. Como vocês estão se sentindo? Muito bem. Não, a Erin não tá bem, Sr. Veríssimo. Eu tô bem, eu acho que o Lu não tinha se machucado tanto, eu tô me sentindo bem. Mas olha o estado da Erin. Mais uma vez, mudando o assunto. Tudo bem, eu sei que é importante. A gente vai nessa, viu? A gente vai atrás deles assim que der. Nos mantenha informado. Mantenha contato. Quando chegarem, mandem uma mensagem. Não invadam sem pensar antes. Vão com cautela. Examinem os lugares que vocês entrarem. Vocês estão procurando pela equipe desaparecida. É um orfanato, não é? É. Bom, se eles mandaram a localização e foi do celular de um dos agentes, eles deram algum alerta de perigo? Eu só vi os pontos de interrogação antes do lugar. Então tomem cuidado excepcional. Você acha que alguém pode ir com a gente ou não tem ninguém pra ir? Atualmente, na ordem, eu posso tentar enviar algo. Nesse horário não, Erin. Então é isso, Fer. Ele olha com tristeza, assim, ele tenta, sabe, procurar recursos dentro da cabeça dele, pessoas que ele pode chamar. Simplesmente não tem. Ele olha para as fotos de diversos agentes que vocês nem conhecem, assim, em cima da mesa dele, com tristeza. Meio desesperador, vindo dele. Bom, eu acho que se a gente tá aqui é por uma causa, né? Você acha que você tá bem, Erin? Tô. Então... o lugar é longe? Você viu aí? Eu não sei dizer. A gente vai seguindo. O mapa mostra que ele fica mais ou menos 1 hora de onde vocês estão. 1 hora daqui, eu acho. Mais ou menos. Não sei. A gente tem algum meio de transporte, Sr. Veríssimo? Um carro que a gente possa pegar? Com certeza tem. Vocês podem. Eu não sei se a Ivete vai estar. A Ivete com certeza tá em casa, mas vocês podem passar no balcão dela e pegar uma das chaves. Fica por conta da ordem. É um caso importante. Foram agentes demais nessa missão. Eu não posso perder mais agentes. Tá bom. Tomem cuidado. Outra coisa. Não tem como você descolar uma graninha ali pra eu comprar umas armas e granadas e... Nós não temos recursos, Erin. Posso pagar Os depois? recursos são só fornecidos ao completar casos. Eu não posso abrir exceções. Eu tenho R$60, Erin. Fer, a gente tá meio ferrado. Vamos lá então ver com a Ivete o que a gente pode comprar. A Ivete não tá aí. Não? Mas... não. Mas acho que ela São ela 5 da tem uma manhã. tabelinha Ele lá. olha cansado pra vocês dois. Tá bom. Senhor Veríssimo, muito obrigado, viu? É verdade. Bom dia. Obrigado, Fernando. A gente vai lá. Tome cuidado. A gente avisa. Erin, você tem o contato do Senhor Veríssimo, né? Eu... Sim. Tenho... Você tem o contato da Sim. ordem. Você tem o contato da base da ordem. Tá. Tenho. A gente manda mensagem quando chegar. Boa sorte. Ele senta cansado, assim. Ele tá quase dormindo em pé. Obrigado. Ele volta a olhar as Valeu. coisas que ele tá fazendo, assim. E volta a ler. Ele nem olha pra vocês. Ele tá muito concentrado. E vê se Deixa eu ver até o descansa balcão também, viu? Isso. Você sai, então, do escritório e fecha uma porta? Isso. Sempre prioriza a narração ao bonequinho. Sim. Vocês, então, saem do escritório Eu dou uma, e fazem eu dou o uma quê? pequena olhada na sala da Agatha de novo, assim, meio a cabeça assim. Não tem nada. Não tem ninguém. Eu saí droga. primeiro. Você fechou a porta? Eu fechei. Tá bom. Então,
Você Vamos até o viu? balcão da Ivete. Fê, você viu que ele tava cheio de coisa na mesa, né? E ele tampou algumas coisas, né? Eu não tô nem prestando atenção nisso. Eu tô mais preocupado que a gente precisa ir lá. Tá, a gente precisa falar com a Marcela pra ver se a gente pode ir e... Não tem que falar com a Marcela. A Marcela não vai deixar a gente ir. A gente precisa ir. Você ouviu o Veríssimo? A gente Ele precisa liberou. ajudar. Ele liberou, a gente fala com ela que ele liberou. Mas eu ainda tô muito preocupado com você, Harry. É porque a gente vai ter que levar aqui... A gente não tem dinheiro. Não, eu tô bem, eu vou ficar bem, tá tranquilo. Dá pra Você ir. precisa de alguma coisa da Ivete? Eu vou lá só pegar a chave. Eu tô com tudo, né, mestre? Sim, vocês estão com os itens de Tô com todas as minhas vocês. coisas. Eu vou lá só pegar a chave do carro. Você vai precisar de alguma coisa? Você tem arma? Você tá com tudo aí? Eu vou com você. Tá. Você segue então em direção ao balcão da Ivete com os itens e equipamentos. Alguns armários com os equipamentos mais caros e armas estão trancados. Vocês chegam. Eu vou até atrás do balcão Ok. e eu pego uma chave. Tem uma linha, algumas tem outras duas chaves de vans com chaves e as chaves das vans que você sabe onde ela guarda. Você pega uma dessas chaves assim e tá com você. Você sabe onde a van fica na garagem lá em cima. Eu pego a chave e saio de trás do balcão. Só. Ok? Ah, e você tá com munição aí? Eu tenho. Eu acho que eu tenho. Eu não sei se o Lu gastou tudo. Será que não tem uma Provavelmente chave aí não. pra gente pegar a munição emprestada e depois devolver? Quer dizer, devolver Eu não, acho né? que eu acho que eu posso emprestar. Eu não sei se o Lu se importa. Você quer do quê? Munição? Não, é só pra gente, caso precise, entendeu? Eu acho que eu tenho bastante. Eu posso olhar? Mas, assim, Pode. Eu dou uma olhada, eu vejo que eu tenho bastante ainda. Eu ainda tenho bastante. Tenho mais 2 pentes. Então tenho umas 60 balas ainda. Tá, eu tô tranquilo. Tá, beleza. Tá. Eu consigo trocar a adaga dupla pela faca de volta? Tudo bem, é o mesmo dano, é a mesma coisa. Ah, tá. Ah, então fica. É mesmo dano? É. Ah, a faca era maior, eu acho. E a adaga é muito mais estilosa. Não, você pode. Não, Pra mim, isso é só estético. Pra mim, o sistema então continua tá, o então mesmo, entre as Então duas. vamos. Ah, então é isso. A gente tá com as coisas aqui. Eu tô com a Sakura prontinha. Você quer. Não sei, Porque eu tô com fome também. Vocês comeram, eu presumi que vocês comeram quando vocês estavam em recuperação. Você tá sempre com fome, Pior que né, eu nem Fê? com fome eu tô, na real. Ah, eu tô. Eu ia falar que eu tô também, mas é... Vamos rápido que. Ó, a gente Você já vai acredita? mesmo, não tem por que enrolar muito. Putz, eu ia falar pra gente falar com a Marcela, mas ela tá dormindo, né? Não, eu acho. Só vamos. Vamos, a gente não pode demorar. Tá, vamos o quê? Fala com a Marcela ou vazar? Não, vamos ir pro orfanato. Tá, não quer levar nenhum kit, não? Kitzinho? Não tá, eu não tenho dinheiro. Ó, eu tenho 90 aqui. Acho que dá pra alguma coisa. Vamos ver se a Marcela acordou. E aí a gente vai. Eu não sei, eu não consigo lembrar de cabeça. Um kit completo de primeiros socorros é R$60. Aí, pô. E o de... Você pode comprar, não precisa falar direto com a Marcela, você pode comprar já ter pego isso mais cedo. É só você comprou na lojinha da ordem. Você pode adicionar tá, aí e beleza. gastar 60. Um kit completo de primeiros socorros te dá vantagem em medicina 3 vezes e ele tem 3 usos. Se você falhar, gasta um uso de qualquer jeito. Tá. O Fer pode ter pego de primeiros socorros normais e eu pego de fogo lá? De queimadura pode Queimadura? ser. Queimadura é Eu não vou 160. pegar nada. Não? Eu não peguei nada. Mas
Você tem dinheiro cravadinho, cara. Ah, mas eu tenho dinheiro cravadinho. Vai que uma hora eu preciso. Minha medicina Tá. é 1, você tá doida? Eu vou levar o kit de flamejante lá. É 160. O quê? É 160. Ah, então não vou levar nada. Como eu disse. Vamos. Fica tranquila, vamos Não, só. tá, Vamos, tá bom. vamos, vamos, Erin, Vamos. vamos. Uhum. Bora lá. Vamos. Tá bom. Quer jogar uma partidinha de dominó antes? Só pra Você tá aquecer? louca, Erin? Vamos logo. Não, tá bom, vamos. Vamos, eu falei que eu tô A bem. gente vai. Vocês Tá, então seguem em direção à van? Uhum. Tá, vocês vão até a van e quem tá dirigindo pra mim, por favor? Eu. Vocês saem da base, o Fernando começa a dirigir, seguindo o GPS, o que vocês fazem exatamente? Eu só tô lá dirigindo, seguindo o GPS, tipo assim, calado. Ok, vocês dirigem, o dia vai amanhecendo das 5h30 até as 6h30, até as 6... Das 5 até as 6 mais ou menos, enquanto vocês dirigem. Você sai de São Paulo e vai em direção a essas coordenadas e eventualmente você chega numa região um pouco ainda urbana, mas um pouco distante da cidade, né, do centro da cidade. E você vê uma estradinha, o guia te guia para uma estradinha que vai um pouco ao lado, uma estrada mais de terra. Nossa, mas... Certeza que é aqui, Erin? Começando a duvidar se foi o Joey mesmo que mandou, viu? É o que tá dizendo, não? Puta merda. Só... Segue aí, né? Sei lá. Só pra confirmar, como vocês não passaram uma semana inteira na ordem, Erin, você tá com 9 de vida atualmente. E o Fernando também tá com 9, tá certo. Você continua seguindo então em direção a essa... Subindo essa estrada. E você começa a ver uma espécie de bairro abandonado. Tem algumas casas meio abandonadas e largadas, uns lugares meio destruídos assim. E você vê mais à frente um prédio pequeno, bem queimado e destruído. Eu pedi pra vocês darem um teste de engenharia pra mim, por favor, de ciências. Engenharia, na real, eu diria história, pode ser história. Ou navegação, qual tiver mais alto. Cadê? Meu engenharia é mais alto. Não, mas engenharia elétrica não é a mesma coisa. Tem engenharia elétrica. Engenharia e tem ciência, engenharia e física. História o Isso quê? não aplica. História História o quê ou mesmo? navegação. Tá, meu história melhor. Ok, sucesso normal. Para quem tem 4. Tá. Normal e... Fracasso. Fracasso? Tá, Erin, você não sabe dizer... Fernando, você sabe que esse prédio, essa construção, poderia ter sido usada como um orfanato ou não. Você não sabe dizer, você nunca viu um orfanato antes, assim, pessoalmente, para dizer. Eu consigo ver alguma van por perto, parecida com a nossa? Você não vê nenhum carro por perto, mas você vê nessas construções destruídas bastante pichação, bastante garrafa jogada para tudo que é lado. Especialmente perto desse prédio, que é onde a marcação tá levando. Erin, é aqui. Mas... cadê a van deles? Eu não tô vendo nada também. Isso aí tá muito estranho, viu? Manda mensagem pro Joey. Eu pedi pra vocês Vai que eles apertarem B saíram e a gente... pra eu carregar o mapa só. Calma aí. Pronto. Vai que eles saíram e a gente se desencontrou no meio da estrada. Tá, eu vou tentar ligar de novo então. Tô ligando. Tá. Você começa a ligar, assim que você liga, dá mensagem de... Esse telefone está indisponível ou desligado no momento. Por favor, tente mais tarde. Tá fora Eu não do ouvi sinal. nada, a gente tava carregando o mapa, travou tudo. O telefone tá desligado, basicamente. Ok. Você não consegue ligar pra mais ninguém?
Manda mensagem no grupo. Fala que a gente chegou aqui. Fala pro... Vocês veem pergunta pro Sr. Veríssimo nesse se eles prédio voltaram. mais à frente, essa construção não é exatamente um prédio, né? Ela tem alguns andares, mas ele é bem destruído, bastante queimado, meio acinzentado, assim, tem várias pichações e tem uma grande entrada que leva pro interior bem iluminado. Parece ser bastante empoeirado também. O dia já amanheceu, então tá bem claro. Cara, isso aqui não tá parecendo um orfanato pra mim, não, viu? Manda mensagem pro Sr. Veríssimo. Pergunta se o pessoal já chegou na base. Vai que acabou a bateria do celular. Eu vou ligar pra ele, na real. Porque se a gente se desencontrou naquele caminho de terra, era impossível a gente se desencontrar ali. Tô ligando. Você tá ligando pra ordem? Aham. Alô? Senhor Veríssimo? Sou eu, o que foi? É o Samuel, qual foi? E aí, suave? Suave, e aí, Vem como- cá. Tem como você ver pra mim se Quer que o eu pesquise alguma orfanato coisa? O que foi? O quê? Quer que eu pesquise alguma coisa? O que você quer? Sim, como é que é o orfanato lá, o orfanato Santa Fala como que é? Do Freda? que você tá falando? A gente tá aqui no local, mandaram uma localização, eu queria ver se é esse bagulho mesmo. Tem como você perguntar pro senhor Veríssimo? O seu Veríssimo já saiu, já. Foi dormir, o que foi? Qual que é o... O pessoal chegou lá, Erin? Como é que parece o orfanato? Como assim? Como é que parece um orfanato? Eu sei lá como é que parece a porra de um orfanato, velho. Tá louco? Vê se tu consegue falar com o pessoal, Deixa eu falar, peraí, Joey, como é que é o Kaiser. Santa Menefreda. Só me dá um segundo aí. Você ouve alguns barulhos de teclas. Show. Não tem registro nenhum desse orfanato aí não, o que você tá falando? Não achei nada bosta. na internet. Vou te mandar a localização aqui, vê o que era esse prédio aqui pra mim, tem como? Manda aí, manda aí. Eles chegaram? Chegaram o quê? Oi, peraí. O pessoal Mandei. chegou? Aí que a galera tá bugada aqui. Recebeu? Calma só um segundo, cara. Sua câmera deu uma travada. Não tem registro nenhum onde vocês estão, não. Parece ser algum lugar abandonado aí, uma cidade, não sei dizer. Você tá... Alô? Oi, Você tá me escutando? tá me ouvindo? Tô. Você começa a ouvir um ruído. Putz. Erin. Samu... O que você tá fazendo acordada? Eu não durmo. Vó, tá tudo bem? Vó, o que você tá falando? Erin? O celular desligou. Eles Tá. chegaram lá? Quem chegou onde? O pessoal, se eles estão na base. Eu falei com o Samuel. Ele não sabe de nada. Eu pedi pra ele ver o prédio. Ele falou que era um lugar abandonado. O orfanato também era abandonado, não? Ou não? Ih, tô confusa agora. Pera, minha avó falou comigo de novo. De novo. Eu não sei se ela quer dizer alguma coisa com isso. Eu tô Eu tô ficando com medo louca. de entrar aqui, Erin. Eu também. Eu não... Mas o que a gente vai fazer? A gente vai voltar pra base com o rabo entre as pernas. Bom, se eles forem embora já, pelo menos não tem mais ninguém aqui. Então talvez seja seguro a gente entrar e ver. Ou... Mas... Pera, se eles não estão aí e não foi o Joey que mandou essa mensagem, não pode ser uma armadilha pra gente, talvez? Poder pode. Mas o que eu tava pensando era se... Só pra O avisar, Joey vocês mandou. não tem como saber se isso é um orfanato ou não. Vocês estão baseando isso em achismo Sim, do sim. ar. Que É, achismo, é 100%. Ah, sim. pode muito ser um orfanato Esse- abandonado. Vocês não sabem como o orfanato era. Tá. É que na E cabeça se da o Erin Joey é tipo... mandou... Que nem ela conhece. Não, na Mas é cabeça um do Fernando prédio porque não queimado tem de a vários van ali. andares abandonados. Pode ser um orfanato Tá. isso aí. Tá. Então, na cabeça do Fernando é porque não tem a van ali. Sim, junto. sim, tudo bem. Tipo, então ele tá se baseando 100% nisso. Sim. Erin, não sei, vai que o Joey mandou e aí eles conseguiram sair, voltaram pra base, a gente no meio do caminho se cruzou, mas acabou não vendo e acabou a bateria do celular, mas
se eles conseguiram sair, então significa que tá tudo bem. Dá pra gente entrar e ver. Não, Porque- vamos. Mas olha só, eles não responderam a mensagem no grupo ainda. Eles receberam, pelo menos? Não. Eu não consigo ver, né? Tá no grupo. Mas acho que não. Tá, eu... Você quer chamar o Lu ou tá tudo bem? Eu vou tentar. Eu quero levantar na parte de trás da van, começar, tipo, correr parado, sabe? Pro coração acelerar. Tá. Vê se não se machuca dessa vez, viu? Não, dessa vez a gente tem um pouco de tempo. Dá um teste de ainda. constituição pra mim, por favor. Fracassei. Você não consegue chamar ele. Eu ia falar que eu podia te socar, mas eu não quero te machucar mais, não. Tá tranquilo. Me dá um tapa na cara, Eric. Não vou dar. Não. Me dá um tapa na cara. Não. Não precisa ser muito forte. Não sei controlar. Eu sou fraca, não ia ser muito forte, mas. Tá, eu dou tapa na cara dele. Do nada, assim. Você toma um tapa na cara do nada e ele não aparece. Desculpa. Meu Deus, Fê, Lulu. Bom, é isso então, Fê. Bora lá. Prepara aí. Vamos. É isso. Bom, eu pego... O Fernando pega uma pistola, fica na mão assim, fala, tá, como é que a gente vai entrar aí? Você quer que eu vá na frente? A gente vai junto. Vocês Vamos conseguem ver uma entrada para que cabe duas pessoas. Pode tirar a entrando venda? assim. Não. Eu tô com ainda B não. ainda. Porque só tem o interior do lugar. Vocês veem uma entrada com um ambiente bem cinza, assim, bem queimado. Com bastante pichação, escombros assim, mas é tudo bem iluminado. Vocês conseguem até ver um pouco dentro do lugar. E é bem similar à parte de fora. Paredes manchadas, destruídas, várias artes de ruas meio manchadas, meio velhas assim. Um monte de lixo jogado, acumulado. Tá, Fê. Te dizer que em toda a minha infância eu nunca vi orfanato assim. De onde eu Mas você vi? já viu um orfanato? Já? Eu nunca fui no orfanato. Mas... Tá bom. Mas isso. Pra mim isso aqui pode ser qualquer coisa, na verdade. Não sei se aqui é costume ser assim orfanato, mas tudo bem. Vamos entrando. Como é que é a entrada pra entrar realmente? É uma assim? porta. É uma porta de entrada, Uma assim, porta. pra uma sala. Agora, se você quiser, você pode tirar a venda pra ver. O que vocês veem é uma sala toda cinza. Vocês entram por essa porta e tem alguns escombros, uma pilha de eletrônicos jogados e destruídos perto de vocês. Tem uma porta mais à esquerda e tem uma mesa com várias coisas jogadas em cima dela. A Erin vai entrando, de olho em tudo, vai pra mesa e vê o que Vocês tem vão de entrando papéis. juntos? Eu vou entrando junto com Quando ela. vocês Com a pistola vêm na mão, juntos, assim. caminhando, quando vocês passam por entre essas duas pilhas, como vocês não tinham olhado antes, vocês ouvem um... E uma grande explosão vem desses escombros do lado. Uma explosão de eletricidade. E eu quero que vocês dois dêem um teste de constituição pra mim. Bom, Normal. Deixa eu ver aqui. Eu tirei 20. Pensando, olhei. Vocês dois começam a tomar um choque que passa por todo o corpo de vocês e ficam paralisados. E vocês começam a escutar passos vindo do lado de fora e uma risada abafada. Sempre tem otários. E vocês veem entrando pela porta de trás de vocês duas pessoas mascaradas com o que parece ser um brilho vindo de dentro das máscaras. Vocês olham para, vocês nem conseguem olhar para elas direito.
Elas vêm até vocês, chutam a perna de vocês pra vocês se ajoelharem e colocam um saco na cabeça de vocês dois e injetam uma coisa. A visão de vocês apaga completamente. Vocês não sabem quanto tempo passou, mas algumas horas, no mínimo, se passaram pela dor no corpo de vocês. Vocês começam a acordar, caídos no chão, e se veem num ambiente completamente diferente. Eu vou pedir pra vocês apertarem... Não precisa apertar B de novo, não. As paredes ao redor de vocês são de metal. Tá carregando, tudo bem, relaxa. As paredes ao redor de vocês são feitas de metal. E vocês acordam com luzes vibrantes, roxas, para todos os lados. Tem faixas de luz neon ao redor do lugar... Tudo bem, tem faixas de luz neon ao redor de onde vocês estão. E quando vocês começam a acordar, vocês veem duas silhuetas próximas de vocês. Uma delas se abaixa. E agora eu vou pedir pro Phelps e pro Alan descreverem os personagens deles pra mim. Começando pelo Alan. Bom, meu personagem é Johnny Tabasco, 42 anos, é um cara de 1,80 m mais ou menos, o cabelo curto, já vai mostrando um pouquinho a idade chegando, uns fios brancos, umas mechas brancas, barba por fazer, muita cicatriz no rosto, uma cicatriz maior vindo do começo da testa até a orelha, não tem os dedos mindinho e o anelar da mão esquerda, uma blusa de flanela, camiseta com botão, desabotoada no peito, deixando o peito à mostra. E é isso. E Phelps? Meu personagem chama Rubens Nalute. Ele tem 1,54, ele é bem baixinho, bem pequenininho. Ele é pardo, cabelo branco cacheado até os ombros. Olhos castanhos, sem barba, magrinho, não muito musculoso. Ele é rápido, ele investiga bastante. E tamo aí. Vocês começam a acordar e vocês veem esses dois caras olhando pra vocês nessa sala bizarra. Que Porra, isso? tá acontecendo? Quem são vocês? Eu vou indo pra trás, assim. Eu vou tá encostado na parede, com o vou ficar braço junto. cruzado, e eu vou só falar, carne nova, olhando pra eles, dando um sorrisinho. Quer uma Eu sou balada? outro- filho? Nova, por que carne nova? Erin! Vem Oi. pra cá, Erin. Que isso? A gente tá numa balada? Eu vou começar a ir pro meio da sala, mais perto dele, chegando mais perto dele, e falar, quem são vocês? Que isso? Calma, Quem são calma, vocês? não chega perto. Eu que tô vocês com alguma estão fazendo coisa aqui? ou tô sem nada? Esther? Você bota a mão, você percebe que você tá sem sua mochila, você tenta pegar aos seus arredores, você tá completamente vazio, você não tem mais nada com você. Erin, mesma coisa. Tá, eu que te pergunto, o que a gente tá fazendo aqui? Eu vou andando aqui também. Eles não têm ideia mesmo. Vocês foram Como a capturados, gente tá é isso preso? que eu tô entendendo? Eu- Pergunto pra eles. Tá. Como assim? Vocês começam a ouvir um ruído alto, vindo de uma televisão, no canto da sala. E agora vocês conseguem analisar essa sala um pouco melhor depois de acordar. Tem uma televisão no canto, tem um painel com um terminal de computador, um monitor e um teclado mais ao lado, tem uma grande caixa de metal. Parece um ambiente futurista, ou pelo menos feito para parecer que vocês estão no futuro. Vocês também veem uma base de metal à esquerda de vocês, numa das paredes, e uma porta, duas portas, uma grande com dois painéis dos lados e uma na esquerda, menor. De repente, vocês veem a TV ligando e um símbolo aparecendo. Pra isso que eu vim aqui hoje. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Sala do Anfitrião. Hoje, mais uma vez, a gente vai ter um episódio especial. 2 agentes da Ordem foram capturados
e vão participar dos nossos joguinhos. É sempre um acontecimento especial assistir aos senhores veríssimos nessas situações, não é? Também temos 2 gananciosos caçadores de recompensa que vão pagar o preço pela sua sede de mistério. Quem sabe o que vai acontecer? Quem sabe quantos segredos cada um aqui não guarda? Em quem a gente pode confiar? De repente vocês ouvem a voz mudando para uma voz feminina. Boa sorte, netinha. E você reconhece a voz da sua avó, Erin. Todo mundo ouviu essa voz? Sim. E de repente, a tela desliga de novo. Vocês percebem nos cantos da sala câmeras se movimentando, acompanhando vocês. Tá, depois de ouvir essa mensagem aí, eu olho pra eles com um pouco de desprezo assim, eu falo, então vocês são agentes? Aí dou uma Da cuspida no chão. ordem. Agentes da ordem. Eu só fico meio confuso. Tá, É eu isso. ignoro isso e Fer, você ouviu agora a É minha essa a avó? voz da sua avó que você Aham. ouvia? Eu ouvi, Será que ela tá metida nisso? mas eu nunca vi, eu não conheço sua avó. Eu também não sei se eu conheço, mas... Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Então vocês são mercenários... Entendi. Tá, eu vou chegar mais perto dela e falar assim, mercenários não. Nós somos caçadores de recompensa. É uma Isso. coisa bem diferente. É. Eu chego na frente da Erin assim, pra ficar entre os dois. Eu estendo a mão e eu falo, prazer, Fernando. Eu já fui um caçador de recompensas uma vez. Tá bom, daí eu estendo a mão pra ele também. E enquanto eu vou apertar a mão dele, eu queria meio que puxar ele, e meio que como se fosse dando um golpe no braço dele, pra tentar virar ele contra mim e dar um mata-leão nele. Ok, Consigo? faz um teste de força pra mim, por favor. Tá. E Fernando, você vai querer fazer um também, né? Eu vou querer fazer um também. Tá. Tá, fiz. Fracasso. Sucesso normal. Ele consegue, 13. você consegue. Nisso que... Então, O que tá fazendo? Não, então, é nisso eu falo, mano, calma, Johnny, calma, que isso, calma. Nisso, Oh. então, conforme ele me deu a mão, eu dobrei o braço dele, puxei ele já no mata-leão, falei bem perto dele, vocês são a gente mesmo ou isso daqui é outra brincadeirinha de vocês? Eu tento ficar o mais calmo possível. Sim. Eu só Hoje peço calma mesmo. Assim. Hoje eu sou agente, mas, como eu falei, eu te entendo. Eu já Tá, fui e- um caçador de recompensa. Meu Deus, Johnny, meu Tá bom, Deus. daí eu continuo segurando eles ainda e falo, qual que é o nome de vocês? Eu sou o Fernando. Prazer. Prazer. Tá. Erin. Aí eu continuo segurando eles assim, eu olho pro lado, pro meu parceiro aí, que já tava preso. Falei aí, acha que vale a pena a gente se apresentar pra esses caras aí? Olha, eu... Johnny e o que mesmo? Meu outro braço tá livre, mestre. Tá. Só um braço tá aqui, né? Sim, você botou É aqui. Rubens. Eu quero pegar assim no outro braço dele, assim, no bíceps e falar: você é forte, hein? Fer? Eu dou mais uma apertada assim e falo, isso não é hora de brincadeira. Dou mais uma apertada assim nele e falo, isso não é hora de brincadeira. Vocês querem Eu já parar com isso? O que a gente tá gosto. fazendo aqui? Eu já mandei... Programa? Eu Ó, gosto de brincadeiras assim. Não dá. Para. Johnny não tá assim direito. Não, mas, ó, Johnny, eu acho que é bom. Eu acho que é bom a gente se apresentar. Tamo aqui, né? Já deu tudo errado. Vamos lá. Tá. Aí enquanto o meu parceiro fala isso, eu solto ele e empurro ele pro chão assim, sem querer machucar, mas meio que empurro ele em vez de só soltar. Eu E chego perto aqui. viro pra eles, olho pra eles e falo, eu sou Johnny Tabasco. Meu amigo aqui é Rubens. Sou Rubens. Beleza. Vocês foram capturados, é isso? Isso. E, tipo, isso. analisando o painel, sei lá. Daí eu vou tentar explicar melhor o que aconteceu com a gente. Eu falo, a gente foi capturado também. Imagino que aconteceu a mesma coisa com vocês. A gente tava atrás de dinheiro, como sempre. De alguma coisa aí, de Sempre é caçando bom. tesouros. Meu amigo Rubens aqui é muito inteligente. Ele consegue umas localizações da hora pra gente. E, infelizmente, tudo deu errado dessa vez. É. E vocês? Você quer contar pra eles, Erin? O pessoal se perdeu, a gente foi procurar, só que a gente se meteu na localização errada. E tamo aqui. Clássico.
Será que o celular do Joey foi hackeado Fácil. por esses caras? Joey. Mano, desculpa interromper, a borrachinha do fone tinha ficado dentro do meu ouvido, velho. Tudo bem. Eu fiquei desesperado por alguns segundos, mano. Caralho, eu não vou conseguir tirar essa merda. Como que eu viro meu carinha? Você QIE. escolhe ele e aí você pode rolar. Ou QIE, exato. Ah, beleza. Só pra saber mesmo. A melhor. Nice. Tá, pelo daí... que... Ah, tá. Vocês estavam falando, né? Vocês estavam falando alguma coisa? Pera, Fê, será que o pessoal tá aqui também? E não tá no orfanato? Eu tenho certeza que eles não estão aqui, Aaron. Eles estão de cochichinho, Johnny. Eles estão de cochichinho ali. Mano. A gente tá ouvindo o que eles estão falando, ou mestre? Dá um escutar pra mim, por favor. Tá na lista de perícias. Deixa eu ver. E eu também escuto o que eles estão falando? Eu também. Não, porque também vou. vocês estavam falando primeiro. Vocês estavam conversando e eles estavam conversando sobre vocês conversar. Escutar... Tá. Como que eu rolo Só escutar clica no aqui? nome. Ah, tá. Escutar. Eu vou- tive um fracasso. Você não escuta não, mas o Rubens... Eu O tirei Rubens escuta, o sucesso Rubens bom. escuta. Então, é por isso. Aí eu puxei o Johnny. Oh, eles estão de cochichinho ali, Johnny. Não sei se vocês O que eles estão falando? Você consegue ouvir alguma coisa? Eu consegui escutar bem, assim? Sim. Eles estão falando sobre outro pessoal, se eles estão aqui também. Uma coisa assim. Tá, daí eu dou uns passos pra frente assim, olho pra eles e falo, ó, se serve de consolo, a gente não viu mais ninguém aqui, além de vocês. Se serve de consolo, a gente também não. Só viu vocês aqui. Mas é que a gente, né, não tá procurando outras pessoas. Então, não sei. Então, deixa eu já situar vocês pra vocês entenderem. Pra vocês não acharem que a gente tá envolvido com isso aqui. Eu sei que é o pensamento de vocês. Porque eu sei como vocês pensam. Né? Falei, eu já fui um de vocês. Sério? A gente tava atrás de alguns amigos da Ordem. E a minha amiga, que é a Erin, ela recebeu no celular essa localização, porque a gente não sabia onde o pessoal tava. E aparentemente essa galera que hackeou o celular da Erin e mandou essa mensagem pra ela. O meu? Então, a gente aqui só procurando nossos amigos, a gente não quer mais nada. Eu não conheço vocês, vocês não me conhecem. A gente descobre como sair daqui e cada um segue sua vida. Johnny, são mais pessoas. Mais uns. Ok. Mais uns apenas. É. Daí eu viro pro Rubens assim e falo, Rubens, você que é bom com essas coisas, tira a gente daqui. Tá, vamos lá. Então eu já viro aqui, porque aqui tem um teclado, né? Aham. Você falou. Peraí, mais uns? Vocês viram pessoas antes ou mais uns além de vocês? A gente não viu ninguém, gente falo não pra viu ela. Você olha pro teclado e a tela e você percebe que ele tá desligado. Pente! Saúde. Você vê que Saúde. tem um... Dá um procurar pra mim, por favor, Rubens. Olha. Encontrar. Encontrar? Isso. Tá. Eu dou encontrar. Deu sucesso bom. Você percebe que tem um vão entre a parede e esse terminal. Aqui atrás. Isso, fala. você consegue puxar um pouquinho esse negócio. Você pode puxar com essa mão se quiser. Tá bom. Tem um negócio. Você pode puxar com o mouse, você pode puxar com o mouse. Tá. Você quer ajuda? Você eu não empurra um consigo. pouquinho, ele é bem pesado. E você percebe que atrás tem vários plugs de cabos e uma tomada. Esse PC tá sem cabo nenhum. Tá, então. não tem nada conectando. Não, é isso? exatamente, ele tá puxou, já desligado da conseguiu parede. puxar bem, então. Ele puxou, ele dá uma puxadinha, ele só. Ele empurrou assim o suficiente. Mas ele empurra bem pouquinho, você viu que ele tá sofrendo. Se você quiser ajudar, você pode dar um teste de força. Eu quero lá ajudar ele, Mano, dá um teste de força, ele. dá um teste de força. Vou dar aqui. Teste de força. Eu posso ajudar eles também? Porque eu vi que é muito É, pesado. você consegue empurrar um pouquinho assim, mas não é muito surpreendente. Tá, daí eu faço. Caramba, é pesado mesmo essa merda. Tá difícil aqui. Gente, tem um negócio aqui atrás, entendeu? Calma aí, isso. eu chego aqui do lado deles, vamos puxar junto. Eu vou ajudar vocês. Tá. A gente puxa todo mundo Ok, junto. vocês podem puxar todos juntos. E vocês veem que realmente só tem uma tomada ali atrás e vários lugares pra colocar cabos nesse computador. Cabos de, tipo, entradas de computador, assim, cabo de força, tá. HDMI Não- pra conectar a tela com o sistema, etc. Ok. Bom, tem muita coisa aqui atrás, só que não tem nenhum cabo conectado. Então não vai ligar. Isso aqui não vai ligar mesmo. Mas você não sabe ligar?
Mas precisa do cabo. Como é que eu vou ligar? Vou criar o cabo aqui? Não é assim que funciona. Tá, daí enquanto ele fala isso, eu falo, ô Rubens, pelo amor de Deus, cara. Já vi você fazer coisa muito pior que isso. Você consegue resolver isso daí? Mas eu criei o cabo do ar? Não criei o cabo do ar. A gente tá sem nada aqui. Calma. Faz um cabo, Rubens. Ah, mas eu vou Faz com esse teu cabelão de birubiru aí. Ô, para. Que isso, ô, Johnny? Johnny, que porra é essa? Tá, daí eu chego do ladinho do Rubens e falo, Rubens, seguinte. A gente vai ter que achar alguma coisa pra ligar essa máquina aí. Boa. Tá, tem muita coisa aqui nessa sala. Vocês acharam alguma coisa a mais? Eu não vi pergunto nada, pra vocês. vou ver alguma coisa agora. Ó, tem um negócio ali do outro lado da sala. Eu quero ir pro outro lado da sala e ver o que é isso aqui. Tá, você vai Negócio. caminhando até essa espécie de poste metálico que tá conectado no chão. Ele vem até mais ou menos o seu peito e tem várias linhas cinzas, como você tá vendo aí. Aaron vai pra perto dele. Tá, a gente também. vai. Vamos todo mundo junto. É, também vou. Vocês todos Eu, chegam. eu olho pra eles assim, tipo, e volto a olhar pro Fê. Eu posso tentar examinar, pegar embaixo, ver se eu acho alguma coisa. Você pode escrever, você pode tentar o que quiser. Eu quero tentar pegar embaixo ali da base, ver se tem alguma Você coisa que abre. Tá, você olha embaixo, você vê que ele tá bem parafusado no chão. E você não sabe dizer o que tem embaixo, assim, não tem nada. Ele tá parafusado no chão, esse negócio. Tá, nessa sala tem mais alguma coisa que destaca os olhos, assim, que os olhos falam... "Oh, As únicas coisas que destacam os olhos são essa grande porta dupla, a televisão, câmeras gravando vocês e acompanhando por onde vocês andam na sala, 2 painéis na parede com essa marca de mão. Um deles parece estar com a luz mais acesa do que o outro. Uma caixa grande de metal do lado daquele terminal que vocês tinham visto. Vocês não analisaram ela com atenção. E mais essa porta à esquerda embaixo. Ali, Ok, aqui, essa porta aqui. Eu olho pro Johnny assim e falo, eu olho pras câmeras assim, só pra ele perceber que tem as câmeras. Só pra Ah, gente daí bater as coisas mesmo. eu aceno com a cabeça falando que eu entendi o que ele quis dizer. E eu vou chegar perto dessa caixa aí e eu vou tentar examinar ela. Dá um pra ver se encontrar pra mim, por favor, Alan. Encontrar, calma aí que até eu achar. Tem como eu pegar... Você pode pesquisar o nome da perícia ali na barrinha. Ah, tá, mas já dei aqui. Deu... fracasso. Você consegue perceber que ela parece ser um tipo de baú que pode ser aberto. Aí em cima tem uma linha azul que parece passar algum tipo de cartão. Tá. Tá, daí eu falo isso pra eles, então. Vou chegar Beleza. e falar, ó... Rubens, dá uma olhada aqui que você entende mais isso do que eu. Falo pro Rubens. Eu falo, mas parece que dá pra passar algum tipo de cartão aqui, que dá pra ver essa caixa. Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu investigar essa. Manda ver. Eu consigo outra pegar... Eu consigo pegar o cabo da TV pra tentar Ela ligar tá o muito PC? alta, a alguma TV coisa é assim? alta, a TV é alta. E ela não tem nenhum cabo disponível assim. O cabo dela parece ir por dentro do sistema. Por dentro do metal. Você vê a mesma coisa, Rubens. Tá, ok. Mestre, esse poste que eu tô na frente, ele parece ser algo pra colocar em cima, tipo assim... Você Uma só olhou a base base do dele. troféu. Você só olhou a base dele. Você nem interagiu com ele, de fato. Eu quero olhar a parte de cima ali. Tá, você olha, você vê uma base metálica. Dá um escutar pra mim, por favor. Aqui eu escuto bem. Escuta, fiquei surdo. Você não presta atenção no som. Ok. Você só dá uma olhada assim. Você vê esse. Eu tô é do um lado, eu poste, posso ver tipo também? uma base de metal. Tá, cartão. Você nem interagiu Eu tô com com ela. meu tênis Você nem ainda? encostou nela. O quê? Tô com o meu tênis Só ainda? que seu tênis ainda. Eu quero tirar o meu tênis e colocar em cima da base. Você Sim, coloca, Só jogar em cima da base. você joga em cima e nada acontece. Eu como... tem como eu Vocês avaliar veem o esse... Fernando tirando o tênis, amarrando assim, botando em cima então, do poste. eu fico, o que vocês estão fazendo? Meu Deus. Eu olho pro Rubens Eu e não falo, sei. aí, Rubens, é mais fácil você criar uns cabos do ar mesmo, viu? Do que esse cara aí com esse tênis, viu? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Tá, eu consigo ver com minha experiência se eu consigo, sei lá... se eu entendo Engenharia o que agora, que é manda isso. ver. Hora de brilhar, Aaron Parker. Josh Nicholson. Ciência e engenharia. Isso. Extrema. Você consegue não só... Você tirou um extremo, você tirou 19, agora é a hora. Você consegue reconhecer isso como um dispositivo que de alguma forma está gerando eletricidade. Você consegue ouvir o barulho de eletricidade sendo gerado e até lembra um pouco algumas máquinas de Tesla. E você sabe que essa superfície vai te dar um choque se você encostar. Tá, Fê, não Por isso encosta que aí eu não, viu? toquei.
Aí, meu garoto. Tá, Tá. eu vou chegando mais perto deles assim E e você, pergunto, só, e aí? só um detalhe a mais. Você percebe que essas linhas cinza são painéis de luz. Elas podem ligar com luzes. Tá, Linha cinza? As linhas Aonde? cinzas ali no poste, essas linhazinhas aqui Ah, tá. que tem no cabo. todo mundo E tem eu- conhecimento ou ela tem que falar Só isso ela pra falou, gente? só ela falou. Só ela sabe. Então, por isso que eu vejo eles analisando esse poste, eu chego perto e pergunto, e aí, vocês descobriram alguma coisa desse poste aí? Tirando seu tênis, né, no caso. Ah, Não, eu achei que fosse alguma base pra alguma coisa, não sei. não, Aí eu- não encosta não. Foi até inteligente ele colocar o tênis, porque ele teria levado um choque se colocasse a mão. Essas luzes aqui, elas provavelmente acendem, deve ter alguma forma de ligar. Me lembra muito da bomba de Tesla, isso aqui. Se eu tenho como pegar meu tênis, Harry? Tem? Acho que eu vou tomar um choque se eu Você pegar. pode pegar. Seu tênis não vai. Não, tá tranquilo. Eu dou um tapa assim no tênis, rápido. O seu tênis cai no chão. Eu consigo ver como que eu faço pra ligar? Aí eu pego e coloco de novo. Você sabe que ela tá. Você só sabe isso que eu te contei. Você não sabe exatamente o que vai fazer o que aí. Você sabe que é um dispositivo que tá gerando eletricidade e tem alguma coisa que vai acontecer. Você não sabe o que acontece. Tá, eu não sei se a gente liga ou se ele liga sozinho. Você também não sabe o quão forte é o choque, você não sabe nada. Mas Bom, a é gente melhor não não tem- encostar nisso. Ok, a gente tem coisa suficiente aqui. O máximo que a gente tem é essas mãozinhas aqui na parede. Dá um encontrar pra mim, Mas não, Rubens. não coloca, não encosta, não sei, Tá, vai tá, que dá vou- choque. Não, eu só cheguei perto, assim. Aí, Encontrar? puta chacão que a gente levou lá, hein, viu? Foi um sucesso 7, 8. bom. Você consegue ver que esse painel desligado tem um fio solto embaixo com a parte de cobre exposta. Aqui, fio, cobre, solto, palavras-chave. É assim que eu trabalho. Tá. Tá, eu consigo saber se isso funciona como um cabo lá no computador, de alguma forma? Ele tá. Não, o cabo tá, tipo, conectado ao painel. Você acredita que. Ah, tá. esse o painel esse tá cabo, desligado exato. por Ele tá causa desligado desse porque o cabo. fio tá pra, Tá, porque o fio tá agora- pra fora e agora ele tá sem entendi. energia. Tá, tem um cabo solto aqui. Tá vendo esse cabo solto? Cuidado, gente, pelo amor de Deus. Tá, É. daí eu viro pra ele e falo, você acha que você consegue botar energia nesse cabo aí de alguma forma? Ah, eu não sei. Botar energia no cabo. Tá, eu posso tentar de alguma forma. Eu tento. Qual que seria o. Como é que você pretende fazer isso? Eu encontro alguma coisa além Não, disso? só tem esse ou só o cabo solto. Só tem esse cabo solto. Eu Você não, eu não vejo algum lugar pra colocar esse Não, cabo. não, ele- É só um cabo. É um cabo com a parte de cobre pra fora. Eu tô vendo também, tá todo mundo tá. vendo. Mas ele todo puxou, mundo ele olhando. mostrou, exato. Ele falou as Ah, tá, palavras-chave. O quanto você consegue puxar esse cabo? Não Eu- muito. eu te- Você puxa, vem É, até uns já 30 tá- centímetros assim. Não, eu pensava que era tipo 2 cabos, eu conseguia ligar. Não, é no só um. outro. É um Não, solto só um. do painel, exato. Tá, Tá, não encosta nisso também. tá bom. Ok. Eu consigo, de alguma forma, puxar a torre pra ali, pro perto do cabo? A torre tá parafusada no chão. Ah, tá. Eu já tinha Você falou que visto aquilo isso tem já. energia, né, na torre. Tá, talvez seja alguma forma. Mas calma, só um segundo. Aí eu ando até o outro painel. O outro painel parece estar ligado e aceso com uma luzinha. E uma Eu marca de consigo mão, perceber assim. mais algum. Tem Tá. cabo aí? Não tem nenhum cabo, ele tá ligado. No lado oposto da onde tem o poste, no outro lado, tem alguma coisa naquela parede ou... Do lado Qual oposto parede, de onde mano? tem o poste? Não. É só luz. Tá. Tá, Ô pelo menino, eu chamo o Rubens lá. Ô menino, o que oi. precisa pra ligar aquele computador ali mesmo? Tá, pelo que eu vi, eu ando até aqui atrás, só pra ver de novo. Cabo de força precisa e de alguns cabos. Cabo de força, cabo e HDMI. alguns cabo de força HDMI. É isso. Ah, É isso. Deixa Tá. eu ver se eu consigo resolver. Eu venho até aqui embaixo da TV e eu tento puxar alguma Você não coisa alcança. atrás Os dela. cabos também não estão disponíveis. Eles estão por dentro do negócio de metal. Ah, merda. a Erin Tentei, não A dá. a Erin desce pra esse canto aqui e ela tenta abrir a porta. Você tenta abrir ela, a porta tá trancada. Não, nem dá. Eu já falo, tipo, de longe, nem dá. A gente já tentou isso. Tá, daí- essa Vocês estão tenta- aqui há muito eu quero tempo? eu quero dar uma bica nessa porta de baixo. Tá.
Você vai andando até ela. Você pode Vou dar um andando teste de até ela. força. Eu olho pra trás e falo assim, ó, vale a tentativa, né? E dou uma bica na porta, mano, com tudo. Tá. O cara é maluco, velho. Deu 13, sucesso. Você Normal. chuta a porta com tudo. Você deu normal? Ela nem encosta. É uma porta de metal, assim, bem resistente. Tá, daí eu saio meio, tipo, não manco, muito manco, mas saio meio... Vale a Boa, tentativa. boa, Johnny. Boa, Johnny. Todas as ideia outras vezes boa, dá hein? certo, essa aí não deu muito, não. Ai, O Johnny. cara tem o quê? Uma perna biônica, gente? O resto da sala, ele é só é iluminado, os cantos não tem nada aparente? Não, nada. exatamente. O que vocês viram é o que tem. Você acredita, assim. Tá. Tem essas Tá, agora- luzes... A Erin vai aqui pra essa caixa aqui, tenta ver alguma coisa. Dá um encontrar pra mim, por favor. Você vê exatamente o que eles viram. Parece um grande baú que tem uma parte pra você colocar um cartão. Quem tinha tirado... Na real, Erin, você viu em cima desse poste... Volta aqui. Agora que você viu esse cartão, você vê que em cima tinha uma frestinha nesse poste que parecia não fazer sentido e que talvez possa expelir alguma coisa. Talvez esse cartão que vocês precisam. Aí, mandou, Tá, mandou. gente, tem um buraco aqui, parece sair alguma coisa disso. Então a gente precisa ligar o poste pra talvez tirar Ligar isso. o poste. Mas ele já não tá ligado? Não tava passando energia nele? Isso aí é ligado pra mim. Não, eu vi que eu percebi que essas luzes aqui, elas se acendem, os LEDs em volta. Essas aqui eu quase encosto, mas eu não encosto. Dá tipo, um já teste não de ia encostar. destreza pra mim. Eu dou um tapinha na mão dele. Não, eu não ia encostar aqui. Tudo ia bem, mas chegar eu quero ver perto, se você assim. tirar um desastre, eu faço encostar. Destreza? É. Calma. Destreza e desastre, é quase a mesma coisa. São Destreza e palavras, né? tristeza. Tá. Aqui. Eu tava procurando. Cara, destreza é. Fracasso. Nossa, passou, mano, você tirou 2, era 1 o desastre. Você calcula assim, nossa, quase encosta mesmo, assim. É porque eu ia chegar perto. Oi. Tá, não vou fazer isso de novo. Calma, mas tá bom. Ok. Tem que ligar Falei, isso. pô, cuidado. Então. Tá, deixa eu ver. Esse cabo. A gente tem que achar um jeito de ligar esse cabo aqui. Tá, Tá. eu olho... Eu tô encostado na parede agora, assim, né? Aham. Tipo, com o braço cruzado, eu encostei e cruzei os braços. Eu falei, se a gente puxar esse computador aí, que é a única coisa que a gente consegue mover, pra onde tá o cabo, de alguma forma, da parede ali, que é o único cabo que a gente encontrou. É isso que eu ia falar agora, cara. A gente, eu não sei, né? Porque eu não consigo. Mas posso ficar torcendo pra vocês. Eu consigo de alguma forma ligar o computador nesse cabo de cobre aí? Você tem certeza que não. É um cabo de cobre exposto e o computador precisa de um plug mesmo. O cabo de cobre só tá ele, então não tem Só nenhum tem, lugar só pra tá ele, colocar exato. Só Tá, tem ele ok, exposto, assim, pra você botar a mão. Eu venho aqui pro computador. Tem alguma forma de eu sei lá, O tabletop desmontar morreu. o computador? Não, ele tá bem fechadinho. Tá. Gente, a única coisa que a gente tem aqui, pelo que eu tô vendo, é esse painel aqui em cima. Onde talvez possa dar alguma coisa, não sei. Porque ele tá ligadinho. E É a tem única uma coisa marca que a de gente mão tem. nele. E tem uma marca de mão. Então, alguém acabou de passar aqui, talvez? Não, a marca sei. de mão, tipo, tá desenhado uma mão no painel, igual você tá vendo aí. Sim. Escassez. Tá, entendi agora. Encosta aí. Tá. Eu tô com medo. Tá Tá, bom, daí vou. enquanto ele... Ah, tá, então beleza. Tá, pelo que eu entendi, Você talvez botou a tenha mão? que... Botei. Você Agora encosta clica. a mão e aparece embaixo, esperando pelo segundo usuário. Ok. É isso que eu ia falar agora também. Tá, a gente vai precisar dos dois mesmo. Saco! Eu fico xingando pro lado aqui no cantinho. Tá, tem de alguma forma como eu chegar perto das câmeras que estão vendo a gente? As câmeras tem uma em cada canto. Você consegue chegar tipo, e olhar pra elas assim. Consigo? Aham. Tá, eu queria então chegar e, sei lá, tentar arrancar uma câmera só. Elas são bem altas. A parede São tem altas? tipo 3 metros, assim, 3 metros Ah, um pouquinho, tá, vocês não tá, alcançam achei que- igual a TV. Tá, então não alcança, tá, É, beleza. tem que Então. olhar. Tá, então A deixa gente quieto. consegue tirar isso aqui do lugar? Mexer essa caixa que tá aqui? Você pode tentar. Tá. Galera, tenta mexer essa caixa aqui pra mim. Saco. Oi.
Johnny? Tá, Johnny? eu falo, tô indo. Eu vou em direção à chego caixa. aqui. Vocês todos têm um dado de vantagem. Eu quero, no mínimo, 4 normais. Tá, é força. Isso. Tá bom. Na real, não, você não tem Força. vantagem. Você não tem vantagem. Você joga só uma vez e tem que ter 4 normais no mínimo. Normal, Eu normal, tirei normal. O meu deu Normal. sucesso Tem normal. que tirar normal no mínimo, Erin. Fracasso. Vocês tentam mexer, mas ela é muito pesada. Vocês mexem um pouquinho e ela para. É muito pesado essa caixa. Caramba, o que tem dentro? Meu Deus do céu. Eu acho que não é pra gente mexer ela, não. Pera. Tá. Dá pra tentar de novo? Não. Nossa, Você eu não pode tentar consigo. forçar. Você pode tentar forçar o teste. Se falhar, você vai ter um problema. Ih, Você pode, sei lá, deslocar o ombro, pode acontecer coisas. Tá, eu falo, peraí. Tipo, pra mim mesmo, né? E eu venho aqui nos cantos e começo a procurar alguma coisa ao redor, assim. Dá mais um encontrar pra mim, por favor. minuciosamente. Dá um encontrar pra mim, por favor. Eu vejo ele fazendo isso, eu quero fazer a mesma coisa do outro lado. Ok? Encontrar ambos. Tá, mais minuciosamente, assim. Eu não tô fazendo peguei nada. Fracasso. eu encostei na parede e cruzei os braços de novo. Fracasso também. Ok. A TV liga mais uma vez. Eu esperava mais coragem dos investigadores. Os espectadores estão decepcionados com a covardia. Ele desliga. Bom, Tá, daí ok. eu ando em direção e chego bem perto desse negócio assim, cruzo os braços, olho pra esse poste, olho pra eles pra trás e falo, coragem? O negócio aqui é elétrico, né? Provavelmente deve dar choque isso daqui. Não sei. Sim, assim que eu funciona. falei e eu não sei qual que é a voltagem disso aí não, viu? E se a gente desse as mãos aqui e segurasse o fio de cobre ali? Quais a chance disso dar errado? Eu Todas. diria que Quando eu era pequeno, na rua onde eu morava tinha um poste que dava choque. Às vezes as crianças ficavam, todo mundo colocava a mão junto assim, dava um choque. É ruim pro primeiro, mas pro resto fica mais fácil. Eu consigo... Sem eu chance, posso, Fê. eu posso dar um... só um tequinho. Você encosta a mão? Você que dá um tequinho. Tá, não... Sou louco, mano. É assim, eu encosto a mão. Não encosta a mão. Eu quero só primeiro, tipo, dar um dedinho assim. Só pra ver se tá quente, você- tá? O Tá negócio. fria. É. Clique. Eu quero que você faça um teste de constituição pra mim, Alan. Quando você encosta o dedo. Família, foi bom conhecer vocês. Foi um prazer jogar com você. Sucesso Alan. bom, sucesso Ok, sucesso você bom. toma 1 de dano quando você encosta. Você toma um choque. E enquanto o seu dedo tá encostando, uma luz acende. E na hora que você tira, ela apaga. Tá. Tá, daí eu... Ai, Você tá bem? Johnny? tô bem. Machucou um aconteceu? pouco minha mão. Vocês daí vocês eu viram, senti minha mão um pouco vocês viram a luz dormente, acendendo? assim. A luz acendeu? Eu não vi, eu tava vendo o Johnny. tomando Eu não choque. vi, eu tava muito ocupado tomando choque. Ô mestre, eu quero chegar perto do Johnny e perguntar. Me presta sua mão, eu quero ver, fingindo que eu sei o que eu tô fazendo. Ok? Fingindo que eu sei. Eu posso. Tá, daí eu olho pra ele assim e falo... Não falo nada, eu só olho pra ele... Você pega a não mão dou dele e você percebe que ele não tem 2 dedos da mão. Eu puxo a mão dele, então. Se ele pega a minha mão, eu puxo a mão dele assim. Não falo nada, só puxo a mão dele. Eu só queria ver se você tinha se machucado. Não, eu tô bem. Eu, Obrigado. eu sou médico Sim. de formação. Bom pra você. Johnny, caramba. Você falou que acendeu a luz, né? Acendeu a luz aqui embaixo? Tá, quando encostou? acendeu. O quão foi a dor, assim, que eu senti? Foi uma dor. tolerável? Foi tolerável. Abriu- Tipo, machucou, mas é tolerável. Tá. Tá, Ah, tipo assim, então, né? mas é um dos maiores choques que você já tomou na sua vida, assim. Mas você acha que você não morre dele, assim. Eu disse, bom, o corpo humano é um bom condutor de energia. Daí eu viro pra eles e falo... Bom, vocês disseram que a luz acendeu, né? Uma das luzes. E se nós todos tivermos que tomar choque nisso daí? Mas então, eu pensei nisso, mas tem muito mais riscos pra acender do que o tanto de gente aqui. São 6. Mas você encostou um dedo. Será que é por dedo ou é por pessoa? Eu não sei.
Tá, daí eu olho minha mão assim, que falta 2 dedos, eu falo, bom, se for por dedos, vocês vão ter que ajudar nisso daí. Eu consigo ir pro PC, ver se eu consigo tirar alguma peça. Tipo, Ele levantar tá o PC, completamente levantar... fechado, ele é muito pesado, você já viu isso antes. Tá, a gente vai ter que... E você falou vê, tipo assim, coragem. ele é construído, mesmo que você não entenda tanto de computador, você entende de máquinas. E ele é construído por gente que sabe o que tá fazendo. Tá. Tá, Eu vou pro outro canto coragem. aqui e eu vou tentar encontrar alguma coisa também. Esses 2 cantos. Eu tô achando que... Eu falo pra eles, eu ainda acho que nós todos temos que botar a mão nisso daí. Sucesso bom. Você não encontra nada de relevante, só as câmeras que te acompanham, uma delas te acompanha. Nesses 2 lados aqui? Sim. Eu concordo com você, Johnny. A gente vai ter que meter o louco. Vocês querem testar... Eu sei que vocês são uma dupla. E eu sou uma dupla com a minha amiga também. Acho que seria justo um de cada dupla botar a mão e ver no que dá. É injusto. Se fosse, sei lá, vocês 2, ou eu e ela. Desce um de vida no seu personagem, por favor, Alan. Ah, tá. Mas dito isso... É clicar na barrinha e mudar o valor atual ali. Infelizmente, se a gente ficar só tentando de novo e de novo, a gente vai começar a se machucar muito. A gente tem que já tentar o máximo possível, entendeu? Ficou aceso Vocês por já quanto querem tempo? fazer o fio? Ficou aceso enquanto ele encostou, não é? Quando ele botou o dedo, acendeu, ele tirou assim e apagou. Tá, eu vou falar... Eu vou falar assim, ó. Bom, a gente pode matar 2 coelhos com uma cajadada só aqui. A gente dá as mãos todo mundo. Na verdade, não vai fazer sentido isso. A gente dá as mãos e tenta ligar o fio de cobre com a eletricidade. Tá, A gente não mas vai tem conseguir que ter... todo mundo botar a mão ao mesmo tempo, eu acho. Então, eu vou andando pra cá e falo... Mas alguém tem que ficar pra cá É verdade, né? pra colocar a mão nesse outro aqui. Por mim, a gente tentava levantar essa A caixa distância, de novo. calculando a distância dentre vocês conseguem perceber que dá 3 pessoas da distância até o painel com as mãos abertas. Tá, ok. Então... Tá. Então, realmente... 3 pessoas até ligar o fio de cobre e outra pessoa aperta ali do outro lado. É isso. Tem que apertar? Provavelmente. Colocar a mãozinha. Ó, tem uma mãozinha aqui, ó. Desenhada, mãozinha. Como é que é seu nome mesmo? É Rubens, né? Rubens, isso, Rubens. Rubens e Johnny. Isso. Bom, eu queria fazer uma proposta pra vocês. O Rubens... botar a mão ali onde tá aceso. Gostei. A Erin colocar a mão no outro que tá apagado, enquanto segura o fio. Eu não vou colocar a mão em fio nenhum. Aí eu falo pra ela, bom, então você vai ficar presa aqui pra sempre. Se eu ficar, você vai ficar também, né? E o Johnny aí, que é o fortão, ele coloca a mão nessa coisa aí. Aí fala com ele. Johnny, você topa isso aí? Falou. Eu topo, mas vai precisar de uma colaboração de todo mundo aqui. E sua amiguinha aí vai ter que botar a mão no cabo, tomar um choque e apertar ali o botão ainda. Erin, você tem que escolher agora. Ou você fica no meio, ou você fica pra botar a mão. Eu fico do outro lado lá, onde o Rubens tá. Ok. Não. Então não. Então, eu fico aqui. Sim, vou ficar. Então tá. Ok. Tá bom. Tá bom, ok. Então tá bom. Tá, eu olho pro Rubens e eu falo, Rubens, você tem certeza disso? Não. Não Rubens, tenho. Oi. você quer botar a mão ou você quer ficar no meio junto com o seu parceiro? Eu queria colocar a mão, por isso que eu tava do outro lado. É a mãozinha que eu quero. Quero colocar a mãozinha no negócio. Então eu fico no meio. Beleza. Tá, e aí a gente se posiciona, então. Daí já segura aí o cabo. eu pego, Descrevam exatamente o então, que vocês estão fazendo. Pera, calma. O quê? Assim que acendeu esse bagulho aí, deve sair alguma coisa daí. Mas... Não é melhor priorizar a porta do que o negócio? Eu não sei. Vai saber o que tem nessa caixa. E se a gente precisar? Eu tô pensando melhor. E se só enquanto a gente estiver com a mão colocada abre a porta? Não sei.
Mas a gente tem que Não, testar. mas essa é a ideia. Rubens, Oi. segura o fio. Hum. Eu não sei se você vai conseguir. Segura o fio entre o seu dedão e o seu indicador. Assim, enquanto você coloca a mão. Aí eu tento colocar. Você tento consegue fazer exatamente isso? Ok. Nossa, boa ideia. Beleza. Consegui. Tá, daí eu olho pra eles, eu olho pra eles e falo, a gente só vai ter uma chance disso, porque eu não sei o quão forte vai vir esse choque. Ah, sim, Então sim. pensa bem no que a gente vai fazer. Eu não sei o que vai acontecer quando a gente apertar esse botão. A porta E a vai gente- abrir? É, e a gente não sabe se vai sair alguma coisa dali, né? Bom, mas aparentemente a gente precisa ter coragem. Coragem é o negócio. A gente precisa fazer logo. Fica Eu de consigo, olho aí. eu tô com medo agora. E se tiver tempo isso aqui? Johnny, fica de olho aí se vai sair alguma coisa dessa bomba. Fico. Torre. Deus. Tá assistindo a gente. Fico. Ah, daí eu falo, bom, para de enrolação então, vamos terminar logo com isso. Eren, fica esperta aí com esse... pra apertar o botão ao mesmo tempo que a gente apertar aqui. Tá bom? Ela já Beleza. pode ficar com a mão. Pode? Ela não precisa colocar na hora. Tá bom. Daí eu falo, Rubens, Oi. segura os fios. Beleza? Eu fico posicionado, então. Dá as mãos fiozinho pra... já. Qual é o seu nome mesmo? Fernando. Dá as mãos aí pro Fernando. Beleza, Fernando. Eu já fico com a mão colocada. É, tá? quando Só você, pra, quando você vai colocar, você olha qual palma que é pra colocar a mão no scanner, você percebe que é a palma direita, mas você olha pra ela e tem um número escrito nela. Tá escrito Na minha mão? Na sua palma. Tá escrito 04 na sua palma. Pessoal, vocês estão com alguma coisa escrita na mão? Tá escrito 04 na minha mão. 04? Aí eu vejo a minha. Eu sei também lá, olho a eu minha, olho a Ninguém minha tem, também. só ela. 04? Não tem nada aqui não. É, na minha também não tem nada, não. Eu começo a puxar a manga assim, olha no meu braço. Eu pergunto, você não tinha isso aí não? Tipo, só por pergunta. Não, tem só na mão direita? Só Quer na dizer- palma direita. Tá, dá pra você tirar a canetinha? Eu vou chegando perto assim. Dá ou não? Não sei. Não, você passa e não sai. Não, Nossa, que estranho. não sai não. 04. Eu olho assim meu braço, eu olho Você meu começa peito, a olhar o seu vejo alguma corpo, coisa. peito e braço, você não vê nada. 04. Isso tá me preocupando. 04. Quarta pessoa. Não sei. Coloca a mão aí, Erin. Vê se vai acender igual acendeu com o Rubens. Você Eu coloca, coloco- zzz, esperando outro usuário. Tá, eu acho Tá, que. daí eu Vamos, saio vamos. andando então lá de perto do negócio e eu boto minha mão direita ali também. Aonde? No onde tá a Eren na frente, no outro negócio. Pra ver se dá a mesma coisa? Pra ver se é... Acontece a mesma coisa. Zzz, zzz, esperando outro usuário. Tá, daí eu falo, tem alguém que não botou a mão aqui ainda? Eu. Só cabe Eu uma vou mão por até vez. lá e eu Sim, daí eu já dei espaço depois que eu botei. Eu já vou fui até lá e eu coloco a mão. Zzz, zzz, esperando outro usuário. Tá, gente, pelo que eu entendi, a gente tem que ir logo nisso. Eu sei que o 04 é alguma coisa, mas eu não consigo ver nenhuma conexão com o que a gente tá fazendo aqui, o 04. Talvez seja o quarto risco aqui, não sei. Mas a gente só viu um acendendo até agora. Vai que tem mais alguma sala pra frente. Eu não duvido, provavelmente tem. Vamos fazer logo isso aqui, vai. Vamos. Aí eu pego e já Vai, fico vai, esperando. vai, vai. Eu já fico Vocês esperando. voltam Tá, eu então vou- pra eu o que vou vocês até tinham lá. feito antes. Então me descrevam exatamente de novo. Rubens, como tá você? Eu coloco o cabo Entre os seus fio aqui, dedos, entre ok. os dedos pra conseguir colocar a mão certinho. E aí você bota a estendo outra mão. mão no Fernando, né? Isso. Eu dou a mão pro Rubens eu e estendo não- a outra pro... Ele estende a mão, já segura a mão dele assim, eu não deixo ele pegar na minha mão, eu seguro a dele pelo pulso. Ok. assim. E daí eu estendo a minha mão A um Erin pouco longe coloca, ainda, Ok. eu olho pra eles e falo, e aí, todo mundo pronto? Só vamos. Eu quero olhar pra Erin assim de cantinho. Dá uma respirada fundo, vamos. Eu boto a mão no negócio. Você bota a mão com tudo. Na hora que você bota a mão, você sente um forte choque, mais forte que o anterior. E sobe 3 linhas azuis. E você toma 1 de dano. E Fernando também toma 1 de dano. E Fernando, eu preciso que você faça um teste de constituição. O Rubens também toma 1 de dano.
E você sente... Normal. E essa corrente devia ficar mais fraca, mas ela parece não ficar. É quase como se ela fosse uma energia sobrenatural. Vocês vão passando, vocês tomam um choque muito forte. Quando chega no Rubens e chega no cabo, você ouve o painel ligando e a porta começa a abrir na frente de vocês, revelando uma sala mais à frente. E na frente de vocês veem um homem. Um daqueles que trouxe vocês aqui pra dentro. Com a máscara, parado na frente da porta. Eu vou pra trás. Eu saio andando assim. e vou bem Eu na vou pra frente da porta. frente também. Tem um grande botão vermelho logo atrás dele, em cima de uma base. Tem duas telas verticais desligadas e tem um homem caído na frente delas. Eu falo, oi, tipo, enquanto eu vou pra trás. Do outro lado, oi. tem um símbolo desenhado no chão com uma superfície, né, uma base e o que parece ser um tablet em cima dele. As TVs ligam mais uma vez. E vocês escutam. Eu não costumo colocar um dos nossos membros da produção dentro da sala. Mas primeiro que eu não ia perder a chance de ver os agentes da ordem em combate. E segundo que esse participante aí não estava sendo divertido o suficiente. Divirtam-se. E quando ele fala isso, vocês veem esse cara. Ele começa a tremer. E um barulho meio de fumaça começa a sair dele. E ele parece estar vibrando assim. Como se ele estivesse fazendo alguma coisa. Tá, eu também, eu estendo as mãos assim e falo, vamos um pouco pra trás, aí fica longe, não sei o que vai acontecer. E eu tento ir um pouco mais pro lado da porta, pegar um pouco de cobertura. Ô mestre, as luzes aqui continuaram acesas? Todas são acesas, sim. Ficou assim. Ah, não, pera, não. Quando vocês tiraram as mãos, elas ligaram de novo. Vocês tiraram bem na hora, né? Foi tipo, no segundo que abriu, vocês tiraram. Sim, então sim, vocês ficaram só um segundo com o bagulho com a mão lá. Ok. É isso que Aí a eu gente sei. chega aqui na frente dele. Que porra é essa, cara? Quando você vem caminhando em direção a ele, você fala, que porra ele... Ele dá 2 passos pra frente e te dá um soco de surpresa. Eu posso dar um contra-ataque? Não, porque é surpresa. Tá, você, no reflexo, você consegue dar um pulo pra trás e você vê ele meio que vibrando. E você percebe algo estranho. O braço dele, quando se moveu, parecia um pouco transparente. E agora eu vou pedir pra todos vocês rolarem iniciativa. A iniciativa é destreza, né? Sim, teste de destreza, por favor. Destreza. Meu deu Fracassei. fracasso. Fracasso. Todos? Tá, ele vai primeiro. Me diga a ordem de destreza de vocês, por favor. Eu tenho 8. 14. 14. 14. Eu tenho 9. 9, então é Rubens e Eren, quem vai primeiro? Vocês escolhem. Vai a Eren. Eu posso ir, que eu tô na porque você tá frente mais aqui. frente. Então é você tá ele, mais na frente, depois você. a Eren, Rubens. aí o Rubens, Não, é. Ah, tá. aí vai o Fernando, Não. É o Johnny. o Johnny e depois o Fernando, tá. Você desvia primeiro, mas ele vem pra cima de você e tenta te dar outro golpe. E você percebe que os braços dele tão transparentes. É como se eles estivessem em um outro estado, que não é nem físico, nem sólido, nem gasoso. É uma matéria meio bizarra, assim. E o seu cérebro não consegue processar ela direito. E é por isso que eles parecem fantasmagóricos, de certa forma. E ele vai te dar mais uma porrada com esses braços. Você pode contra-atacar e esquivar ou bloquear agora. Tá, eu vou contra-atacar. Ok, Contra-atacar. pode rolar. É o que? Força? Não, ataque, luta, briga. Ah, não, tá, pera aí. Normal. Normal, você toma o golpe. Você toma... peraí, isso aqui mais isso aqui. Você toma 2 de dano normal. Você é um socão, você sente sólido, mas você sente algo estranho. Você sente que parte do membro dele entrou em você e saiu. E você perde junto com isso 1 de sanidade. Eu te odeio. Agora é a Eren. Tá, eu tenho que rolar. Você escolhe, você pode atacar, você pode fazer o que você quiser.
Tá. Eu vou atacar. Pode atacar. É lutar a briga de novo, né? Lutar a briga, sim. Ele vai tentar te contra-atacar. Fracasso. Você fracassou? Ele te acerta. Ele te dá um soco, você sente esse ataque meio sobrenatural, você sente um calafrio na espinha com ele. Você tenta fazer o quê pra acertar ele? Pra acertar? Como é seu ataque? Mas eu tirei fracasso? Sim, mas o que você tentou fazer? Eu tentei. Eu tentei dar um soco na cara dele mesmo. Ele desvia e te dá um gancho na barriga. Você toma 1 de dano e 4 pontos de sanidade. O soco dele entra no seu estômago. Você sente como se a mão dele tivesse entrado e segurado o seu fígado e ela sai de novo. É um sentimento terrível, é horripilante. Parece que você tá lutando com uma coisa que não devia existir. E agora é o Rubens. Ok, estou completamente assustado com a situação. Eu vou, pra tentar alguma coisa, eu saio correndo daqui, Tá? de trás, muito assustado mesmo. Eu consigo chegar e tentar bater? Consegue. Tipo, chegar com tudo, assim? Pode. Você pode dar um ataque. Ok. Você vai ter... Você atacou ele já na sua rodada, né? Galera. O que? Ela. Galera? Não? Você Oi? atacou ele na sua rodada, certo? Aham. E ele contra-atacou e acertou. Sim. Você tem vantagem no seu golpe, Phelps. Tá. Então você joga 2 vezes e pega o melhor valor. Tá, briga, como que chama? É lutar briga. Lutar briga, ok. Vai, Rubens. Eu Vai, rodo Rubens. duas vezes. Rola 2 vezes e é o melhor valor. Vai produção, aqueles... Primeiro é 16 e o segundo é 11. Tá, foi Então, bom e... Ok, pode dar o dano. É o como dano que de é o soco, dano? tá lá no combate. Combate... o dano de soco eu não tenho aqui. Tá, é um D3. Eu vou jogar pra você. Ok, pode Pera, jogar, você tem pode corpo jogar. 0, né? Corpo 0. Então, ok. Você acerta ele e pum, você chega correndo. Descreve o ataque pra mim, por favor. Você deu Eu saio 2, correndo. você deu 3 de dano. Ok, eu soquei na cara dele, assim. Pum, você acerta em cheio o seu soco. Você ouve dentro da máscara. E dá um bom dano nele. Você acertou em cheio, assim. E agora é o Johnny Tabasco. Tá, eu tava aqui atrás do negócio da parede, né, que eu tava em cover. Depois que eu vejo o Rubens atacando, eu passo por ele, boto a mão no peito dele assim, mandando ele pra trás e eu quero atacar esse cara aí. Manda ver. Você também tem vantagem. É dano de luta? Lutar briga, isso. Não, é lutar briga Rola duas? nas perícias. Lá nas perícias tem lutar briga. Tem 11, se Tá. tivesse normal, eu rolo mais uma? Rola mais uma. Vocês estão indo... Isso é vantagem numérica. Quando tem mais de um atacando o mesmo cara, vocês ganham pontos. Tá, você acertou, Alan. Tá. Pode dar o dano. Tá, como que eu dou o dano aqui? Nesse Agora é o soco lá que a gente fez no combate. Tá em perícia também? Não, lá em combate, lá em cima. Eu acho que a gente não colocou Eu lembro que eu coloquei do Alan o combate. o Cadê soco. combate? Eu não Eu acho que o vejo. soco Alan, não foi. em cima, embaixo dos atributos. Ah, tá, beleza. Foi. Você tem soco? Ah, tá. Tem. Foi sim, eu fiz. Deu quanto? Deu 4 aqui. 4 de dano? Você vê o Rubens dando um soco nele, você aproveita o embalo que ele teve, você pega ele um pouco de lado e você quer dar um soco ou um chute. Eu quero dar uma bica na cara dele. Você pega ele inclinado e pô, você dá um chutão, ele joga ele pro outro lado assim, e você pô, de dentro da máscara. Ele tomou uma puta bicuda. Agora é o Fernando. Fernando, você tá tenso, você tá nervoso. Tem algum espaço que eu possa entrar aqui pra ajudar eles? Tem um espaço aqui por baixo. Tinha que dar uma Eu quero dar a volta, fazer basicamente a mesma coisa que o Johnny fez com o Rubens. Ok. Por meio que afastar a Erin. E eu vou pra cima dele também. Vamos ver o Fernando atacando pela primeira vez. Será que E eu vamos tirei ver? um bom. Você tem vantagem, você pode tentar um extremo. Vambora. Não, normal. Tá, pode dar o dano. Você deu 1 de dano. Descreve o Fernando dando o primeiro golpe dele, por favor. E o 1 de dano que ele deu. O Fernando dando o primeiro golpe, assim...
Ele vai meio sem jeito, correndo, desesperado por causa da Erin. Ele afasta a Erin assim. Ele dá um soco reto assim no peito do cara. Você acerta meio torto assim, ele já tá. Você sente que a porrada que ele tomou do chutão foi muito mais efetiva do que o soco do Fernando, mas ele deu alguma coisa, ele machucou de algum jeito. Calma aí. Você não toca na minha amiga, seu filho da puta! Agora é ele. Vocês veem que ele, no meio dessa. Né, ele tá cercado. Ok. Ele vai virar pra quem deu mais dano nele, que é o Johnny. E ele vai pular em cima de você. E você sente o corpo dele começando a vibrar. E ele. Filho da puta! E eu quero que você num teste de constituição. E um teste de força pra ver se você cai. Tá, constituição primeiro deu. Sucesso normal 12. Ok. E força. 12 sucesso normal também. Vamos ver. Sucesso normal na força? Isso, nos dois. Ele te derruba. E você sente um choque passando pelo seu corpo. E você começa a ficar paralisado. Você tá paralisado por 2 rodadas, Johnny. Tá bom. Você sente o choque passando pelo corpo e entrando no seu. É similar ao que aconteceu quando você foi sequestrado. Agora é a Erin. Daí eu caio no chão. Ele tá em cima do Johnny, assim, segurando ele no chão. Ah, tá, ele ficou lá. Então. Sim, os dois estão no chão. Mas você vê o Johnny e ele tá começando a se levantar, assim. Eu fico desesperado, fico, não, meu Deus, tipo, sem encostar, porque eu percebi que, né? Erin, é você. Tá. Tá mutada. Eu vou tentar bater nele também de novo, né? Manda ver. Manda um chute. Normal. Pode dar o dano. Quer dizer, pode dar o dano. Quer dizer, não sei na verdade, deixa eu descobrir. Não, ele tá no chão, você pode dar o dano, ele não vai conseguir se defender, não. É soco, né? Lá Sim, no um D3. combate. 3. Você dá um puta de um chutão na barriga dele, assim que ele começa a se levantar e deixa o Johnny no chão. Ele. Está muito divertido! Você sente ele rindo e levantando assim. Tão gostando do show? E agora é o Rubens. Eu fico desesperado, falando, mano, que é isso? O cara Mano, é a gente completamente tem que maluco. explodir esse cara, ali, colocar ele na bomba. Pode No- deixar. Eu tô na consciente, né? Você tá consciente, mas tá paralisado. Tá. Você pode tentar falar se você fizer roleplay de. Tá. Eu tô lá tremendo então no chão. Enquanto eu tô terminando, eu grito, mata esse filho da puta! Pode deixar. Johnny. Tá, eu vou pra cima de novo. Ele tá levantando. Ele tá levantando, de você pé vê a agora. Erin chegando aqui dando uma bica no estômago dele. E ele caiu de novo. Não, ele tá, assim, ele só levantou. tomou, mas ele tá subindo. Ah, tá. Eu chego e dou outra bica. Manda ver. Vou aproveitar. Ok. Briga. Lutar briga com vantagem, que ele já tomou briga. uma. Ok. Vamos lá. 19. sucesso Extremo? extremo. Tá, você já acertou com tudo. Você já deu dano máximo com extremo. Ok. Você chuta a cabeça dele, você quase desloca a cabeça dele assim. Você vê ele. Você vê que se machucou pra caralho, você acertou em cheio na orelha do desgraçado. Eu quase peço desculpa, mas aí eu lembro o que tá acontecendo. Não, eu quase peço, assim. Mas aí foi o dano máximo. Sim, foi dano máximo, você acertou em cheio. Johnny, uma rodada foi, agora é o Fernando. Ele tá caído no chão? Ele tá se levantando, ele tomou na cabeça agora, mas na próxima ele já tá de pé. Tá. Mas eu tenho a minha rodada ainda antes dele ficar de Sim. pé. Eu quero sair correndo e chutar a cabeça dele. Nesse ângulo que você tá, é difícil porque ele acabou de ter cabeça chutada pelo Rubens. Chegou pertinho. Como é que ele tá no chão? Você consegue falar? pra Ele mim, toma, mais ou ele tá, menos? mano, ele tá levantando, ele tá tomando assim, mas ele tá se camaleando pra ficar de pé. Acaba dando pra ficar de pé? Isso. Então eu quero correr e chutar o saco dele. Você vai dar a volta por aqui e tentar chutar o saco dele, manda ver. Mas se ele não tiver, Cara, a gente tem que explodir ele. Põe ele na Tem torre. vantagem, você tem vantagem. Nossa, eu fracassei a primeira. Tá. Fracassei a segunda. Você não consegue, você tenta acertar ele assim, mas ele, mano, ele toma uns passos pra trás quando ele tomou essas porradas. Ele tá com os braços nessa matéria estranha, vocês veem
pedaços da carne dele saindo como bolhas e virando fumaça e fogo, um fogo meio fantasmagórico no ar assim. E nesse formato desses braços, o que foi? Não, a gente percebe que ele tá se machucando. Sim, vocês estão machucando ele. Tá. Vocês até conseguem ver um pouco de sangue escorrendo da máscara dele agora. Vocês veem esses braços fantasmagóricos e ele vem correndo com tudo pra cima do Fernando e tenta enfiar os 2 braços dentro do seu peito. Eu preciso que você esquive contra-ataque ou bloqueie. Puta merda, calma. Contra-ataque é a luta, né? Sim. Ele é um cara Eu quero grande, tá? contra-atacar. Ele é maior que todos vocês. É fácil, meu. Eu quero contra-atacar. Pode dar um contra-ataque. Fracasso. Fracasso, você toma. Ele vem com tudo. Ele meio que se debruça pra cima de você e tenta enfiar os braços dentro de você. Você toma 3 de pontos dano. de sanidade e um dano físico. Você sente, mano, ele você sente os dedos dele frios, raspando no seu coração. E de repente os dedos dele ficam quentes de novo e frios. É como se fossem os 2 estados ao mesmo tempo. Ele tira e você perde 3 de sanidade nesse momento terrível que aconteceu. Agora é Erin. E um de vida, né? E um de vida, isso. Porra, tu não vai cair não, hein? Caramba, Eu vou pra cá de velho. novo. E agora, Fernando, o seu coração começa a acelerar. Não. Merda. Agora para o Você tem- coração. Pra cá. Não, ele Tem não foi atacado vantagem? ainda, você não tem, né? Ele não foi atacado nessa rodada ainda. Então só não deu. É, agora é o Rubens. Tá, eu tô bem atrás aqui, né? Mas o Alan tá caído, o Johnny tá caído. Caída ainda. Então eu consigo passar. Você consegue passar por cima, sim. Tá, eu olho pro Johnny, Vou fazer isso o Johnny aqui. tá como? Pera aí. Ele tá tremendo. Você dá pra perceber que tá diminuindo, assim? Sim, você consegue ver que ele tá se recuperando. Johnny, como você tá? Você tá bem? Você vai voltando a falar, né? É isso. Daí eu vou. Eu pareço bem! Não, acho que não. Eu acho que não, já correndo pra frente, assim. Pra tentar. Ele tá de costas, de lado? Pra Ele mim? tá meio de lado. Eu tento dar, sei lá, um soco na nuca, assim, Tá. dele, aqui atrás. Pode atacar. Ok. O cara vai dar um gancho assim. Briga... Pera, eu não tentei te contra-atacar, né? Ah, não, mas ele contra-atacou o Fernando? Não, porque ele tava levantando. Tá, eu não tentei contra-atacar a Erin, na verdade, me desculpa. Tá, True. pode ir. Mas Tá, agora, bom. mas tudo bem, passa, eu contra-ataco o Rubens. Eu contra-ataco o Rubens. Quanto você tirou? Eu tirei 18, sucesso bom. Bom, você consegue atacar, pode dar o dano. Eu não tô, eu tô sem o D3 aqui. Eu jogo aqui. Joga aí. Você deu 3 de dano. Você acerta. Ah, e você pode narrar como você desmaia esse maluco. Eu dou um soco com tudo na nuca dele aqui, perto do lado. Perdeu o senso, E né? eu fico puto, mano. Mas meio com medo também. Porque eu não tô completamente puto. Eu tô meio medroso da situação toda. Mas eu soco meio assustado, assim, e ele caindo, eu falo, eu consegui? Eu consegui? Você. Ele cai apagando, você deu um nocaute, assim, você acertou bem na nuca onde desmaia, sabe? E. Puf, ele cai duro na frente de vocês. E a batalha Meu acaba. Deus do céu. Meu Deus. Johnny, você sente os raios acabando, passando por você. E você tá Daí bem de novo. eu tento, eu levanto, assim, eu não levanto, eu tava deitado, eu fico sentado, né, eu sento, eu viro pro Rubens e falo, quem diria, hein, Rubens? Eu não sei, Johnny. Eu não tenho ideia. Aí eu chego pertinho. Desculpa. Agora eu posso pedir. Eu, Tá, a Erin vai... eu vai- olho pro Rubens e mando um... Você manda bem, baixinho. Eu- Boa, time, mas a gente precisa continuar Agora, aqui. agora que com um pouco Vamos mais de tentar- calma, vocês conseguem analisar essa sala, vocês veem essas telas, você vê esse cara desmaiado. E vocês veem um corredor com um chão em xadrez, que leva pra uma sala mais à frente, que tá mais escura, apagada. Tá. Antes de mais Harry. nada, eu chego perto do corpo que E um eu grande desmaiei. botão vermelho na frente de vocês. Tá. Ok. Tá. Eu chego perto pra tentar analisar esse corpo, pra ver se eu acho alguma coisa. Dá um encontrar pra mim, por favor. Ok. Ah, eu queria... Eu vou pro outro corpo e faço a mesma coisa. Eu vejo se ele tá morto. Tá, peraí. Deixa ele ver o primeiro. Encontrar... 7, fracasso. Tá, você... Peraí, deixa eu limpar... Ok, o brilhinho... Você tá brilhando agora. Fracasso, você começa a mexer nas coisas dele e você não encontra nada especial. Você percebe que ele tava com um celular na mão, mas o celular parece não ter um sistema operacional. É só uma tela brilhando assim. Tá, eu
eu pego isso e falo, olha que ele tava aqui. E você Eu vê que o celular mostro, tá assim. conectado à roupa dele. E Ah, você tá, vê tem um ao cabo, lado, né, só pra mostrar um pouquinho, a roupa dele tem o mesmo símbolo que aparece na televisão quando você quando ela brilha, o símbolo dessa coisa. Tá. Eu mostro o celular e falo, tá, será que ele tem o cartão, alguma coisa assim? Sabe? Eu Mas fico procurando, mas eu não acho. Tem um cabo que tá conectado no celular. no corpo dele, Isso. né? O celular, É um cabo USB, é um começo a cabo tirar a tipo de roupa carregar dele. celular, assim, um cabo, né, conectado no Tá celular. usando powerbank, mano. Tá, eu fico procurando, Vamos assim. ver se tem mais cabo, mais alguma coisa. Vai que consegue ligar o computador lá. Tá, todo mundo vai descer aqui? Alguém vai descer pra procurar comigo aqui no corpo? Porque no caso eu não tava conseguindo. Não, você, eu pedi ajuda eu por começo a tirar a roupa dele. Eu começo a arrancar a roupa você dele. dá um encontro pra mim, por favor. E procurar. Eu quero ajudar eles também, eu quero Tá. levantar e chegar Enquanto perto vocês do corpo fazem lá com isso, eles. Erin, você chega nesse homem caído, Eu tive um desastre. você rasga as roupas dele e não encontra nada. Erin, você chega nesse homem caído assim, você vê que ele tá sangrando, cheio de hematomas, não parece estar morto, ele tá respirando, só tá desmaiado. Tá, eu posso ver se eu encontro alguma coisa nele? Pode tentar. Tá, ok. Tá, a gente não achou nada no corpo ainda. Esse cara bom, aí, então, Erin, sucesso bom. Você encontra você dá uma olhada assim, você pega uma carteira, você acha uma carteira. Você encontra uma carteira, um celular e um carregador. Tá, nesse corpo no chão aqui, eles já procuraram, não tem nada mesmo? Ou... Não, a gente Não tem, você fracassou. vê eles arrancando, tipo, mano, parece um animal, assim, tirando a roupa, rasgando e não tem nada. Tá. Guys, celular, carteira e carregador aqui, hein? Erin, Tá, tem um cara. Oi. você acha mesmo que aquele poste ali que dá choque sai alguma coisa dele? Parecia que sim. Vamos encostar esse cara aí, né? Lá. Ele já tá acabado Tá. aqui, mano. Aí eu pego esse cara então no ombro e falo, bora Eu então. vou devagarzinho e vou Eu pra pego lá, esse gente. cara aqui no ombro e vou Nada. levando ele em direção à torre ali. Ok. Tá, ok. E daí eu viro pra eles e falo, vocês acham que vale a pena encostar esse cara aqui mesmo? Bom, taca a mão dele aí pra você não encostar junto, que Ele tá senão você travado? toma. Tá, vocês pegam o cara, pode pegar o cara. Aí, tá. Então eu vou pegar ele e botar a mão dele de forma que eu não encoste nele. Você enquanto joga, eu assim. jogo a mão dele assim e piso com a minha bota na mão Tá, dele. você assim, pra encostar. você vê bzz, 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 Ele tá- bzz, vai aumentando. Eita. Tá dando certo. Pisa mais. E pula um cartãozinho pra fora. E fica. Tira, Aí tira, nisso- tira, tira. Pega, Isso, pega, eu pega. chuto Chuta. eu chuto a mão dele pra longe do negócio. Olho pra ele e ainda dou um chute mais forte na cabeça dele ainda. Mano. Caramba. Caraca, você matou o cara agora. Você tem certeza que você matou o cara com esse choque? Ah, com o choque Ele morreu com esse choque. Eu tinha nocauteado, né? Né. Ah, Tá. o cartão pulou pra fora, então, pro chão, Ele, assim. não, ele tá em cima, assim. Ah, eu Ah, tá. pego o cara. Calma. Johnny, e se der choque também ainda? Será que não dá Eu falo, choque? fica tranquilo, Rubens, eu quero pegar o cartão. Eu quero... Tá. Dá um teste Ok, de ok. sorte pra mim, por favor, Johnny. Ah, Eu avisei. mano, desastre. Você vai pegar o cartão, mas você tava meio tremendo, que você acabou de matar o cara. Você tava. E você encosta sem querer. O bagulho acende. Eu dou um chute nele. E você toma 1 de dano. E aí você pega o cartão. Ah, ele Pô, vou consegue morrer. tirar, ok. Você toma um choque sem Pô, querer. Johnny. Você foi pegar assim, você foi muito malandro. Você Eu tomou um falei, choque. caralho, tomei outro Ah. choque ainda nessa merda. E eu Porra, jogo, Johnny, eu jogo o eu cartão no falei. Rubens, assim. Eu jogo o cartão no Rubens, assim, no peito dele, assim. Você Aí cai no gosta de chão, tomar abaixa. choque, hein, cara? Era só ter batido, é só ter usado a mão dele de novo, cara. Eu falei, Rubens, ele tá morto. Como que eu vou usar a mão dele? Ah, é verdade. Tá, mas eu peguei o cartão. Tá, Você pega um cartãozinho, ele é um cartão preto que tem essa mesma. O mesmo esse símbolo. mesmo símbolo. Eu vou puxar o Eu símbolo quero, aqui, ó. eu O símbolo é esse quero, daqui. eu quero olhar pra eles. Calma, está carregando. É, aqui também tá carregando. Ah, óbvio. Pera aí. Boa, boa. Ele prendeu na parede. Eu aqui. quero olhar pra eles e falar: aquele cara ali atrás ainda tá desmaiado? Tá sim. Quem falou Ele foi tá vivo. ela. Ele tá vivo? Traz, Tá. traz. Ah, meu Deus. Vamos Ah, trazer isso. ele pra cá, porque se a gente ficar todo mundo aqui, vai que ele acorda e sei lá, tem Ela- uma arma. Ela falou, Sim. né, que ela achou a carteira, né? Sim.
Quem é esse cara? O que tem na carteira? Você abre, então, a carteira tem só uma carteira de identidade. E aí consigo E ver uns quem é esse cartões de cara? crédito aleatórios, assim. Você pega e o nome dele é Brian Medina. Ele tem Ele é o Brian. 32 anos. Tá, você falou pra trazer ele pra cá, falou, não, é melhor não mexer nele. Vai que ele tava ferido, alguma coisa assim, eu pergunto? Bom, ele. Você Eu não, encontrou. eu não vi, não vi. Ele tá desmaiado, ele pode acordar a qualquer momento. Então é melhor... Vamos ser alguém- rápido. alguém fica Eu lá. eu fico lá. Ok. Eu... Tá, eu já venho direto na caixa aqui. Ó, eu tô com o cartão. Vamos ser Eu rápido. disse que ele era Eu preto, vou- mas vamos deixar que ele é rosa só pra vocês terem ele aqui. Tá bom, beleza. Tá, eu chego Ó, atrás eu do Rubens, então, enquanto ele tá eu na vou vir caixa até do aqui, cartão. mestre, Ok. e eu vou ficar meio que de longinho olhando o cara desmaiado. Você Meio vê... que ok. acompanhando, assim, eu acho. Tá. Ah, Eu pego o cartão e tem um lugar claramente pra sim, passar o pra cartão. passar o é isso? cartão. Eu vou passar o cartão, beleza? Tudo em ordem? Tô com medo, mano. Vai Beleza. ficar Show! Pode Eu me passar, aproximo de Rubens. uma das câmeras e fico encarando assim, tipo. Tá, Beleza. Eu tô do lado do Rubens ainda ali. Vendo Tá, o que vai acontecer nessa caixa. eu olho pro Johnny e passo o cartão, assim. Você passa o cartão... Dá um teste de destreza pra mim, por favor. Lá vem, mano. Tá, destreza... Deu... normal. Normal, você Só passa o normal. cartão... bzz, rápido demais, passe de novo. Ai, velho! Que saco de novo! Que jogo é esse, cara? Confundiu Tá, eu aí. tô tentando de novo, então. Você passa um peraí, pouquinho peraí. mais devagar, você sente... Opa, deixa eu ver. Sucesso normal. Você sente agora, você passa mais devagar, você sente que abriu. E aí, abriu mesmo? Já abriu direto? Não, ou ele eu só posso- eu tenho que abrir? destravou. Deu Ah, tá. pra cima, assim. Tá, destravou. Aí eu abro. Você abre, Eu abro pra frente. Aham. nessa caixa de metal, Rubens, você vê 4 bastões de metal com um fio de cobre enrolado ao redor de cada um deles. Você também vê diversos cabos de computadores diferentes. Ele tá cheio de cabos diversos. Tem cabo de rede, cabo USB, cabo USB-C, cabo de força, HDMI, tem de tudo. Caramba, tem muito cabo aqui dentro, mano. Meu Deus do céu. Tá. Eu me aproximo. Olha, Eu só conforme grito ele fala isso. isso, eu falo. Eu Então grito você isso. consegue ligar o computador agora, né? Exatamente. Espertão, hein, Johnny? Caramba. Fico melhor. Tá, e você chega pra ver junto? Eu chego. Tá, eu tento ver... Eu vou aqui pra trás pra ver que cabos que precisa aqui Você pra trás. precisa Não de lembro. um cabo HDMI para ligar a tela e você precisa de um cabo de força. Tá, cabo HDMI de força. Ok, cabo HDMI e força. Mas, meu Deus, tem muito cabo aqui. Enquanto isso, você tá só olhando para ele parado aqui, Fernando? Eu tô olhando o ambiente. Tá, você olha o aqui. ambiente, uma coisa que chama muito sua atenção é que tem um botão vermelho enorme. E chamativo. Eu vou perto do botão vermelho e eu quero ver. Escrito como em ele é, cima do botão tem a palavra surpresa. Tá, mas aí, né? E você Fernando, falou também... como é que tá aí? Eu odeio essa palavra. Tá, é isso meio simultâneo, assim? Né? É isso, enquanto você tá fazendo isso, ele tá fazendo isso. E dentro você falou que tem 4 bastões? Eu posso Tem pegar 4 um bastão? bastões. Sim, você pode pegar um bastão. Tá, daí eu do me tamanho de um debruço na cano, caixa. assim, um taco de beisebol quase. Um taco de beisebol não, mas tipo o tamanho... Ele tem mais ou menos uns 60 centímetros de tamanho, assim. Tá, Ah, o bastão, então verdade. eu deito assim na caixa, né, pra olhar o que tem dentro, eu pego um bastão, dou uma girada na mão, como se eu Tá, tivesse algum tipo de habilidade com Aham. Eu fiquei prestando bastão, tanta alguma atenção. coisa. Aham. E eu mostro pra eles assim e falo, ó, pelo menos estamos armados agora, pega aí cada um. Aí eu falo, nossa, tem bastão. Porque eu fiquei tão preocupado com os cabos por causa do computador. Bastão? Aí eu pego um também, assim, meio pesado. Eu pego 2, então eu vou indo levar pro Fê. Você vê que o jeito que eles estão colocados é quase como se eles fossem armas mesmo. O jeito que o cabo é enrolado é quase como se fosse uma clava com um arame farpado, mas é só um fio de cobre. Aqui, Fê. Nossa, estranho. Eles Você acharam olha o bastão. Fernando olhando pelo sedutor botão vermelho na frente dele. Fê, calma aí. Sai de perto desse botão. Não, eu não vou apertar o botão, mas. Ah, tá. Toma aqui esse bastão aqui, o pessoal achou lá do outro lado. Tá, O que enquanto isso será que isso faz? Eu pego, tipo assim, eu continuo olhando pro botão e eu pego o bastão, assim. Obrigado. eu quero sair andando, girando o bastão na mão,
Eu quero vir aqui, não sei o que é isso. É Você um, chegou a falar, um né, painel, é tipo um painelzinho de... Similar ao que você coloca o microfone, assim, um suportezinho de metal. Só que no topo tem o que parece ser um tablet desligado. E ao redor dele tem um símbolo de ritual. Que você nunca viu antes. E tem corredor Você ainda, né? acredita? Verdade. Tá, o meu carregador que eu achei, eu consigo carregar esse tablet? Daí quando eu que dei uma olhada mais nisso, eu falo, pessoal, tem um tablet aqui. E eu chamo, Rubens, vem dar uma olhada nisso daqui. Ah, meu Deus do céu. Eu quero pegar os cabos ali, mano. Eu quero ligar o PC. Tá, Eu me deixa eu aproximo ver. também. Eu venho pra cá, então. Dou uma Você vê, olhada. você vê esse tablet em cima do painel de ritual. Você conectou os cabos, Rubens, enquanto isso? Então, eu ia procurar os cabos. Você só que ele encontra me chamou. facilmente os cabos que precisa. Você já tá com eles nas Eu mãos. pensava que era... Ah, ok. Tipo, eu venho aqui então com os cabos na mão. Não conectei ainda. Ok. Eu quero que eles venham juntos, assim, pra gente ver o resultado. Tá, eu encontrei Eu os volto cabos a olhar ali. pro cara aqui, tá? Ok? Ok. Volto pra cá. Eu venho com os cabos na mão. Ó, encontrei os cabos pro computador, mas que é isso? Aí eu meio que analiso pra ver se tem como ligar, alguma coisa assim. E falta o cabo que você tinha falado, o cabo pra conectar nele? Não, tablet. não, é só um tablet. É um tablet, você tem interagindo com ele. Tem um tablet em cima do painel. Desse Tá, suporte. eu não toco nele, porque eu tô com medo por causa do choque que a gente já tomou. Eu Eu só também olho não. em volta pra ver se eu encontro alguma pista. Não parece Pode ter ser, você nada tá ligado? demais, assim. É só Tá. um tablet, parece um Ok. tablet, um painel. É, realmente, só tem um painel, que eu tô com medo de encostar nisso aí, hein? Tá, daí eu bato na mão dele assim e falo, tá bom, deixa isso pra lá, vai ligar aquele computador. Tá bom. Tá, eu vou indo pra lá. Eu vou com ele. Eu me aproximo um pouquinho, sem pisar Você- no símbolo. Vocês, então, o Rubens e o Johnny passam pelo botão vermelho, que é chamativo e sedutor. Ah, sim. A gente passando pelo botão. Lá. Botão. Johnny! Botão! Olha o botão ali. Botão? É, tem um botão aqui, ó. Vocês viram esse botão aqui, gente? Eu Ô. grito pra vocês. Eu vi. Ô, Rubens, um botão escrito surpresa nunca é coisa boa. É, Mas então, você sabe que a gente já passou por coisa pior que isso, né? A gente já Sempre- fez umas... Então, mas sempre é uma surpresa, né, o negócio. Então, não É sei. verdade. É sempre um botão só, então. Você sabe que eu tô contigo. Se você quiser, eu aperto isso daí e a gente vê o que acontece. Tá, eu venho um pouquinho mais pra cá e falo, tem um caminho aqui, gente. Tá aberto esse caminho, ô Parece mestre? que sim, isso é um corredor. Ah, Ele não ligou o computador ainda, né? Ele não ligou Não. o computador Não, não ainda. liguei. Tem muita coisa Tá pra bom. fazer. Não, mas então, é isso que eu ia falar. Tem um caminho aqui, mas o computador foi a primeira coisa que a gente viu aqui dentro. Acho que é melhor a gente ligar ele. Eu falo, é melhor ligar o computador primeiro também. Botão surpresa. Tá, faz o seguinte, então, liga lá o computador. Me aproximo do tablet Johnny. aqui. Eu quero que você faça um teste de poder pra mim, por favor. Porque eu Poder? conheço a sua história. Eu sei o do teu passado. Não, poder, eu fiz Poder, errado. é. Eu fiz O que você de fez? força, mano. Poder. Teste normal, 14. Sucesso normal? Tá. Você consegue resistir, mas é um botão escrito surpresa. Você gosta de uma aposta. Eu gosto. Tá, Eu gosto. Tá. eu venho aqui e falo, eu vou ligar o computador lá, ver se liga alguma coisa aqui também. Tá bom, beleza. Tá, eu vou lá. Aí eu venho aqui atrás do PC. Eu viro continuo aqui, ó. perto do botão. Esse botão! Enquanto eles estão lá, tranquilos, eu fico de braço cruzado olhando, andando em volta. Sabe? Me chamou a atenção, eu gostei do botão. Fiquei curioso. Enquanto o Rubens passa, eu viro pra Erin assim e falo, Erin, toma cuidado, eu vou com o menino ali embaixo. Beleza. Eu consigo ver entender alguma coisa sobre ritual, ou pelo que minha avó me mostrou, ou nada? Não. Nada. A ordem, você não sabe de nada de ritual, assim. Tá, né? não sei de nada. É. Tá. Você sabe o que você sabe, que não é nada. Basicamente. E esse tablet aqui, hein? Tem um tablet em cima do painel aí. E ele tá. Ninguém interagiu com ele, não fez nada. Eu ligo o PC aqui atrás. Ligo os cabos. Todos os Enquanto cabos ele aqui. tá ligando, eu quero olhar dentro da caixa. Porque eu não... Pode não não- encontrar. Você não tinha visto nada, né? Tá, eu vou tentar pegar o tablet sem subir no símbolo, porque eu tô com medo. Dá um teste de inteligência, Erin. Você não encontra nada demais, só são vários cabos aí dentro, Fernando.
Onde é que vocês encontraram esses bastões? Foi aqui dentro? Foi aí dentro também. Você não reconhece. Fracasso. Se Johnny, você não reconhece, eu você não fiquei reconhece o fascinado símbolo, pelos você não sabe cabos. onde ele é. Belos cabos. Eu tô conectando aqui. Tá, você conecta o HDMI, depois você conecta no cabo de força, você ouve e você vê uma frase, um prompt de texto verde aparecendo na tela, piscando. E tem uma frase escrita e um bagulho pra você escrever uma resposta com números. Ou com palavras ou letras, o que você quiser. A frase é: a sua liberdade está em suas mãos. A sua liberdade está em suas mãos. Qual é o nome da sua amiga ali? Qual que é? Eu esqueci. É a Eu falei Erin. Erin. Erin! Oba! Ligou o computador ali, falou: a sua liberdade está nas suas mãos. Você tem o número 4 aí, não tem não? 04. 04. Tá, eu não sei se eu tenho Eita, isso. pera. Johnny, vê se tem alguma coisa escrita na mão desse cara aí. Tá, Ou- daí eu saio andando também e vou ver a mão desse cara aqui que tá deitado no sofá. não sei o que vai ter. Você pega a mão dele No chão. assim, tem uma unha quebrada, parece que aquele maluco que tava ali dentro com vocês espancou ele bastante. E não tem nada escrito nela, Nenhuma das mãos. nenhuma das mãos. Tá. Não tem nada aí, Johnny? Eu não entendo muito bem o que tá acontecendo. Eu venho aqui pro terminal, eu leio. E aí eu entendi o porquê que ele foi na Erin. Uhum. E eu quero vir até o cara aqui que tá morto agora. Ok? E vejo se tem alguma coisa na mão dele. Você não vê Eu nada. voltei pro lado do botão, tá? Tá. Não tem nada nas mãos? Além da Erin. É esse o nome, né? É isso, Erin. Ah, não, o cara que Nada. a gente Ah. matou, né? Não tem nada, eu volto com ele. É, Tá, você eu vê venho que aqui- tá tendo um cheiro de queimado dele, assim, meio desagradável. Carne queimada. Ele queimou por dentro. No computador tem um tanto de texto que precisa ou é livre? Não, é só pra escrever livre, o é que livre. quiser? Tá, eu tento. Eu vou tentar 04. 04. Eu dou enter. O texto apaga. O texto aparece novo. Comunicação Hã? é crucial. Tá, comunicação. Dá um escutar pra Comunicação. mim, Fernando e o Rubens. Tá, escutar. Normal. Você ouve algo vindo da porta daqui, uma travinha. Eu tirei normal. Ambos ouvem uma travinha na porta de cima aqui. Quando vocês Eu escrevem dou um isso. passo pra trás aqui, você ouviu? Eu ouvi. A porta abriu? Não, tá fechada ainda. Né, ela ficou fechada. Sim, ela tá Só fechada. Só fez um barulho. Só fez um barulho. Johnny, Erin! Oi! Eu saio andando, né? Vem aqui! O que aconteceu? chega aqui, chega aqui. Tá. É o seguinte, eu coloquei o código aqui, 04, falou comunicação é essencial e a porta fez um barulho. A porta ali embaixo que você meteu o bicudo. Vamos dar uma olhada, daí eu saio andando e eu quero abrir a porta. Você tenta abrir ela não abre. Não abre. Tá, daí eu viro pra eles e falo, ainda tá trancado isso daqui. Mas Tá será vendo? que é Dá pra a mim, Erin por que favor, tem que Johnny. abrir? Eu? É, Vou ver. Eu vou tirar o cartão aqui do meio do caminho, tá? pode tirar. Eu... Fracasso. Tá, você não 3. vê nada de especial. Você só... Tá, Mas aí por tipo... que eu? Mas minha- é que você tem o número na mão, né? Verdade. Tá, eu vou tentar encontrar também? Pode Tá, ser? dou 2 passos pra ela aqui. Pode não encontrar. Fracasso. Você não vê nada de especial, não. Tá, a porta fez um barulho, eu vou pra perto da porta e tento escutar pela porta, assim, entendeu? Não escutar? Ok. Enquanto eles estão indo ali, eu fico olhando pra trás. Pra ver se não vem Sucesso ninguém. normal. Você não escuta nada. Tá. Não tem nada aqui. Que estranho, fez um barulho. Comunicação é essencial. Tenta dar outro chute aí, Johnny. Olha, eu acho que isso não vai dar certo, mas daí eu vou e tento dar outra bica na porta. Manda um teste de força, por favor. Fracasso. Você mais uma vez bate e nada acontece. Você nem sente a porta cedendo nem nada. Ah, daí eu saio mais uma vez meio manco assim, falo, eu nunca mais vou chutar uma porta nesse lugar. Ei, Johnny, caramba. Tá, o computador não tem nada pedindo pra digitar coisa a mais, Tem. então. Ele pediu, ele tá pedindo. Ele falou, comunicação é crucial e pediu mais uma coisa. Mais um. Tá bom.
Tô transcendendo. Tá, a gente precisa O que chamar- rolou aí no computador? Tá, eu coloquei 04 porque tá na sua mão, né? A resposta nas suas mãos e falou agora que a Eu venho aqui comunicação ouvir é isso. crucial e pedindo um outro código. Não tenho certeza. Ah, Comunicação é essencial. será que... Ah, não sei. O moço ali tá vivo, né? Ainda bem. Comunicação seria... Será que a comunicação com o tablet... Seria algum tipo de telefone? Pera aí, eu achei o celular e o carregador. Você consegue ligar ele de alguma forma? Eu Tem tenho- uma tomada atrás do lugar aí onde vocês ligaram esse computador? Não tem nada. Ele tá ligado nele mesmo. Não, o computador tá ligado numa tomada na parede. Ah, ele tá ligado no tomada. É ver se tem outra tomada pra ligar o celular aí. Eu jurava então. que ele tava ligado no... Tá, você vai desligar o computador? Não, Ah, eu vejo tudo se bem. tem outra tomada. Ah, ok, você vai procurar. Você não encontra nenhuma outra tomada. Vocês já deram um encontrar mais cedo, eu teria dito. Vocês deram uma boa olhada mais cedo, tá. vocês não sabem, vocês não viram nenhuma outra tomada além dessa. E a tomada do PC é daquelas bem de computador, que tem 2 pinos grossos e um fino. Não é o mesmo padrão do carregador que você tem, Harry. O celular não tá ligado, tá desligado. O celular tá... Você não mexeu nele. Tá, eu vou tentar mexer então. Ele tá ligado, mas ele tá sem sinal. Ele precisa de uma senha. Precisa de uma senha? Você vê que no fundo a foto é de um homem que você nunca viu. Ele tá com um casaquinho de couro e um distintivo policial no ombro, no peito. E ele tá segurando um cachorrinho assim, sorrindo. Tá, achou Peraí, alguma coisa no tem celular? como... só tem uma foto do cara, eu acho. Ah, Eu não consigo carregar o celular no computador. Vocês mexeram naquele tablet ali? Não, é isso que eu ia Não. falar pra fazer agora. Daí eu A gente saio nem andando em encostou. direção ao tablet aqui. Eu quero pegar o tablet. Você consegue, você entra no círculo e você pega, tem um tablet nas suas mãos e ele tá desligado. E só o tablet, não tem nada mais nele? Nada, é só um tablet normal, parece um tablet comum. Eu aperto o botão de ligar pra ver se ele liga. Aparece símbolo de não tem bateria. Tá, daí eu pego o tablet na mão, levanto e mostro pra eles. Aqui, ó, o tablet tá sem bateria. sem bateria. Pera! Eu tô o com o carregador aqui. Não, mas o cara aqui, ele não tinha um celular que tava conectado com um cabo, alguma coisa assim? Será que ele tem algum tipo de bateria com ele? Daí eu viro pro Rubens e falo, vocês já rasgaram o corpo do cara inteiro aí, as roupas dele aí procurando, vocês não acharam nada? Não acharam nada. A gente não achou nada. Mesmo seguindo o cabo, não tinha nada. Você assim? percebe que talvez o celular estivesse funcionando como fonte de luz pra todo o que tava no corpo dele, as coisas, os brilhinhos e tudo mais. Era como se o celular fosse a fonte de energia, porque quando ele tava acordado ele tinha o olho brilhando, uns fios passando, era só a fonte de energia ali. Tá, A gente não pegou o celular com a gente, né? Ninguém me falou que pegou, então tá com ele. Não, a gente não... Tá bom, A ok. torre a gente ainda tem noção se tá funcionando ou não? Bota o dedo aí. Em vez de botar o dedo, eu vou falar, e se a gente tentar ligar esse celular na torre aqui? Mas aí não vai explodir o celular, não? É muita Rubens, energia. esse tipo de coisa é com você. Mas então, é muita energia. Eu tô com medo de quebrar de vez. A gente não pode arriscar desse jeito. Tá, o celular que tá com ele, eu pego o celular e Ok. eu tiro do cabo. Ok, é basicamente um celular só colorido, a tela inteira colorida. Ok. Então, ele tá com o celular aqui. Será que isso aqui tem algum tipo de energia? Você consegue conectar o seu celular aqui de alguma forma? Eu entrego pra Erin. Então, eu queria ver se eu conseguia carregar o celular ligar o celular no computador, O talvez. terminal não tem nenhuma entrada USB. É só entrada de força e HDMI. E o cara que tá com o corpo ali, que tá... O que tem em volta dele? 2 monitores São duas ali? telas verticais. Eu consigo ver se tem alguma tomada na outra sala? Não tem tomada em lugar nenhum. Vocês já deram um Tá. bom encontrar. Não que vocês tenham visto até agora. Tá. Eu quero olhar pros 3 antes deles subirem e falar. E se a gente descobrir qual é a surpresa? Tá aí uma... Tá, Para, daí isso é... eu olho pra ele sem hesitar e falo, não precisa perguntar 2 vezes. Eu saio andando e aperto o botão. Você aperta o botão. Aperto. Quando você Johnny vai Go! caminhando, Eu vou você gritando. começa... Eu saio andando... Vocês tranquilo. escutam o homem acordando. Ele olha assim, ele vai abrindo o olho. Não aperta! Você aperta o botão e a gente descobre o que acontece depois do intervalo. 5 minutinhos de intervalo, a gente já tá de volta.
Segura aí, rapaziada. Vamos nessa. Muito bem, estamos de volta. Estamos de volta, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo, muito obrigado pelo carinho. Lembrando que a gente tá agora terminando a nossa campanha no Catarse do jogo de Ordem Paranormal Enigma do Medo. Então muito obrigado a todo mundo que apoiou. Se você não apoiou ainda, corre catarse.me/ordem. Tá acabando, essa é a última semana. E se você tá vendo isso gravado, já acabou. Estamos de volta, rapaziada, estamos aqui. Alô, 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 todo mundo certo? Alô, yes. Perfeito, perfeito.
Johnny apertou o botão. Ok. Bem lembrado, a gente terminou antes do intervalo com Johnny Tabasco apertando o botão. Ao mesmo tempo que você apertava, vocês viram o homem acordando ao lado de vocês na frente das telas. E ele parecia estar relutante do fato de você apertar esse botão. Johnny Tabasco, eu vou pedir pra você dar um teste de sorte pra mim. E essa é a hora da sua sorte brilhar. Mano, só porque agora vai dar tudo errado, por favor. Sucesso bom, Sucesso 14. bom, sucesso bom. Você aperta o botão, o homem fala ao seu lado, não, o botão não. E de repente, confetes caem do céu e as duas TVs ao lado dele ligam. E parecem estar num canal de noise, de glitch, bem colorido. Fazendo bastante barulho. O homem começa a se levantar, meio ferido assim. Ele tem um bonezinho virado pra trás. Ele, não, ele vai se escondendo e se encosta atrás da parede, assustado. E você só vê esse noise vindo da TV. Vocês não estão vendo porque ela tá virada pro outro lado. Tá, daí como eu sou o que tá mais perto aqui, eu quero chegar perto dele assim, meio que... ele já tá na parede, né? Mas eu quero meio que... Você vê ele assustado assim, olhando pras telas. Não, o que foi que você fez? Você apertou o botão. Tá, daí eu quero prensar ele na parede assim mesmo, eu vejo que ele tá assustado, eu quero só imobilizar ele, eu seguro ele na parede e falo, o que tá acontecendo aqui? Prensando ele na parede. Eu já mando um calma, Johnny. Aquelas coisas, elas vieram. E ele aponta pra tela. Tá, daí Calma, Johnny. Eu olho pra tela assim, as duas telas, são duas telas? São duas telas. Putz. Eu consigo quebrar uma delas? Calma, você olha pra tela. Nossa, velho. Você olhou pra tela, né? Você perguntou se eu olho pra Sim. tela? Eu olho, eu não sei Você se eu olhou? olhei. Eu olho, Você olhou eu olhei, pra tela. olhei. Tá Você bom, olha olhei. pra trás e eu vou pedir pra você me dar um teste de sanidade. Eu já fui de bem. Que é do lado ali na barrinha de sanidade. Calma aí que vai dar tudo errado, fica tranquilo. Você fracassou. Mano, fracasso, 23. Eu quero que você me diga, Johnny Tabasco, a pior visão que você consegue imaginar. Porque é isso que você acaba de ver. Cara, eu tô vendo eu tô preso numa mesa e eu vejo sombras ao meu redor. Eu não consigo distinguir, são várias sombras. Eu vejo minha pele começar a ser arrancada aos poucos. Ok, você tá se vendo e e você vê essa cena como se tivesse, como se fosse um filme passando na TV, piscando, brilhando. Você se sente meio que hipnotizado pelo horror da sua própria pele sendo arrancada. E você vê ela começa a tomar forma, como se ela estivesse texturizando alguma coisa. Você perdeu 4 pontos de sanidade. E você vê como se fosse dedos e uma mão saindo, sendo formado por essa visão de você sendo torturado. E dedos se posicionam e pegam na borda da TV. E começam a sair. E começa a sair uma forma meio bizarra, meio disforme, em constante mutação, formando um rosto de energia colorida saindo de dentro dessa tela. E ela vem lentamente saindo com um rosto enorme com uma expressão terrível de desespero. E ela começa a levitar lentamente, vindo pra cima de você. Enquanto Todo ela mundo vem tá na vendo minha isso? direção... Ele tá vendo isso. Vocês olharam pra essa criatura? Eu cheguei, na verdade, tô aqui atrás, né? Por ele estar fazendo isso com o cara, eu cheguei meio perto. Tá, então você viu essa tô- mesma coisa. O que você viu? Sim. Você tá vendo a pior coisa que você consegue imaginar. Também Pra você mesmo, tá. sim. Ok, eu me imagino ficando afogado por muito tempo, eu não consigo respirar. Você vê similar, você vê como se você quisesse que se enxergar sendo afogado dentro dessa criatura. E eu já fico sem ar na vida real mesmo. Você já toma começa- 3 pontos de sanidade. Ok. Você começa a se sentir sufocado. E essa criatura vem lentamente, com vários rostos se formando em desespero. Você tá paralisado, Johnny, porque você tomou 5 de dano, né? De sanidade. Mas... 4? Ah, tá, sim. Foi 4. Foi 4? Então você não tá paralisado. Eu vou pedir pra Tá. vocês darem um teste de sanidade. Desculpa, de Eu sanidade não, de iniciativa. Eu quero que vocês rolem uma iniciativa.
Iniciativa é qual? É destreza. Tá, destreza. O meu deu 9. sucesso bom, 17. Erin. Eu tinha tirado 19, Extremo. mas girou 2 vezes. Tá, vamos lá. porque não Extremo, tinha quem tirou carregado. extremo? Eu. Tá. Bom. Pera, Fernando também? Então, eu tirei bom, só que o que Tá, acontece? então pera. Então tudo bem. Eu cliquei uma vez Então no- foi bom, relaxa. Bom, quem mais tirou bom? Eu tirei bom. Tá, então primeiro Então primeiro vai o Johnny, depois o Fernando. E depois o Rubens, certo? Ok. Isso. Hã? E eu? Você vai primeiro. Ah, Ok. Pode ir, Erin. Você nem viu essa criatura ainda. Ô, mestre, eu só queria Você fazer tá uma olhando ação pra cá? antes disso tudo. Você tem que botar seu microfone, Luiz. Na Oi? câmera. Eu só queria fazer uma ação antes Quando ele foi lá pra parede, eu vim aqui do lado da... Tá, então os dois vieram e olharam pras telas, a Erin e o Luciano. Eu não olhei pras telas, eu só olhei, tipo assim, eu tava olhando pra eles. Tá, pra ver o que então eles você tá estavam vendo, fazendo. mas você olhou na direção, certo? É, Vocês direção. veem uma coisa similar. Eu vou pedir pros dois darem um teste de sanidade também. Mas na tela da esquerda. O Johnny e o Rubens viram a da direita e vocês veem da esquerda surgindo uma criatura bem similar. Eu quero que vocês dois descrevam o que essa coisa é. E eu vou colocar ela aqui. eu fracassei. fracasso. Então vamos lá. Erin tomou 10 pontos de sanidade. E Fernando tomou 6 pontos de sanidade. Erin, você tá paralisada. Em choque. O que você viu que te deixou assim? É uma coisa terrível pra mim? Sim. Sei lá, a minha avó sendo torturada numa cadeira elétrica e sem poder gritar, eu não conseguia ouvir os gritos dela e nem ouvi nada. Você vê isso tomando forma visualmente, como se fosse parte da textura dessa criatura. E ela vem fazendo a curva e olhando pra você com esse olhar desesperador de um grito eterno que se transforma no ar. E, Fernando, o que você tá vendo? O que eu tô vendo? Eu tô vendo o meu eu, o Fernando, não o corpo do Luciano, mas o Fernando mesmo. Aham. Muito magro. Descreve fisicamente Muito... como ele é. Nossa, como o Fernando é fisicamente? Posso escrever como é que ele tá no momento? Pode. Porque é isso. Ele tá com o cabelo raspado, que ele não deixava ele não gostava de usar o cabelo raspado, ele tinha dread, só que ele tava com o cabelo raspado. Ele tá muito magro, assim. Os ossos aparentes. Claramente ele tá num estado, assim, deplorável. Tem alguns cachimbos de crack no chão. E eu consigo ver que eu estou, tipo assim... Eu voltei para o passado. Eu me afundei nas drogas de novo. E você vê essa coisa, o seu passado, rastejando na sua direção. E agora, Erin perdeu a vez porque você tomou esse choque de ver essa criatura se tomando forma na sua frente. Johnny Tabasco, você consegue agir. Eu gritando, porque, né, eu fiquei com essa visão, fiquei consertado. Eu ainda olho pro meu braço, assim, como se, pra ver se ainda tá com a minha pele, né. Eu puxo o taco, né, que eu peguei. Sim. E eu saio correndo em direção a essa criatura. E eu quero dar uma na cabeça dela. Não sei que forma que ela tem, ela toma a forma que ela tá. Ela é uma forma indescritível. Ela é similar a como os braços do cara estavam antes. Ela tem essa pegada meio de chamas mutantes que parecem líquidos que evaporam. É uma coisa como se fosse um novo estado, que não é nem líquido, nem gasoso, nem sólido. Ele é uma mistura dos três. A TV tá ligada? Não, ela tá ligada. Ela tem aqueles glitches que foi de onde ele foi saindo, assim. Tá, eu acho que eu quero bater na TV. Ele tá bem na frente, ele tá saindo da TV ainda. Tá saindo da TV? Aham. Eu consigo bater na TV ou... Você pode tentar, sim. Tá, eu quero bater na TV. Tá, manda ver. Se bem que tá a TV. Tá, qual que eu rolo? Lutar a briga. Vou fazer aqui. Sucesso normal. Ok, pode dar o dano. 12. Dano é soco, né? Não, o dano Ou não? é... Eu vou colocar... se você quiser adicionar um dano novo aí do bastão, o bastão dá um D6 mais o seu corpo, que é um D4.
Dano é 1d6? Isso. Calma aí. Oh, meu Deus, calma aí. Relaxa. Tô adicionando aqui. No dano é 1d6 mais 1d4. Isso, todos podem colocar, todos que tem o bastão podem colocar esse dano aí adicionado no combate. Eu é boto lutar no briga. dano 1d6 mais 1d4, Isso, é isso? pode colocar, pode escrever que ele calcula. Pronto. Botei Tá, também. botei É, aqui. quem não tem um corpo 1 não tem um D4, tá? É só um D6. Ixi, eu não botei Meu corpo é 0. Tá, então bota só um D6. Não, tá certo. Não, o Alan tá Tá, normal. se eu Alan tá rolar certo. aqui, já calcula Já calculou sozinho? certinho, sim. Eu botei o D minúsculo, não tem problema Tudo bem. Tá bom, vou rolar então. Tá, deu 3. 3 de dano? Você tirou muito baixo. Você vem correndo, você dá 3 de dano na TV, você racha a TV, ela quebra e a criatura continua saindo de dentro dela. Porra. Agora é o Fernando Carvalho. Fernando, você tomou quanto de sanidade? 6. Você perdeu a rodada, você congelou. Rubens, é você. Tá, eu olho pro lado, eles estão parados, né? Completamente parados, em choque. Sim, eles estão É todos isso? em choque. Tá, e a criatura tá perto do Johnny. Sim, o Johnny foi pra cima da TV, ele gritando assim, desesperado, quebrou a TV, mas não funcionou o plano dele. Falei, caralho, eu chego perto com o bastão pra bater também. Ok, na criatura. Sim, na Ok. criatura. Não no Johnny, né? No Johnny. Tá, na criatura é 1d6. Não, primeiro você dá o lutar briga. Lutar briga. Pode crer. Lutar. Ok. Lutar briga deu 6 fracassos. Fracasso, você erra a criatura, você tá meio assustado, tremendo ainda com o que você acabou de ver. Você tenta acertar uma parte dela, mas ela só evapora. Você errou ela. Agora Ok. é a criatura. Johnny, você tenta acertar a TV, você vê ela vindo pra cima de vocês e segurando os seus olhos. Segurando seu rosto e meio que tentando entrar nos seus olhos, assim, com a substância dela. Eu preciso que você possa esquivar, contra-atacar ou bloquear. Tá, eu quero contra-atacar. Pode dar um lutar briga aí. Calma aí de novo. Tá, deu... Extremo, 19. Você... quanto é o dano máximo que você dá? Onde que eu vejo isso? É o máximo, 10, né? da sua. É um D6 mais um D4, né? Isso. Descreve que você... Mano, você quase matou ela numa só. É? Aham. Tá, então enquanto ela tá vindo na minha direção, eu tô ainda meio em choque, né? Meio sem saber o que fazer, ainda olhando pro meu braço. Conforme eu vejo ela na minha direção, eu consigo canalizar toda a raiva que eu tô sentindo agora, todo o medo, nessa paulada que eu dou bem no meio da criatura. Assim, enquanto eu grito... "Ah!" Você grita com raiva. Você vê que... Apesar da substância dela ser meio transparente e bizarra, ela é sólida, ela toma. Você sente a resposta, a gravidade retornando a sua porrada que você acertou em cheio e deformou a parte dela, assim, se transforma quase numa pasta e ela começa a se voltar aos pouquinhos. Mas você debulhou essa coisa que tá na sua frente. Já pra Erin, ela vem se mexendo no ar, assim, e faz a mesma coisa. Ela coloca as mãos na sua nuca e vem quase que tentando te devorar pra dentro dessa ilusão que você tá vendo. Eu preciso que você contra-ataque. Você não pode, porque você tá em choque. É por Erin, duas rodadas? Por uma só. Você toma 9 pontos de sanidade. Caralho. Você vê, é quase como se fosse real. É quase como se você tivesse acabado de entrar na sala com essa visão que você tá vendo. E agora é você. E você acabou de entrar em choque de novo com mais essa perda de sanidade. Você vê, Fernando, ela sendo puxada, ela tá em choque, assim, olhando pra essa criatura. E você tá gritando? O que você tá fazendo? Como você tá reagindo a isso? Eu tô sem fazer nada, tipo assim, com a cara, sei lá, eu tô parada assim, olhando. Johnny Tabasco, é você. Eu de novo? É. Tá, eu quero dar mais uma marretada nessa criatura da minha frente. Pode atacar. Dei
E sucesso normal. Pode dar o dano. Foi... 7. 7. Como você mata ela? Mano, continua enquanto... eu vejo ela na minha frente, ela ainda tá meio voltando da deformação do primeiro ataque. Sim. Tá, conforme eu vejo aquilo, eu ainda com muita raiva, gritando muito, eu começo a bater muito nela no chão, assim. Ela não dá nem tempo dela Você ter algum tipo de sente, reação. Começa quase como o sangue dessa criatura forma as gotículas líquidas que você sente aquilo se passando pela sua cara, assim. Fica um líquido meio neon, como se fosse uma espécie de sangue brilhoso que fica se transformando na sua cara. E quando você, com fúria, deforma essa criatura, ela vira uma pasta e começa a se transparecer e desaparecer. Mas aquele líquido neon ainda fica meio que brilhando na sua cara como uma forma de sangue. Agora é o... Deixa eu ver, desculpa. O Fernando. Eu começo a lacrimejar assim, porque eu tô vendo aquela imagem minha, meio que do passado. Eu falo, eu não sou mais isso, e eu quero atacar. Pode não lutar a briga. Ai, pelo amor de Deus, ajuda o pai, que ajuda o tio. Fracasso. Você tenta acertar, mas você tem um certo receio de acertar a Erin, que também tá sendo quase engolida por essa criatura. E você tenta acertar um lugar que não acerta, que você pega uma partezinha assim, mas não causa dano nenhum. Rubens, é você. Você vê o Johnny destroçando essa coisa na sua frente. Percebe que não vai mais ser necessário. Tá, por eu ver que deu certo, tipo, eu pego o fôlego novamente, por causa que eu tava com aquela imagem ainda na cabeça, eu olho pro lado, porque tá fazendo muito barulho ali, né? Sim. Desse rolê todo. E sem pensar duas vezes, eu vou em direção pra tentar bater com o bastão de novo. Você olha pro lado e a forma que você vê não é mais aquela visão. É quase como uma coisa parecida com o que tá na miniatura. É uma forma roxa, meio azulada, assim, ela tá em transformação constante. Não é mais. Não é a visão, a visão não tá atingindo você. Entendi. Tá, eu pego o fôlego e vou correndo pra arrebentar, gritando muito mesmo. Lutar briga. Deixa eu ver, lutar briga. Extremo. Vamos nessa. Você vê a Erin sendo engolida por isso e você nem fudendo. Pô, você derruba e você empurra a criatura um pouco pro lado, soltando a Erin assim. E ela começa a se virar na sua direção. Agora é ela. E ela vai tentar te engolir nessa percepção bizarra. Mas o que você vê não é uma visão, é mais... é quase como um infinito de cores, e cores que você nunca viu antes. É quase como uma cor nova e assustadora. Ok. Você pode dar um contra-atacar e esquivar, bloquear. Eu vou esquivar. Ok. Tá, esquiva é... É uma perícia, esquiva. Tá. Deu... fracasso. Você consegue, mesmo assim. Você dá um pulo pra trás e ela não consegue te agarrar. E você só acorda um pouco assim. E agora é a Erin. Ô, Messi, você esqueceu de avisar o Luciano que é na próxima, só que é o último episódio. Não era o último que... Se você pudesse avisar ele aí pra mim. Luciano não está em casa. Tá, eu vou usar o ataque do bastão, né? Lutar briga. Pode dar. Você acorda desse trauma que você viveu. Foi um momento bizarro, chocante. Mas você consegue retomar seus sentidos e fazer alguma coisa. Não consigo. Pera, ela contra-atacou o Rubens, não contra-atacou? Você tem vantagem, porque o Rubens acabou de atacar ela. Então, talvez eu consiga. Não consigo. Tá, você tá tremendo ainda, você tenta acertar ela assim, mas você percebe que ela nem tá mais na sua frente, ela tá no Rubens, você tá em choque. E agora é o Johnny. Eu de novo? É. Tá, eu vejo a criatura lá entre eles. O cara que tá do seu lado, ele tá em choque assim, tapando os olhos pra não olhar pra ela. Tá, eu dou uma olhadinha pra trás, eu vejo que ele só tá lá em choque sem fazer nada. Eu puxo o meu taco novamente da criatura, do que tá meio que preso naquela gosma assim. Eu puxo meu taco, olho em direção a outra criatura e vou andando em direção a ela, meio que balançando meu taco assim na mão. E você ataca ela? Você consegue atacar? Eu quero atacar, sim, quero atacar. Tá, você passa pelo meio das duas telas então e pode dar um ataque. Isso. Tá, é lutar mesmo? Normal, Isso. né?
Tá, eu dei, bom, 16. Pode dar o dano. Foi 5 de dano. 5 de dano? Aham. Ela tinha tomado 6 antes, né? Ah, não lembro. Do Rubens. com... Sim, Você sim. vê o Rubens acertando a criatura e vocês dois juntos. Eu quero que vocês narrem como vocês mataram ela ao mesmo tempo. E aí, Rubens, como foi, mano? Tá, a gente pode criatura tá ali no arrebentar. meio, Uhum. eu chego por trás dela meio, né? Tipo, não tem como saber onde é a frente ou atrás, mas eu chego pra onde eu imagino que seja atrás dela, eu dou a primeira atacada e meio que tem que puxar ela pro chão. Pra jogar lá no chão, aquela criatura. E aí eu aponto pro Rubens assim, A gente só pode só levanta a cabeça amassar, assim, assim, pra gente ao sabe? mesmo tempo descer o pau na... Virou pasta. Fernando e Erin, que Virou estavam pastinha. nesse momento mais traumatizante com essa criatura que tava dando visões, vocês veem a dupla de caçadores de tesouros que vocês acabaram de conhecer debulhando essa criatura, como se fosse alguém que destruiu a vida deles. Assim, eles estão com raiva, com fúria. É como se eles Eu quero tivessem pegar o quase taco e experiência ajudar nisso. eles. Você Eu posso pode se ajudar juntar, eles. você já começa a bater nela morta, assim, ela já tá morta. Aí eu- Conforme eu vejo ele batendo, que a gente também tava um pouco paro, eu fico olhando pra ele assim, meio... Caramba. E a criatura... Eu fico meio em choque Cai, ainda. Enquanto eu bato, Fico só olhando. eu tô chorando falando: eu não sou mais isso! Eu não sou mais isso! Aí eu chego perto do Johnny que é feito. Ela vai se desfazendo e a batalha vai acabando no meio dessa loucura. Fê, Daí nisso Fê? eu... Você tá bem, Fê? Nossa, mano, o que foi isso, velho? Tô. Nisso eu só levanto meu taco assim, pra tocar meio que os tacos meu e do Rubens, É, assim, tipo, sabe? a gente bate bate. o Vocês taco batem os assim. tacos que eles têm esse sangue todo brilhoso que fica se transformando, assim, tudo. Vocês todos estão com essa substância líquida que é o sangue dessas criaturas e que fica mudando nesses tons roxo, verde, rosa, fica variando entre esses tons. O cara no canto, ele tá abaixado. Não, Gonçalves. Tá, daí Tá. eu pergunto, tá todo mundo bem aqui? Pro Fernando e pra Annie. Aham. Tá tudo tá. bem. Eu Tá tudo bem. eu tudo vou em direção ao menino. Eu fico só assim, botão, Johnny. Botão, Johnny. Eu tô meio aéreo ainda, tô olhando pro chão assim ainda. Tá, eu Respirando boto a mão, fundo. eu boto a mão no ombro do Fernando assim e fico olhando pra ele assim pra ver se ele. Como é que ele tá. Tá, eu vou Falo vindo nada, em direção só- ao cara aqui, porque É. a gente vem aqui pra... Brian? Seu nome é Brian? Você tá bem? Passou, calma. Tá tranquilo. O que tá acontecendo? Onde eu vim parar? Aí é difícil, né, essa parte aí. Como que você lembra de alguma coisa? Eu tava resolvendo um enigma de internet. Aí tinha as coordenadas pra achar o prêmio, eu vim pra cá. E aí os caras mascarados me pegaram e me jogaram aqui. Ai, meu Deus. Eu grito assim, Johnny, mais um. Mais um. Tá, daí enquanto ele grita pra mim assim, eu olho pra trás, eu olho pro Fernando, que eu ainda tô com a mão no ombro dele, eu dou tipo uns tapinhas assim na cara dele, tipo, não tapa forte mesmo, só tipo, fica bem aí e vou lá pra junto com eles pra ver o que tá acontecendo lá. Enigma de internet? Eu vou seguindo o Johnny assim, meio olhando pra baixo. Enigma. Eu gosto, tem uns desafios, se chama de geocache, as pessoas botam desafios na internet que tem recompensa em dinheiro em lugares. Eu sempre fiz, não era nem pelo dinheiro, era mais pelos enigmas mesmo. Mas eu sabia que um dia ia dar merda. O Gonzalez, ele sempre me falou. Gonzales? Era o meu Que- primo, ele era Gonzales? policial. Seu primo. Tem gente que faz isso? Você não escutou seu primo que é policial? Ele morreu. Aqui? Não, há muito tempo. Você tava sozinho aqui? Agora, não, tinha um cara, ele ficou me batendo. Eles falaram que eu não era bom o suficiente. Tá, daí eu olho pro Rubens assim, eu falo, Rubens, é disso que a gente tava atrás? Exatamente isso. Tá, aí eu falo, bom. Eu fico meio em choque, assim, eu não consigo associar, conectar Tá, os você precisa ajudar a gente, pra gente sair daqui. Tá? A Sim. gente tá junto preso aqui. Eu não sei
sei o que tá acontecendo, eu só quero ir Você embora. Pera, será que você acordou já tomando uma surra? É isso? Não, eu tinha, sei lá, uns desafios que eu tinha que cumprir, mas tinha um cara falando numa televisão e aí de repente eu olhei pra TV, eu apertei o botão e tipo, eu vi o meu primo sendo assassinado, eu não sei o que aconteceu. Tá. Enquanto ele fala assim, eu chego perto dele de novo, igual eu fiz quando ele tava ainda meio hipnotizado, eu boto ele na parede, eu prenso ele na parede, eu falo, ei, se recompõe, acabou já. Daí eu falo, nada disso é real. Eu dou mais uns tapinha na cara dele também assim. A gente tem que sair daqui, eu falo pra ele. Ok, tem que sair daqui. E no computador falava que comunicação é crucial. Tá, lembrei. Ok, calma. Comunicação? Erin, você não tá com o celular dele? Desculpa, ela pegou seu celular, eu falo pra ele. Ele olha... eu achei que... ok. É verdade, a gente pensou que podia ser útil pra alguma coisa. Tá sem mas deve sinal. ser algum tipo de enigma, não? Toma aqui, vê Ele pega, se você só consegue. eles me deram meu celular, mas ele não tem sinal, eles deletaram todas as coisas e só deixaram o wallpaper. Eu não consigo ligar pra ninguém, eu já tentei, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui. Não tem nada no celular? Nada? Não. Ah, meu Deus do céu. Na verdade, tem até... Ele desbloqueia... Tem esse símbolo aqui que ficou queimado na tela, os pixels queimados. Daí ele mostra e tem o símbolo que aparece na tela, esse símbolo aqui queimado, como pixels queimados na tela, assim. A gente precisa de um código pro computador. Não dá pra digitar esse símbolo. Comunicação, celular? Então... Será que a resposta não é simples assim? Celular? Televisão? Acho que não. Não sei. Não, eu acho que não. Não seria tão O fácil que assim. mais tinha nesse computador antes? Número... Liber... Pera, o código está na palma da sua mão, alguma coisa assim. A resposta está na palma das suas mãos. E o que... A liberdade está em suas mãos. E como é que vocês acertaram isso? A mão Tá escrito dela. na minha mão, 04. Então deve ser similar a isso, não? É mais uma dica pra um Aí- enigma parecido. Aí eu viro pra ele e falo, mas você não tem nada na sua mão, a gente já olhou. E ninguém mais aqui tem nenhum código Mas essa na mão. não é mais a dica mudou. Comunicação. Comunicação é essencial. No celular não tem Eu, nada. eu, dentro eu falo, dele. Erin, Hã? olha aqui. E eu coloco minha língua pra fora. Assim. Quando o Fernando bota a língua pra fora, você vê Erin escrito no centro da língua dele um número. Fê, tem uma coisa aí. Deixa eu pegar o número, Ah, meu desculpa Deus só um do segundo. céu, tão fácil. O número é 13. Tá escrito 13 na sua língua, Fernando. Eu fico meio puto por não ter pensado nisso. Fê, tá escrito 13 na tua língua. Eu vou. Eu só viro. Eu vou direto no Tá, computador lá. eu Ele ia vem, também, ele vem mas eu vi que caminhando você foi, devagar, eu assim. fico Vocês aqui. veem que ele passa olhando pra esse corredor. E cuidado com esse corredor! Eu não sei como ele funciona, mas é terrível. Corredor. Botão. Não aperta o botão. Não aperta o botão. Ele vai passar. Eu achei. Queridinho, Eu chego aqui, digito 13 e dou enter. Você vê o texto apagando, mais uma trava na porta se destrava. Um novo texto aparece. Escutar é tão importante quanto falar. orelha! Daí eu já chego, Orelha. todo mundo Não, eu viro. ouviu É porque não tem dica aí ninguém ou aqui, né? Não, você tem que falar. Eu viro Ai. aqui. Todo mundo olha o ouvido. De todo Mas por mundo. quê? Mas que é isso? Tá, daí eu já saio que pra foi? perto do Rubens, assim, puxo o cabelo dele e começo a ver a orelha dele. as Você duas. não vê nada atrás das orelhas do Ruben. Meu Deus do céu. Eu peço pra ele ver a minha também, eu fazia. Aí, Então olha tá a minha, bom. então. Tá, eu procuro a orelhinha. Você Eu tenho olha que ficar na atrás- pontinha do pé, assim. Da orelha do Johnny e você vê que tem o número 1 escrito nela. Eu falo Tá. isso. É só o número 1. Na orelha Só o direita. número 1. Você olha na Orelha outra direita. e você vê outro 1. Ah, tá. Tá, ok. 11. 11. 11. Olha o código aí no Eu computador, viro pro Fernando. terminal, coloco o 11 do enter. E por último, a frase diz: ironicamente, só pode me enxergar quando não conseguiria. Ai, tá, a gente tem que apagar as luzes, Eu. talvez. Ou dentro do olho? Não. Só eu li isso, né? Ninguém mais não, Sim, tá todo mundo lá sim. em cima. Tá, verdade, desculpa. Tá, eu falo, gente, fecha o olho todo mundo.
Eu vou pra cima aqui, eu começo a olhar a pálpebra de todo mundo. Tá, daí eu fecho o olho, eu fico de olho fechado lá esperando. Então. Você vê Ah. desenhado numa pálpebra do Rubens 0 e na outra 2. Bem pequenininho. Mas tem um lado? Direito dele é 0, esquerda 2. Tá. Ok. Ô Rubens, na sua pálpebra tá escrito 02. Tá 2. Eu volto pro terminal, coloco 02 e dou enter. Você ouve um barulho vindo da porta de cima. Tá, só ele escuta. Sim. E o terminal? Vocês estão todos aqui ou vocês foram até lá? Não, a gente tá aqui. Tá, então A gente só tá ele aqui escuta, ainda. só ele escuta. O terminal só apaga. Eu eu viro falei- pra eles e falo o seguinte. Ah. Eu acho que a porta abriu. Você descobriu alguma... Mas pera, gente. Ah, Pera. A gente tem um impasse aqui. A gente tem um tablet aqui ainda, um corredor inteiro. Aí eu viro e falo, mas a gente tem que descobrir o que tem atrás dessa porta. A gente não fez tudo isso pra nada. Tá, vamos vamos- ver. E eu saio Vai. andando em direção à Tá porta bom. pra já abrir a porta. Eu vou peraí, devagarzinho. Brian, você chegou aí, Brian? Até onde você chegou? Você chegou a ver o ritual, o corredor e a porta? Eu não. Eu acordei nessa outra sala já, eu nem. Eu tava tentando entender, e aí eles não acharam divertido o suficiente. E o cara falou, você não é divertido, o cara da TV. E aí entrou um cara de máscara, eu não sei nem de onde, ele começou a me espancar. Tá, Aí, mas e ele aí, saiu desse corredor ou não? Ele veio do corredor, sim. Ah, tá. E aí ele me forçou a apertar o botão e ficar olhando pra TV e apareceram. Sei lá o que era aquilo. Ai, que saco. Aí Seguinte, é Brian, né? Você vai sair daqui. Você tá em boas mãos. Tá bom. Agora Johnny, você relaxa. Eu já vou vindo aqui. Porque senão Johnny, você abrir só vai isso? atrapalhar. Eita, mas isso aí pareceu o Luciano, hein? Tá brabinho, né? Tá brabinho, Fê. Eu Você falo, tá bem? Harry, vem aqui. Você tá bem? Eu me aproximo. Eu viro pro outro lado com a Harry. E eu falo, Harry, eu cochichando no ouvido dela. Eu tô morrendo de medo. Ah, boa. Não, eu tô com você. Não é boa você tá com medo, mas boa que você tá mostrando. Não, tá, eu não preciso ficar com medo. A gente vai ficar bem, a gente vai sair dessa. Fica tranquilo, tá? Quer um abraço? Tá bom. Eu dou um abraço dele rapidinho, assim. Enquanto isso, Johnny e Rubens, vocês chegam na porta. E você abre a porta? Eu abro a porta. Ok. Você percebe que ela tá aberta, você consegue ver que ela tem uma frestinha assim. E eu vou pedir pra você botar o mouse em cima da porta e apertar delete Delete, tá. pra abrir. Não tá abrindo. A porta sumiu. A porta leva pra parede. Ah, porra. Eu viro pra eles e falo, essa porta não era nada. Ah, meu Deus A do televisão céu. liga mais uma vez. Gostaram da saída de vocês? Aham. Porra. Caralho, se eu Olha, tivesse altura, eu ia Eu arrebentar quero. Eu pego. Vi Eu aqui. vejo Eu tô isso. sentindo que vocês estão tão desanimados. Às vezes tudo que falta é só um pouquinho de energia. Eu vou pedir pra você não encontrar, Johnny. E a TV... Pera, o que você quer fazer antes da TV desligar, Fernando? Ou Rubens? Eu quero pegar o taco, sair correndo e dar uma tacada na televisão. Dá um arremessar aí. Não. É porque ela é em cima, Ela é né? alta. Não, eu só falei que se eu tivesse altura, eu arrebentava essa TV. Eu só falei isso. Tá. ok. O Fernando vai... Eu tive fracasso. Nossa, com 15, que triste. Você acerta, mas você acerta perto dela, mas não acerta em cheio. E ela só desliga de novo. Johnny, você deu um encontrar? Tá. Vou dar. Eu tava esperando. Eu pego o taco do chão, tá? Só pra Tá. Só pra deixar claro. saber. Deu encontrar, que deu 10 fracasso. Ok. Você vê, só tá com a porta ali, você abre e tem uma parede. Parede? Ah, que porra, Dá um mano. encontrar, Rubens.
Parede, mas que porra. Desastre! Você não vê nada. O cara quebrou a parede. Parei de cair em cima de mim, me mata. A porta caiu. Tá, ok. Tá, o que resta pra gente é esse tablet aqui. Tá, e o corredor? Eu falo pra eles, e o corredor? A gente não foi naquele corredor ainda. Eu tentei caminhar nele. Eu não sei como ele funciona. Teve momentos que eu entrei nele e não aconteceu nada, e teve outros momentos que simplesmente... Não sei se quiserem tentar. Ah, meu Deus do Tá, céu. eu vou Simplesmente o sair quê? andando. Eu vou Você sair andando tomando a simplesmente frente aí não- deles. Johnny, cuidado. E eu quero tentar passar no corredor. Ok, você... Dá pra passar 2 de cada vez? Sim, cabem 2 pessoas de cada vez. Você pisa em qual? Eu fico mais Preto pra trás. ou branco, Johnny? Eu quero ir nos pretos. Tá, você vai no preto primeiro? Eu vou pulando de preto em preto. Tá, é. você pisa no primeiro preto e eu quero que você dê um teste de sorte pra mim. Ai, meu Deus. Ai, eu tô com medo. Jesus back. Relaxa, eu tenho sorte, família. Sucesso extremo, 20. Sucesso extremo? Porra, você tirou 20. Você pisa no preto, você espera alguma coisa acontecer, nada acontece. Calma, eu piso no preto, nada acontece. Isso. Tá. E daí eu sigo em frente, eu vou pisando de preto em preto. Tá, você pula pra esse preto, Sim. mais um teste de sorte. Ah, Jesus. Oh, tem muito sorte Tem aí, muitos, velho. cara, não vai ter... Ah, eu não vou tentar usar 2 pra cá. Você pisa no preto e de repente você sente algo estranho, como uma aura ao seu redor, subindo pelos pés, desse quadrado preto. Você toma um choque e é arremessado pra trás, bate as costas no botão e você toma 3 pontos de sanidade. Pelo amor de Deus. E ainda toma um D4, peraí. Você toma 1 de dano físico por ter batido as costas no botão. Você cai com tudo. Eu falei, eu não faz sentido nenhum. Você vai pelos pretos, depois pelos brancos, eu fui pro branco, também aconteceu isso comigo. Pera, calma. Você lembra de alguma coisa que você pisou e não tomou nada? Eu já tentei pisar no preto, aí foi. Aí depois eu pisei de novo, não foi. Aí eu pisei no branco, foi. Depois não foi de novo. Eu não sei como funciona isso. Não tem uma ordem, então. É isso que Eu você não tá me sei, dizendo. parece pura sorte, eu não entendo. Ai, meu Deus do céu. Aí eu começo a levantar do botão e falo... sorte não é Johnny, comigo, você onde tá- eu tô vendo. Tá difícil, hein, Johnny? Porra. Me aproxima mais também. Pera, mas doeu muito. Eu Porra, vou junto claro que com a doeu, Ellie, assim, Ruben. pra frente. Foi arremessado no botão, Mas eu- você não viu? É o botão, verdade. Fico atrás do Brian. assim. Calma. Tá, eu viro pra eles e falo, bom, pelo menos no primeiro quadrado que eu pisei não aconteceu nada comigo. É, mas o menino aqui falou que ele já pisou 2 vezes no mesmo quadrado. Uma vez deu coisa e outra não. Será que é só sorte? Daí eu viro e falo, putz, não é possível Pra que onde seja levava só aquela na sorte. porta? E ele vem caminhando aqui pra olhar a porta. Ah, meu Deus! Que foi? Ah, meu Deus. Não, Tem tem nada aí. ele aponta. É verdade. Calma. Menino, vem aqui, vem. Deixa eu ver uma coisa só. Não tem... Peraí, tem algo aqui. Ainda bem que ele foi lá. O quê? Daí O quê? eu vou sair andando pra lá também. Ele se ajoelha assim do lado da porta. Aqui, ó. E ele aponta e você vê pequenininho. Tem uma tomada. Só que ela tá mesclada na parede. Tem 2 buraquinhos de tomada. É uma tomada que não tá no plastiquinho, tá ligado? Tá só os buraquinhos assim. Ah, Tem uma tomada aqui. tomada. Celular. Mas o celular já tá carregado? Mas tem o tablet também, né? A o gente tem o tablet, carregador do isso. tablet. Aí, Brian, pega o tava com tablet quem? lá. Eu peguei, né, mano? Eu não lembro se eu deixei ele lá ou não. Não, Eu vou acho que pegar não o pegou. tablet, então. Eu vou, pego o tablet e... Você acontece pega o nada, eu tablet. pego ele. Você pega e não Tá. acontece nada. Tá. Então eu pego o tablet e vejo que alguém tem o cabo aqui pra carregar. Aqui. Aí a gente Tá, alcança daí o cabo. eu ligo o cabo no tablet e conecto na tomada. Ok, você daí, conecta, né? aparece aquela barrinha carregando. Você sabe que deve demorar um tempinho ainda pra carregar, pra você conseguir ligar ele, alguns minutinhos. Ah, meu Tá. Deus do céu. Aí eu ainda fico assim, com as costas, que eu bati as costas, né? Eu apertando assim. O que deu aí? Você colocou? Tá carregando, Rubens. Parece que não conhece tecnologia, logo você. Eu sei, né? Não dá pra ligar? Normalmente quando você coloca pro carregar, Ele já vem liga. caminhando. Não deu? Ai, caralho. Era esse cara foi o que me bateu. É, aconteceu. Ó, aconteceu com cuidado, ele? não toca nessa torre aí. Não toca nessa torre. Ele tá morto. Mortinho. Meu Deus. O que tá acontecendo aqui? Eu falo, ei!
Para com isso. Sai de perto do corpo. Vai lá pra trás. Falo pra ele. Tá. Bom, Daí eu Já olho aumentou? o tablet e eu tento ligar ele, pra ver se já... Você tem um liga pouquinho de bateria. e o tablet não parece ter um sistema operacional. Na verdade, eu quero que você dê um teste de sanidade, mas é um teste de exposição paranormal, não é sanidade. Tá, calma. Mas Exposição não, paranormal. mas você rola É sanidade, embaixo da você rola sanidade. sanidade. Ah, tá. Deixa eu rolar. Vamos ver se a sorte gamer ataca. Fracasso, 40. Ok. Você sente uma energia estranha quando esse tablet liga. E quando ele liga, só uma coisa aparece na tela brilhando em branco. Um símbolo que você nunca viu antes. E aí, Johnny, o que tem aí? Apareceu esse você símbolo viu? aqui, eu levanto o tablet e mostro pra eles, assim. Um Dá uma Deus? olhada, Rubens. Eu quero dar o tablet pro Rubens, que ele manja mais essas coisas, eu quero dar pra Tá, ele. eu Falo, Rubens, pego- dá uma olhada nisso daí, eu dou pra ele o tablet. Eu pego, eu tento decifrar, tento detectar alguma coisa, eu vejo alguma coisa? Manda um teste de sanidade pra mim, por favor. Sanidade. Sucesso, 10. Ok. Você, Rubens, percebe, você sente uma aura sedutora. Esse é um objeto amaldiçoado. Esse é um objeto que você pode usar para aprender um ritual ao transcender. Tá, eu percebo isso, assim, é isso. Sim, você tem um tipo- entende isso, é. Tá, eu falo isso em Eu voz queria alta. perguntar pro Brian. Antes de falar, eu queria perguntar, Brian. Quando esse cara aí veio, ele veio pelo corredor? Pelo corredor, ele veio caminhando, parece que o corredor não atinge eles, é como se fosse mágico, eu não sei. Mas Tá, e ele ao mesmo- veio pulando de lugar em Ele veio lugar ou ele só veio caminhando, reto? ele só veio caminhando e começou a me descer a porrada. Tá Não bom. parece que isso atinge. Ele deve ser. O cara aí chamou ele de produção. Ele falou: eu vou enviar a produção. Eu não sei o que significa isso. Que porra de produção é essa? Eu tô num programa de TV. Tá, acho Então, que tá tem uma- sim. Tem Eu umas quero. Que tipo de eu quero doente vir do assiste lado esse do tipo de cara. coisa? Eu quero vir do lado do cara. Eu consigo pegar a máscara dele? Ah, você pode tentar. Do morto? Eu quero tentar pegar a máscara dele. Dá um teste de força pra mim. Normal. Você consegue arrebentar. Ela é bem presa nele, bastante. Você consegue ver. Você abre assim, você vê o rosto dele, tem bastante cicatriz, é tudo marcado, meio queimado, assim. Parece que essa máscara estava conectada na cara dele de certa forma. E você vê que parece que essa máscara só tem um monte de coisa eletrônica dentro dela. Você não sabe dizer direito o que elas fazem. Ariel, você sabe o que Ela é não isso tá aqui? mais brilhando, porque não tem mais fonte de energia. Eu consigo saber o que é? Você pode dar um teste de engenharia aí. Fracasso. Você percebe que tem várias conexões e pontos eletrônicos que não fazem sentido nenhum. Parece que é um bagulho eletrônico simplesmente feito pra funcionar, pra girar engrenagens dentro dele, luzes. É só isso que você consegue entender. Você não consegue entender um propósito maior. Não sei não, mas leva com a gente. Eu tentei, sei lá, como isso era conectado no celular, vai que se conectar no tablet a gente consegue ver mais coisa na sala, ou até ver qual é a passagem certa. Bom, leva com a gente a máscara. Sei lá, eu tento ver depois. Tá, eu Tá. pego a máscara, ela tem muito fio aqui, tipo... Ela tem bastante coisa presa nela. Assim. Você arrebentou a máscara, ela não tá mais funcionando, mesmo que você tente. Você teve que tirar ela, ela parou de funcionar. É, mas eu não sei disso, né? Não sabe. Eu Mas pego consegue o tablet, deduzir, tá todo arrebentado. Oi. Eu falo que tem alguma coisa sobre algum tipo de ritual e tal. Você e- sente algo paranormal vindo desse tablet. Sim, tem algo paranormal e eu aviso Tá. todo o resto da turma pra ver se alguém tem algum conhecimento a mais disso. Tá, eu falo, Rubens, você sabe que eu não conheço dessas coisas. Eu sou então, aqui o músculo da nossa dupla. eu conheço um pouquinho só. Alguém aí sabe alguma coisa a mais sobre esse símbolo? Tem um símbolo só aqui no meio. Aí eu chamo A todo mundo Erin pra vir sabe mais do ver. que eu. E eu sei nada. Ou seja, Se Mas- tivesse estamos presos aqui pra sempre. Não, Eu calma, cara. posso saber. Você pode saber? Como assim? Não sei. Então, ó, É. eu te entrego, assim.
É porque ele tá conectado ainda na energia pra carregar ele? Ou a gente... Não, você já tirou, já carregou. Já tirou? Já. Ah, tá. A bateria beleza. carregou por um tempinho aí. Aí eu entrego aqui pra você. Vem pra cá. Tá, eu não sei o que fazer com isso. Eu vou Agora ficar que tá com tentando bateria, encarar leva o lá tablet. pro... Dá um teste de leva explosão pra paranormal, onde é. tava. Como que dá? É sanidade? Sanidade, é. Sanidade. Sucesso. Você reconhece isso e você também reconhece o símbolo que tá do outro lado. Você já viu ele antes, você só não lembrava. É um símbolo de transcender, o mesmo que tá na sala de ritual da Ágata, na base da ordem. Você reconhece que esse tablet tem um ritual que você pode aprender. E é só se concentrar no símbolo, dentro do ritual de transcender. Tá, guys, é um ritual, um símbolo pra transcender. Ai, meu Deus do céu. Tá, daí Tá, a eu gente eu pode- viro pra ele e falo, ó, eu não entendo nada dessas coisas aí. Eu encosto na parede, cruzo os braços e falo, vocês Eu resolvem isso daí. eu quero chegar do lado da Erin e falar. Eu acho que não vai adiantar, Erin. A gente vai ter que dar o braço a torcer. Você É sabe isso. como faz isso aí? Bom, eu acho que eu tenho que me concentrar. Eu vou lá pro meio. Vocês podem, sei lá, esperar. Tem certeza que você quer fazer isso? Eu tô pensando na minha avó só. Só consigo pensar nisso. Vou fazer. Eu vou ficar perto de você. Eu quero ficar junto com ela, tipo assim, só perto da onde ela vai ficar. Ok. Porque eu não sei como é que é, então. Aí eu pego o tablet e eu vou lá pro centro. Você pega o tablet e segue em direção ao símbolo de transcender que tem no chão. Tabletzão. Eu fico meio longe, assim, vendo. Eu vou continuar aqui de olho Você no cara coloca lá. o tablet no apoio. E o que você faz? Você quer transcender? Então a gente vai vir. Você quer transcender? Então a gente vai vir, Erin. Eu vou pedir, na verdade, pra todos vocês, Felps, Alan e Luiz, irem pra outra sala. E depois eu puxo vocês. Tá. Que a gente vai transcender agora. Calma aí, pessoa Chega a errada. hora. Erin. Deixa eu tirar aqui. Você. Tem outro aqui. Pronto. Erin. Hora de transcender. Você começa a se concentrar no símbolo embaixo de você. E por um momento, o mundo inteiro ao seu redor se apaga. Só o símbolo faz sentido. Ele e esse símbolo que você segura nas mãos parecem estar conectados de alguma forma que não fazia sentido, mas de repente começa a fazer sentido de alguma forma. Por que faz sentido? Essa pergunta vem subindo e vem crescendo na sua cabeça. Até que finalmente você entende a questão crucial, aquela única pergunta que estava no fundo da sua cabeça e você ignorava o tempo todo. E você finalmente entende. Você entendeu tudo, sobre o que tudo se trata e o motivo de tudo. Mas você vai esquecer. Erin, o que você faria se você pudesse ver o futuro? Eu tentaria mudá-lo se ele fosse ruim. O que você mudaria, por exemplo? Impediria a morte de alguém que eu gosto ou algum próximo. O que você faria para impedir a morte dessa pessoa? Até onde você iria? Se fosse o Fê, a Erin ela daria a vida pelo Fê. Mas você tiraria a vida de outra pessoa por ele? Dependendo da pessoa, sim. Quantas? Desde que não fossem pessoas inocentes. Quantas forem necessárias? Se não forem inocentes, sim. E quantas inocentes? Ela não tiraria. Você deixaria o Fernando morrer por uma pessoa que ela não conhece? Você deixaria o Fernando morrer pelo Brian?
Não. Quantas inocentes? Quantas forem necessárias? O mínimo possível. Quantas forem necessárias? Por Fê, sim. Você se concentra e esse símbolo começa a fazer sentido para sua cabeça. Esse símbolo que você segura nas mãos. Você vai esquecer de todo o resto, mas ele vai ficar lá. Você não vai saber por que ele funciona, nem como ele funciona, mas ele vai funcionar. Para você usar ele, você precisa se concentrar nele, segurar um objeto tecnológico na sua mão, algum dispositivo que esteja funcionando, e você precisa de uma fonte de eletricidade próxima de você. Essa, Erin, é a bênção maldita. Quando você usar esse ritual, você vai jogar o seu dado, o seu D20 5 vezes. E você vai anotar esses valores. Esses são os seus próximos 5 testes, não importa do que. Você sabe quão bem você vai fazer eles. Pera aí, não entendi. O quê? Quando São você meus usar próximos 5 testes? esse ritual, você vai rolar o dado de 25 vezes. E você vai anotar esses valores. E você vai saber o quanto você vai tirar no próximo teste, nos próximos 5 testes, porque vão ser esses 5 números. Então se você tirar 20, 3, 4, 15 e 19, o seu próximo teste vai ser 20, depois vai ser 3, depois, enfim, é a sequência. Você vai prever os seus testes, vai poder usar isso a seu favor. Ao usar esse teste, você vai ter que fazer uma rolada de disposição paranormal, um teste de sanidade. Se você falhar, você vai tomar 1d6 de dano de sanidade. Se você tiver, desculpa, 1d8 de sanidade. Se você tiver sucesso, você perde só 1. Você gasta 5 pontos de ocultismo pra conjurar esse ritual. E ele ocupa uma rodada inteira. 15 segundos na vida real. Ok? Você começa a esquecer tudo. Tudo que você aprendeu, tudo que fazia sentido. As entidades do outro lado começam a sair de dentro da sua cabeça. Mas uma coisa fica. Isso que eu acabei de contar. Isso fica na sua cabeça. Todo o resto se vai. E agora a gente pode puxar eles de volta. Logan, não vou falar. É isso. Chegamos de volta. Isso, mano. Eita, calma lá então, calma. Vocês veem a Erin fechando os olhos por alguns segundos. E ela volta. Erin, você upa 5% de exposição paranormal. E peraí, quinto... você aumenta 5% de exposição paranormal. E 1/5 dos seus pontos, do seu poder, você adiciona em pontos de ocultismo. Você tá com 20% de exposição paranormal agora, né? Eu tô com ocultismo 10 e Não, calma. sanidade Quanto de exposição paranormal você tem? Sanidade tem Não, 50 exposição no paranormal. total. Ah, desculpa, 10. Então você aumenta pra 15. Tá. E quanto de poder você tem? 10. Então aumenta 2 pontos de ocultismo, no máximo. Tá. E é isso. Você volta do seu transcender com essa experiência que a gente acabou de ter. Vocês veem a Erin fechando os olhos por alguns segundos e voltando. Nada parece ter acontecido da visão de vocês. Eu tava lá na outra sala, então eu não vi nada. Eu acho que... Não, eu vou ficar aqui parado ainda. Tipo, eu só vejo ela voltando. Eu fico meio confuso. Erin, tá tudo bem? Aham. Tá. Tá tudo bem. Bateu. Você tem certeza? Uhum. Tenho certeza. O que isso faz? O que isso aí fez com você? Não sei dizer direito. Eu troço bem louco. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou ficar com esse tablet. Você ganhou algum poder? Como é que funciona isso? Pera, você Não usou sei. o tablet agora? Será que agora você sabe como usar o corredor aqui? Eu não sei. O que aconteceu? Tô muito confuso. Eu Nunca- não sei dizer. Depois a gente conversa direito, Fê. Eu quero vir dar um tá. abraço na Erin. Johnny, ela ficou parada Aí eu ali. vou falar no ouvido dela. Você pode confiar em mim. Tá tudo bem. Daí como Eu o confio. Rubens
Como o Rubens falou pra mim que ela fechou o olho, não sabe o que aconteceu, eu falar, eu não vi nada, Rubens. Espero que ela saiba como resolver isso daqui. Então, é isso que eu tô querendo, mano. A gente tem que sair daqui logo. Eu sinto que tem algo a ver com sorte, tem alguma coisa a ver com as cores e ter sorte ou não. Eu não tô entendendo. Eu não consigo entender exatamente. Tá, pera. Será que é só pisando ou a gente pode tacar alguma coisa aqui? Eu tentei já tirar coisas e ele aponta lá pra frente. Vocês veem uma moeda assim. Não parece ter mudado nada. É só quando. Nem o cara quando ele veio também não aconteceu nada. É só quando a gente entra. É como se a nossa sorte singular interferisse nisso. Sorte, mas aí é muito. Eu consigo usar Tá. o ritual pro corredor? Você consegue usar o ritual para o que você quiser. Tá, daí eu olho pra eles, pra todo mundo e falo, alguém quer tentar a sorte aqui? Senão Porque você eu vou tentar de novo. De novo, Johnny, para! Você rasgou as costas já. Eu falo, tá louco. Rubens, você sabe tudo que a gente já passou pra chegar até aqui. Eu sei, Você sabe mas, que eu nunca pensei muito nas coisas. Eu só vou. E as coisas acontecem, às vezes com sorte. Então talvez é disso que eu preciso aqui agora. Tá, vai. Calma aí. Isso aqui não tá no chão com tablet, com símbolo à toa, né? Vocês estão tão curiosos pra saber o que isso faz, a gente vai ver agora. Bom, é isso, eu vou usar. Eu tô com o tablet na mão. Tá, você não tem fonte de eletricidade por perto. E agora? Ixi, não tem mesmo. Bom, eu posso usar em outro lugar? Pode, Isso está com perto? certeza. Você pode usar onde você quiser. Tá, então eu vou na tomada lá? Ok, você vai até a tomada. Qual das duas? Onde você quiser. Você Essa aqui? segura o tablet nas mãos e eu vou deixar você descrever visualmente como você quer que esse ritual aconteça. Você pode usar as cores roxo, verde e ciano, rosa para usar esse elemento. É um ritual de energia. Você pode descrever como você quer que a Erin reaja a usar esse ritual. Tá, ela coloca um tablet numa mão e na outra ela encosta assim na tomada. Uhum. E a mão dela começa a brilhar em ciano. Ok. A Piscando, tela assim. do tablet? A mão dela. Tá, não, tá, ok. A mão dela Não, começa, ok. pode ser? Mas tem alguma coisa na mão dela? O tablet. Ah, tá, a mão inteira começa a brilhar, tudo bem. Aham. Aham. E aí ela fecha o olho e se concentra. Rola 5 vezes o seu D20 e vamos anotar esses valores. Aonde que eu faço isso? Lá em cima, do lado da sua fotinha, tem um D20. Eu tô até assustado agora Cinco. pra saber o que é esse 5D20. Tá, eu tô anotando aqui. Quatro. 5, 4. 5. 15. E o último, 11. Ok. Me diz sua sorte, por favor, Erin. O valor da sua sorte. 8. 8? Ok. Então, você fracassou. Ok, é isso, tá. Você tem esses 5 valores aí. E você sabe o que eles significam. Tá. Você pode escolher eles para o que você quiser. Nessa ordem. O seu próximo teste vai ser 5. O próximo depois desse vai ser 4. O próximo depois desse vai ser 5 de novo. O outro vai ser 15, ou seja, vai ser um sucesso de sorte. E o último vai ser 11, que é também um fracasso. Se você quiser que esses próximos 5 testes sejam de sorte, isso significa que você vai ter fracasso, 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 sucesso, fracasso. E agora com essa informação, você volta. Eu não entendi, foi nada. Eu também não. Ela vai explicar pra gente aí, vamos lá, ela explica. Eu posso falar isso com as pessoas? Não. Não, esse é um sistema, mas Não, de prever. você pode dizer que você tem um sentimento. Você tem uma. Você tem um sentimento, você não sabe explicar. É aquilo que eu falei, você não sabe como funciona. Você um dia entendeu, mas agora você não sabe mais. Você sabe simplesmente que vai funcionar. Sim. Eu fiz e... Bom, eu não tenho tanta sorte assim.
Eu não conseguiria passar pelo corredor. Mas eu não sei se é só questão... Eu não sei se é só ter, se é só ter sorte. Às vezes talvez o azar significa alguma coisa. Tá. Afinal, é uma escolha de cada vez, não é? Será que tem uma ordem... Eu viro pra eles e falo, será que tem uma ordem sempre... Será que é sempre a mesma ordem aqui pra gente conseguir sair? Porque eu já pisei no primeiro quadrado preto e não aconteceu nada comigo. Por que você não Mas quando tenta eu de pisei novo? no segundo, eu vou tentar. Daí eu venho e já, sem falar nada pra ninguém, só piso no quadrado preto aqui. Você pisa no Do preto, Johnny. beleza. Você pisa nesse... Você consegue pular pro próximo se você quiser. Você pode dar um pulão e ir pro próximo. Você consegue saltar um, se você quiser. Ah, não, eu quero pisar... Ah, mano, aí me quebrou. Não, eu quero pisar nele de novo. Tá, Quero dá pisar um teste nele. de sorte pra mim, por favor. Jesus Cristo, é hoje. Deu sucesso normal. Nada 7. acontece. Você pisa, normal, tá tudo bem. Tá, daí eu olho pra eles e falo, viu? E aí, o que vocês acham? Ô, Mas calma, mais cedo eu pera. tentei e não fazia sentido. Será que mudaram? Ah, Johnny, vai pra frente. Vai pro branco. Tá, daí sem hesitar também, eu dou mais um passo pra frente. Dá mais um pro teste de sorte pra mim, por favor. 10, normal, sucesso. Você sente mais uma vez aquele mesmo sentimento e você é jogado pra trás mais uma vez. Johnny. Você toma 4 pontos de sanidade e 2 de dano físico. Eu quero virar pro Johnny e bate com perguntar, Johnny, quando você Calma aí, foi deixa eu pro preto, você sentia que você tava com sorte? Calma aí, deixa eu só mudar os números aqui. Daí eu caio, bato no botão de novo, eu dou umas... Você se abate, com mais força, você se machucou. Tá, daí eu bato... Ai, caralho, o que você falou, Fernando? Quando Johnny, você porra, de pisou no novo. preto, você sentiu que tava com sorte? Eu não senti nada, eu só pisei no preto e não aconteceu nada. Daí eu pisei no branco, eu senti vibrar, alguma coisa assim, e fui arremessado de novo. Não faz sentido isso. Ah. Ah, meu Deus. Eu quero vir aqui na frente do corredor e pisar no branco. Teste de sorte pra mim, por favor. Normal. Você sente um bagulho estranho vindo de você. Você é arremessado pra trás. Você toma 5 pontos de sanidade e não toma dano físico. Eu entendi. Eu entendi como funciona, só não sei como explicar isso pra Erin. É, então. Dá um jeito, mano. Erin, Ela tá, tipo, pensativa com o que acabou de acontecer com o ritual. Tipo, ela não consegue nem... Erin. Você tá bem, mano? Você foi falou que arremessado você... também? Não, tá tudo bem, eu só, sei Meu lá, Deus. tô com uma sensação estranha. Fico aqui na Você beiradinha. falou que não tava com sorte, né? Ah, mais ou menos. Você consegue prever a sua sorte? Mais ou menos. O quanto de sorte você acha que você tem? Mais ou menos. Eu sinto que quando você tá com aquele sentimento de... Sabe quando alguma coisa vai dar certo? Você sabe que algo vai dar certo? Ah, Você precisa pisar no preto. Quando algo vai dar errado, você precisa pisar no branco. Então, se você não sentir que a sorte tá ao seu favor, pisa no branco. tá. Bora lá, vai. Ela pisa no branco. Você pisa no branco. Você quer usar o teste do seu... Você não tem escolha, você tem que usar. Você pisa no branco e nada acontece. Meu Deus, Eu piso no Você branco. pula nesse... Você pode pular um sempre que você quiser. Ah. Ai, não, eu posso dar aqui e pular pra esse Isso, branco, mas você já então? escolheu o primeiro já. Tá, show. Eu pulo pro outro branco. Vocês veem ela saltando, para no próximo branco e nada acontece. que isso? Eu fico meio surpreso, assim. Eu Eu começo a tenho que andar de lembrar lado minhas, pro outro aqui, assim. minhas coisas, o que que deu? Calma aí. O Brian Ah, tá. olha, o que tá acontecendo? Como ela sabe? Eu pulo no outro Eu branco. não sei, não tá fazendo sentido. Nada acontece. Eu pulo nesse preto aqui, pode ser? Não, Não? porque você tá... Dá um saltar. Peraí, deixa eu procurar. Salta.
Eu pulo nesse preto mesmo, o da frente. Você cai nesse. Você quase cai. Como você tirou um 16, eu vou dar essa colher de chá. Você quase chega aqui, mas você cai aqui. E nada acontece. Putz. Ai. Tá bem? É. Eu quero vir na frente do corredor e falar. Cuidado! Pera, a distância. A distância tecnicamente é a mesma, né? Acho que foi um erro de física meu. Se é na diagonal, é praticamente a mesma distância, não é? É, daqui pra cá. É, pra cá. Aqui pra cá. É um pouquinho Eu vou deixar mais você vir pra esse longe, preto, vai. Eu vou talvez. deixar, eu vou deixar. Coisa, Vai ser bonzinho. coisa pouca. É, assim. coisa pouca, vai. E aí eu pulo pro outro branco. É esse aqui. Pra esse aqui. Ok. Nada acontece. Você chega aqui e você consegue enxergar já um grande baú roxo esperando do outro lado da sala. A gente vê de longe só, tipo, não consegue detectar, né? No começo aqui do corredor. Isso. A gente não consegue ver isso. E agora, Erin? Agora é a sorte. Acabaram as suas roladas. A próxima você vai ter que rolar. Pera, não. Esse não contou, esse não contou. Você tem que escolher primeiro e depois rolar. Ah, não, foi mal, tá. Nossa, é maldade. Não, mas é isso. Você Ah, mas pula ela teria pro passado, preto ela ou fracassou. pro branco. Não, agora ela tem que... Ela tem que escolher o Não, último. eu digo, Depois tirar. se ela Não, tivesse, não valeu, se ela tivesse eu- que girar aí, ela teria É, passado. sim, ela teria. Não, mas é pro porque próximo, é pro próximo que conta. Você pula num Pro- preto ou no branco? Esse branco aqui. Ok, você pula pra esse branco. E agora é a hora da sorte de verdade. Você precisa falhar. Você precisa tirar azar. Tirei. Ela tirou um 4. Você pula, nada acontece. Bora! Nossa! Nossa senhora. Mano! Tá, Doeu. E aí, o que tá acontecendo? Eu grito lá de longe. Tá suave, tá suave. Tá. Você tá vendo alguma coisa? Tô vendo uma caixa roxa. E. Ah! Botão! Caixa! O que você faz, Erin? Você vê, ao Eu- chegar aqui, que essa sala tem 2 grandes espelhos dos 2 lados e uma caixa roxa. E 2 espelhos! Eles! Tá! Ah! Aí eu falo, Tá, eu boto- chego... Até não, pode Ah, fazer. não, pode falar. Não, eu só ia chegar aqui na borda também do esse corredor e gritar pra ela. Você não consegue alguma forma de desativar esse sistema? Que sistema? Esse sistema que a gente não consegue passar, que você conseguiu, não tem algum botão aí pra você desativar isso daqui pra gente conseguir chegar aí também? O Johnny não aguenta mais cair Ela aqui. tá parada no branco ainda, ela nem saiu do branco. Ah, é. Vou ver. É, tá, eu boto a cabecinha assim na parede, assim, pra ver se tem alguma coisa. Você vê essa sala que eu descrevi. Você vê os espelhos. Aí e vê a uma caixa. guilhotina. Então, eu não analiso primeiro. Não, eu vou analisar primeiro pra ver se é saudável, não. É seguro entrar na sala, não? Dá um encontrar. Fracasso. Você não vê nada que pareça perigoso. Você vê uma TV no canto, as câmeras te gravando e uma caixa roxa na sua frente. Uma grande Tá, caixa então roxa. eu. Você pisa eu entro. na sala e nada acontece. Tá. Eu posso tentar encontrar nos cantos. alguma Você já coisa. acabou de dar um encontrar. Você não vê nada que te chama atenção além da caixa. E os espelhos. Você vê você mesma. Ah, E os espelhos meio que se refletem, sabe? Naquela ilusão meio estranha. Você vê várias Erins. Várias Erins. Não consigo ver nada, tipo, atrás do espelho. Dá um encontrar aí. Normal. Você se vê várias e várias vezes. Tá.
eu vou pra caixa e vou tentar ver como é que ela é. É similar àquela outra caixa, mas ela é mais brilhosa. E ela já tá. E ela parece ter só uma trava. Não parece nenhum lugar pra colocar. Parece que ela só tem uma maçanetinha pra você abrir. Então eu abro. Você abre a caixa. Quando você abre a caixa, eu vou te puxar aqui. Galera, tá me ouvindo? Tô. Você abre a caixa. Você vê um revólver. Ele tem 3 balas. E um som sai de dentro dele. Parabéns. Você venceu. Você tem a chave para sair daqui na sua frente. Você tem 4 balas, desculpa. Você sabe o que você precisa fazer agora. Eu vou desativar o sistema do corredor. E você ouve... A sua liberdade tá nas suas mãos. Não. Eu consigo falar com essa pessoa? Não. Não. Você pode tentar. Você só pode estar brincando com a minha cara. Tá, peraí, eu vou puxar eles que eles estão ouvindo isso. Voltei. Vocês ouvem. Você vê, ela abriu o baú. Ela ficou olhando pro baú por um tempo. E de repente, o corredor parece ter desligado as luzes do lado. E ela grita. Aí eu saio andando Não, bem rápido. ela tá falando, ela tá conversando. Você só pode estar brincando com a minha cara. Tá. Daí eu tá, saio ela- andando rápido no meio do corredor. Você em vê direção eles a ela. caminhando na sua direção, Erin. Calma aí. Ela tá tomando uma decisão aqui. Ah, tá. Não, mas ok, então. Mas o Johnny. Vocês estão caminhando, vocês estão caminhando. Você entra no corredor e nada acontece. Vocês vêm caminhando. Eu Tá. deixei o Johnny primeiro, porque. Eu tô na frente, Você tem 15 segundos, galera. Até eles chegarem em você. 13, Que querem me... 12. Tá, já sei o que eu vou fazer. 10. É pra te dar uma resposta? Você pode falar. Vou fazer. Pode fazer o que você fala. Fazer o que você faz. Fala o que você faz. Hã? O que você faz? Ai, meu Deus. Eu vou atirar. Em quem? Vai atirar no Brian. No Brian. Ele tá vindo com todo mundo, assustado. Vocês veem a Erin pegando a pistola que tava dentro do baú, virando pra vocês e atirando. Dá Aí a um gente- teste de eu arma de tenho- fogo, Que por favor. isso? Eu tento desviar, assim. A hora que eu vejo ela apontando a arma, eu... O Brian tava atrás do Johnny. Existe a chance de você acertar o Johnny também. Johnny, você precisa dar um teste de esquiva. Eu não preciso fazer nada? Pera, você... Não, porque ela mirou no Johnny. No Johnny e Deus. Brian. Pai! Nossa, mano, 15 segundos, velho. Não dá pra fazer eu pensar. Dá uma não deu pra rolada, pensar. atira aí. Sucesso. Tá, ela 13. acerta o Brian, mas ela tem que acertar. É o que? Atirar armas de fogo. Pistolas. Por favor, não dá desastre. Senão eu vou de base. Se der desastre, a arma trava. Foi meu pai. Fracasso. Você erra o tiro. Vocês veem a Erin virando com um revólver na mão e pô, ela dá um tiro que Porra, passa é essa? passando por vocês 4 assim. E o Brian, que isso? O que é isso? Que porra é? Eu quero correr. Eu quero eu correr e tentar pegar a mão dela. Tipo assim, Eu a fico em arma. choque vai e continuar vou até pra lutando, trás, assim. A gente pode rolar uma O quê? iniciativa aqui. O quê? Vocês querem rolar a iniciativa? Eu quero tentar desarmar ela. Não, calma, eu tô em choque. Tá, vocês veem ela atirando assim, ficando nervosa que errou, e vocês vêm correndo pra cima dela. O que vocês fazem? Eu quero Eu tentar vou- desarmar ela. Eu fico pra trás mesmo. Eu dou um Não, passo eu pra vou trás. gritar um sai! E aí eu vou aqui na diagonal dela, eu quero pegar na mão dela. Tipo assim, eu não quero abaixar a arma, eu só quero pegar na mão dela Ok. e olhar pra ela. Você vê que ela tá travada assim com a pistola na mão. Erin, o que tá acontecendo? Eu tenho que matar alguém. Eu tenho que matar alguém.
Pra gente... Como assim? Você precisa matar alguém? O que aconteceu? Fala, rápido. Eu tinha 15 segundos pra escolher alguém pra matar. Eu não consegui pensar, eu tô em choque. Nossa, eu posso rodar uma inteligência, mestre? Pra quê? É porque eu pensei Pode numa rolar, pode coisa, rolar, mas pode rolar. que eu não sei se eu sou inteligente a esse ponto. Tá, Johnny e É, Rubens, fracassei, vocês chegam. Brian chega aqui também. E vocês veem essa sala. O baú, os espelhos Tá, e, eu começo... e a televisão liga. Bom. Para o nosso grande finale. A chave para a saída. No fim. Parece que os nossos maiores inimigos estão dentro de nós mesmos, não é? Boa sorte. Eu espero o vencedor do outro lado. E a tela desliga. Tá, daí enquanto... Eu quero quando pegar tela a arma da desliga, mão da Erin. É. O que a Erin faz? Eu deixo. Eu tô em eu, choque. eu aponto pra ela e falo, tira essa arma da mão dela. Desculpa, Já tá Brian. comigo. Pelo amor de Calma. Deus. Tá, Já e tá daí comigo. eu quero dar uma olhada na sala. Eu quero chegar perto desse espelho, dar uma olhadinha nele. Dá um encontrar, por favor. E... normal, 16. Você consegue, você olha do lado dele assim, você vê que ele se sobressai um pouco além da parede e não tem nada atrás desse espelho. Só tem parede atrás dele. Tá, eu venho pra esse outro, porque eu vi o Ah, Johnny é. indo. Eu falei, Johnny, espelho! Ok. Tá, daí como eu vi aquele lá, eu dou uma olhada, passo a mão em volta assim. E daí eu vejo que não tem nada, só tem parede, eu venho em direção ao outro também. Também quero dar uma olhada nele. Ok, pode dar encontrar ambos. Com vantagem os dois. Tá, eu vou dar encontrar. Ah, 13, fracasso. Mas tem vantagem, joga mais uma. Tá. 2 fracasso, mais um, então. 11, fracasso também. Tá. E 11 Rubens. sucesso normal. Rubens, é aqui. Você consegue É ver aqui? algumas coisas estranhas. Algo... Tá, eu olho aqui pro lado e falo, Johnny, chega aqui. Você chega mais pertinho. Tá, daí eu chego pertinho. Johnny, é aqui. É nesse lugar. Tá. A gente se preparou pra isso. Tá, daí eu viro Eu falo pra isso. ele e falo, então, vamos terminar o que a gente veio fazer. A gente tá escutando isso? Sim. Tá, a gente vira e... Tá, daí eu Johnny, viro você pra fala? eles. Eu falo. Daí eu viro pra Ok. eles, conforme eu viro pra eles, eu tenho o meu canivetinho escondido na meia? Não, mas você sente que você consegue abrir no dedo, se quiser. Tá bom, pode ser. Aí eu começo a desabotoar minha camiseta. E eu falo... Eu já tô em choque, assim, com o negócio. eu Como é que vai falo- acontecer? Começo a desabotoar minha camiseta. Eu falo... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O Brian tá olhando pra vocês. Eu falo, cala a boca, eu falo pra ele. Eu falo, até que foi legal trabalhar com vocês. O que você vai fazer, Johnny? Não vou Eu fazer ia nada, afastando. eu vou tirar a gente daqui. Daí eu tiro minha camiseta. Vocês jogo ela veem ele, pro tem um Rubens, peitoral assim. bem definido, ele é bem musculoso É. assim. Eu jogo ele pro Rubens assim. Aí eu E pego. daí eles conseguem ver que eu tenho uma cicatriz aqui, né, entre minhas costelas aqui, eu diria. Peraí, só deixa eu refreshar a sua câmera aqui, dar uma travadinha. Vocês conseguem ver que tem uma cicatriz bem recente, costurada assim, nas costelas dele. Bem grande. Daí eu começo a olhar essa cicatriz, a criar meio que, não coragem, mas só pra dar um clima mesmo, eu falo... Aí eu fico, vai, Johnny. Vocês fizeram poucas perguntas, né? Vocês realmente acharam que a gente era caçador de tesouro? Aí eu começo a enfiar o dedo nessa cicatriz recém-formada e abrir ela com o meu dedo. Vocês veem o sangue escorrendo assim. Arrancar, e daí eu faço uma cara meio de dor, mas... Tá sendo pior quando você colocou isso aí, mano. daí eu pego assim, enfio os dedos lá dentro, os três perde um dedos de vida pra da minha isso, mão tá? direita. Tá bom. Já Depois tinha... quero mirar a arma depois pra tira, ele. continua. Tudo bem, tudo bem. Tá, daí eu tiro de dentro de mim, eu falo, vocês são da ordem, né? Vocês A veem. gente também é. Eu falo, a gente também é. E a gente vai tirar vocês daqui. Tá bom? Aí eu pego essa granada fragmentada, né? De fragmento. Erin, você reconhece como explosivo. É um pequeno explosivozinho de fragmentação. Bem comprimido. Com um dispositivo de ligar ele do lado. Granada. Daí eu aperto o botão assim e eu falo, é melhor vocês ficarem um pouco pra trás. E eu arremesso Eu- ela com tudo no espelho, assim. Eu puxo o Fê pra cá
Tipo, Não é tão grande assim, é uma granadinha pequena, não é tão enorme, não se preocupe. Bom, de qualquer jeito eu quero que ele não se machuque nem um Vocês pouco. veem com isso. ele pegando, ele é... tim, pim, pim. Vocês ouvem o dispositivo fazendo barulhinho, ele atira na direção do espelho, ela bate e voa fragmento pra tudo que é lado, voa alguns cacos de vidro na direção dele, parado, olhando, sorrindo. E atrás do espelho... Meu Deus. Calma aí, eu caguei. Eu matei A todo gente mundo, né? fica no... Deletou o Eu mapa. caguei. Não! Tá tudo bem, voltamos dos mortos. Voltamos. E atrás do espelho, vocês veem 2 homens sentados em cadeiras, alguns monitores e uma sala secreta escondida atrás do espelho. Os 2 olham assustados. O que é isso? E voam cacos de vidros na direção deles. Eles pulam pra trás. E eu vou pedir pra vocês rolarem iniciativa agora. Vocês vão começar a fugir desse lugar. A iniciativa E fraco 7. Na real, ainda não, porque esses homens, eles veem isso acontecendo e, meu Deus, saem correndo, ambos. Só porque Eles é estão normal, mano. numa espécie de cubículo, com várias telas e monitores e teclados e cadeiras. E eles saem correndo, essa aqui empurra um pouco a cadeira pro lado. E eles vêm subindo um corredor aqui pra esquerda. Esse aqui também. Eles são bem similares àqueles caras, aquele cara que vocês encontraram mais cedo. E eles vêm correndo e vocês perdem eles de vista. Tá, eu quero Eles não correr estavam atrás esperando deles. isso. Tá, eu viro pra eles, pergunto se tá todo mundo bem. Eu falo, vocês estão bem? Gente, desculpa, eu não tô bem, mas eu vou ficar bem. Desculpa, eu não queria matar ninguém. Só vamos sair daqui, mano, pelo Eu amor falo, de vocês Deus. vão entender tudo depois. Daí eu estendo minha mão pro Rubens pra pedir minha camisa. Eu te devolvo. Ele me devolve a camisa, eu não coloco minha camisa. Eu boto ela meio que na calça, assim, continuo Ok. sem camisa e quero pular aqui pra onde os caras estavam. Você pula e você vê no canto, jogado ao lado de várias mochilas e armas. Todos os equipamentos de vocês estão ali do lado. Tá, eu venho Eu falo, e passo nossos por baixo da equipamentos mesa. estão aqui. O deles também? Sim, de todo mundo que tá aí, de todo mundo que tá aí. Tá. Ok. Vocês veem também uma Ah, tá mochila aqui, preta, com um notebook e uns cadernos jogados assim, que é do Brian. Ele, meu Deus, o que tá acontecendo? Ah! E ele vem pulando aqui, ele começa a pegar as coisas dele assim, botar a mochilinha. Tá. Daí Eu eu, vou- falo que as eu vou coisas pular todo mundo também. pega Vocês uma começam a se também. equipar, vocês pegam os itens de volta. Quais armas vocês têm? Eu tenho. Eu tenho a shot. Eu tenho uma Glock. Eu Ok. tenho uma faca média que fica num coldre no meu peito. Eu tenho um canivete que eu escondo ele na meia. E o bastão, né, que tá comigo ainda. Sim, você tem o bastão ainda. É isso que eu tenho. Tá, armas eu tenho Glock e faca média. E Ok. bastão. Fernando, você pega os seus itens, você tem ainda o fuzil, tudo mais. Eu tenho fuzil, eu tenho... Acho que é isso que eu tenho. A Glock não tá É isso. comigo. A Erin, você trouxe espingarda também, né? Aham. Tá, então você também Ah, pega tô a com 12. espingarda. E todos vocês se preparam e se equipam. Vocês veem aqueles 2 ocultistas subindo e indo pra algum lugar que vocês não conseguem ver. Eles fazem uma curva. Essa escada sobe eles- e vai pra uma direita. E vai pra uma sala. É uma escada bem iluminada, assim. Tá. Daí eu olho pra eles e falo, vamos terminar com isso. Bora. E eu quero subindo a escada devagar, com a arma em punho já. Ok. Eu chego só no Brian e falo, eu vou deixar. Fica atrás de mim, eu vou. Eu sei que você não pode não confiar em mim, mas Eu confio Eu vou 100% em vocês. O que tá acontecendo? Eu só quero ir embora daqui. a gente vai te tirar vivo daqui. Tá bom, eu Só vou fica ficar aqui. atrás. Só não morram, por favor. Ó, eu tô meio Fica atrás de mim. tremendo porque, como eu peguei tudo agora, eu inclusive deixei, eu deixei o bastão de lado, Aham. porque é muito pesado. Eu coloquei a mochila, eu tô meio tremendo assim pra levar as coisas, mas eu tô indo. Ok. Tô meio lento. Vocês vão A subindo. pistola tá comigo ou com o Fê? As coisas A estão pistola separadas comigo. como estavam com vocês, é. Não, a A pistola. pistola Ah, tá. tá comigo. Tá com você. A que você tava na mão, tá Aham, comigo. aham, tá. Eu Ah, só daí, seguro então- eles. Eu vou subir na escada na É, frente, vai então subindo, com a tá. arma em punho. Vocês vão subindo essas escadas que tem um neon rosa nelas. E o primeiro que vê é o Johnny. Você se depara, Johnny, agora sim,
com A tela tá diversos... sem a tela na live. Sim, eu tô mostrando. Com diversos desses cultistas escondidos atrás de escombros do lugar onde vocês chegaram. Eles estão alguns armados, mas o principal deles tá com um capacete de motorista. Ele parece ter bobinas metálicas vindas de trás das costas dele. Ele tem aros metálicos nos braços e estão todos... Tudo isso emana raios. Ele tem luzes neon e uma caveira pintada em neon também. Vocês conseguem escutar vindo os cultistas desesperados. Diretor, o que tá acontecendo? O anfitrião, o que é isso? Vocês escutam vindo de dentro do capacete. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eles não passam daqui. E agora sim, eu vou pedir pra todos vocês rolarem uma iniciativa pra mim. Eu já tinha dado normal. Corno. O meu deu. Fracasso, 2. 12. Sucesso normal. Desastre. Tirei normal. Vamos lá. Um de cada vez. Primeiro, extremo. Ninguém. Tá, deixa eu rolar pra eles. Tá. Bom. Ninguém tirou bom? Não. Sucesso normal. Tá. fracasso. Normal? Sucesso normal, eu. Ok, Eu então... Fernando e Rubens, né? Rubens tem a maior destreza. E depois o Fernando. Aí vem os nossos amigões. E aí vem Johnny e Erin. Quem tem a maior destreza? Deixa eu ver, eu tenho 14. 9. Tá, então a Erin primeiro, depois o Johnny. Mas eu tirei desastre. Desastre, então é o Johnny, depois a Erin. Tá. Rubens, você Oi. é o primeiro. Tá, eu só vejo todo mundo. Eles estão escondidos? Eles estão assim, todos ou- com cover. Você pode tomar cobertura pra conseguir tentar desviar das balas e tomar menos dano se você for acertado. Ó, tipo, se eu vier aqui, nesse canto, Você tá em cover, sim. eu consigo acertar o pessoal que tá aqui desse lado, Consegue, ou não? consegue. E eles estão sem Tá. cover, esses dois. Esse Tá, eu aqui venho- tem o cover dela, na verdade. Qual? Esse aqui? Esse cara tem cover dessa mina. Ah, tá. Eu vou. Então eu venho correndo pra cá. Já, tipo, dou uma olhadinha só pra ver o pessoal. Um strafezinho. Aham. É só pra ver o que tem ali. E eu atiro aqui. Nessa pessoa. Nessa Aham. mulher. Você vê que todos Ah! eles têm em algum lugar estampado o símbolo do anfitrião. Ah, tá. Lá, não pode deixar assim, não. Aí eu atirar, aí eu atiro. Tá, vamos lá. Palavra-chave. Qual que é? É combate? Não. é armas de fogo. Armas de Pistola. fogo. Pistola, tá. Eu atiro 5, fracasso. Você erra o tiro. Você não tem vantagem de nenhum jeito. Se você tem, só pra avisar pro Phelps e pro Alan, vocês podem tentar atirar mais de uma vez, mas aí os dois ataques têm desvantagem, ou seja, vocês vão rolar 2 vezes e pegar o pior pra cada ataque. Tá. Vocês podem fazer isso até 3 vezes. Aham. Depois do Rubens, é o Fernando. Depois que o Fernando ouviu o som de tiro, aí ele... Exatamente, é o que eu ia falar agora, inclusive, bem lembrado. Eu quero que você dê um teste de poder. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Você tem que tirar um teste de poder agora, você tem que falhar. Eu fracassei. Você começa a ficar nervoso e finalmente você sente perdendo o controle e ele aparece. O Hulk? Os seus olhos mudam e você acorda com esse barulho de tiro logo à sua frente. Eu olho pros lados assim, olho pra trás e eu vejo a Erin. Erin, o que tá acontecendo? Mata tudo. Tá, mas... Você Mas vê à quem? sua frente 2 Não, homens armados não. que você não conhece. Não, eu tô com amigo. Esses dois aí, Tá. amigo. Calma aí. 2 da frente, amigo. Ok. Isso. Eu venho aqui pra frente, atrás do Rubens, moço aqui. que você não sabe o nome. Eu dou uma olhada assim, só pra ver o que tá acontecendo. Eu tento dar uma agachada e atirar nessa primeira pessoa aqui. Deixa eu tirar o Fernando e colocar o Luciano no lugar. Aqui. Tá, você vai atirar em quem? Eu vou atirar nessa menina aqui, Ok, de baixo. pode atirar. Você não consegue ter cover aqui, tá? Você tem que vir pra cá. Senão você pode acertar o Rubens, ou você vai ter desvantagem. Você pode atirar com cover, mas vai ter desvantagem pelo Rubens.
Na sua frente. Então, o que eu tinha pensado é eu agachar aqui, tipo, meio de lado. Mas aí eu ele teria tá na mais sua frente, ele tá na vantagem. sua frente. Eu teria mais vantagem, tá. É. Você pode vir um pouquinho pra cá e perder o cover e atirar sem o cover. Tá, um eu tirei sucesso bom, Tá, é com desvantagem, né? o outro eu tirei extremo. Ok, então pode dar o dano de sucesso bom. 2d6. Eu tirei 10. 10. É. Dessa aqui, você acerta em cheio e mata essa aqui. Essa aqui toma só uma e cai morta no chão. Eita caralho! Nem Tipo, teve eu olho pra chance. trás porque tá atrás Foi de um mim. tiro só na cabeça. Pô, cacete, boa! Eu falo, belo tiro. Agora, Eu atiro e volto aqui. sim, você já tava aqui. Cover. São eles. Esse cara vê a mulher na frente dele morrendo. Meu Deus! Diretor! E ele vem correndo pra trás desse escombro. Esse cara vem pra cá e tenta atirar no Rubens com a pistola silenciada dele. Rubens, você pode esquivar. Esquivar, ok. Esquiva, deixa eu ver aqui. Esquivar. Esquivar, eu tirei 2, fracasso. Ele erra o tiro de qualquer jeito. O tiro bate na esquina do seu cover e não acerta. Essa mina aqui de trás, ela vem correndo pra frente e se esconde aqui atrás. E parece que ela começa a brilhar um pouco mais forte. E eu vou pedir pra você, Rubens, fazer um teste de poder pra mim. Poder. Poder. 10, fracasso. Fracasso. Você toma 3 de dano de sanidade. Você sente uma dor de cabeça indescritível. São pensamentos ruins, são ideias bizarras que vêm te afligindo por dentro e dói muito a sua cabeça. Você perde 3 pontos de sanidade. 3, tá. Eu fico Esse meio cara aqui baixado, de trás, assim, tô em ele choque. foi correndo, ele vai tentar atirar em você, mas ele tem desvantagem. Vamos ver. Você pode esquivar de novo. Ok. Tá. Nem precisa, ele erra o tiro também. errou. O tiro dele bate perto de onde o amigo dele bateu. E esse cara, ele vem pra frente, caminhando. Ele para aqui. E você vê as bobinas de metal com eletricidade atrás das costas dele ficando cada vez mais fortes. E você precisa me dar um teste de constituição, Rubens. Nossa, mano. Eu já vou falando, mano, fudeu muito aqui. 18, sucesso bom. Vamos ver. Ok, você toma metade do dano que eu vou falar agora. Você resiste bem ao ataque dele. 3, você toma 1 de dano. Caralho. Você vê, você começa a sentir a eletricidade surgir de dentro do seu corpo. Mas você resiste pra caralho. E você toma só 1 de dano. Meu Deus, eu tô tomando muito. Você tomou bastante coisa. Agora, Tá, mas ok. foram todos, certo? Foi você, foram todos. É o Johnny. Caralho, é baixinho, mas é resistente. Então, Eu consigo sair correndo e vir atrás dessa mesa? Consegue. Tipo, sair correndo, deslizar no chão e virar a mesa pra eu ficar no cover atrás Consegue, dela? consegue. Tá, então é isso que eu vou fazer. Eu vou sair correndo, sair deslizando aqui no chão e eu já viro a mesa. Tá. Meu querido. Viro a mesa e fico em cover atrás dela. E eu posso atirar também? Você pode. Eu vou tentar virar mesmo um pouquinho. Tá. Esse cara das bobinas, eu consigo mirar nas bobinas dele? Você consegue. Você consegue. Você tem que tirar um extremo pra acertar exatamente nela, se você quiser. Mas você pode atirar nele no geral, assim. Tá, e daí se eu tiver extremo, pode pegar na bobina. Pode pegar na bobina, exatamente. Tá, então eu vou atirar nele. Aí vamos ver o que vai acontecer. Você arremessa e vocês veem um monte de pedaço eletrônico, papel, mapa, um notebook sendo arremessado pra frente, caindo em cima do corpo dessa mina morta ali na frente. Tá, e qual que é o de atirar mesmo? É armas de fogo, Armas. pistola. Pistola, tá. Rola 1, né? Rola. Um D20. Rolei. Vixe, fracasso. Você erra o tiro, você não consegue acertar. Você tenta mirar nas bobinas, mas elas estão se mexendo muito e você erra, passa direto pra trás. Agora é a Erin. Foi Joe. Eu chego perto aqui, pego o cover do cover. Tá? Do cover. Se você atirar, você vai ter desvantagem. Com arma de fogo. Deixa eu ver. Tem como eu correr lá pra mesa também? Não, então? você tava mais longe. Você teve toda a escada pra subir, você não alcança. Se você correr, você vai parar aqui, mais ou menos. E se eu vier pra cá, pra trás? Você pode usar isso aqui como cover, sim. Ah, então tá.
Eu tento acertar esse cara daqui, Ok. Com a 12, com a 12. pode dar o tiro. Aí é 10 metros, né? É. Onze. Não, você tem que atacar primeiro. Oh! Fracasso. Você acerta bastante do cover e bate na... Só nos escombros que estão na frente dele Sim. e não acerta. Agora é o Rubens. Ok, eu já consigo vir pra cá pra mesa também, né? Sim. A mesa eu tá vou- virada, eu vou- lembrando. Ela tá mais aqui. É uma mesa assim. de madeira virada, exato. Ela tá virada pra Ah, gente. ela tá Não, virada ela tá pra virada, frente, é isso, ela tá virada verticalmente. Pra frente. Ok. Tá, eu viro aqui, eu venho aqui, viro pra cá, e eu já falo pro Johnny, e aí, mano, qual que é melhor acertar? Eu acho que o cara ali, né? O cara fodão, deu choque, doeu. É, então daí eu falo pra ele, cara, se a gente conseguir destruir aquelas bobinas, acho que ele não consegue fazer mais nada. Tá, aí eu já tento atirar, ouvindo isso aí. Ok, manda a bala. Vamos Você vai dar ver um tiro aqui. só? Eu acho que eu vou tentar dar 2. Tá, então rola 2 vezes pros dois. Tá, E aí você pega o pior resultado pra cada um. tá, o primeiro é 18 bom, vamos rolar de novo pro primeiro tiro. 2 fracasso. Tá, o primeiro você errou. Tá, e o segundo é 11 fracasso. Então você errou já primeiro, deu então fracasso. você errou os 2 tiros. Você tentou acertar os dois, mas de novo você mirou nas Deu bobinas, fracasso. mas as bobinas são bem difíceis de acertar. Luciano, Tá. Se eu vier pra cá, eu tenho visão de alguém? você tem visão. A Erin tá aqui, você tem visão de todo mundo, na real, desse ângulo aí. Eu quero acertar qualquer um. Quem você atira? Pode ser. Pode ser esse aqui que tá. Esse aqui que tá na frente do cara. Tá, pode dar o tiro. Bom. Pode dar o dano. Oh. 9. 9 de dano. Você acerta bastante no peito, dá um dano bom, mas não mata. Qual que você acertou? Essa aqui, ó. Essa aqui? Certo. Na hora que eu atiro, eu me escondo aqui de novo e falo: Erin, toma cuidado! Beleza, eu vou tentar. Tá? Agora são eles. Esse cara ele tá vendo que vocês estão tentando tirar nas bobinas dele. Ele vai vir correndo. Ele vai pular por cima da barricada e vai cair em cima de vocês dois. E ele vai começar a tremer e dar um choque em área ao redor de vocês. Eu consigo ter alguma reação Vocês ou não? dois podem esquivar. Tá. Eu não posso contra-atacar, né, com o meu bastão, alguma coisa assim? Sucesso normal. Você pode tentar contra-atacar sim, porque ele tá... Não, na real, pra isso é um ritual. Ele não tá com usando ação ritual, normal, né? ele tá usando ritual, então você tem que dar um esquivar só. Tá, é o destreza? Ou esquivar mesmo? É esquivar. Quanto Consegui foi? sucesso Phelps? normal. Você, 14. vamos ver se você consegue desviar. O meu deu 19. Bom. Tá. Ambos vão tirar metade do que eu tirar agora. 8, 4. Ia te matar esse, viu, Phelps? Se você não tivesse esquivado. Aí eu Você consegui, consegue tirou- pular pra fora, assim, um pouquinho da área dele. Vocês tomam 4 de dano cada um, vocês são eletrocutados. O raio que sai dele é quase como se fossem raios de Tesla Coil, assim. E atingem vocês com tudo. Vocês tomam um dos choques mais poderosos que vocês já sentiram na vida. Eu tomei 4 de dano, então? Sim, é devastador. Agora... e aí tem esses outros aqui. Eles vão todos... Essa mina, ela vai tentar... Ok. Vocês veem ela tremendo e mais uma vez o braço dela fica parecendo o daquele cara. Ele vai ficando transparente com uma matéria um pouco estranha e as garras, as mãos dela vão se tornando garras um pouco longas nessa matéria meio indescritível. E ela vem correndo e tenta atacar a Erin. Que porra é essa? Erin, você pode esquivar quando atacar ou bloquear. Ataca nela!
Tá morrendo. Eu vou contra-atacar. É arma de fogo, né? Não, é lutar a briga. Pra contra-atacar fisicamente. Ah, é? É. Ah. Porra, achei que podia com a Eu vou arma. esquivar, então. Ok, pode esquivar. Ah, bloquear com a arma, né, mestre? Bloquear... Não, bloquear é todos lutar a briga fisicamente. Extremo, mandou bem. Você vê ela chegando pra cima de você, você não toma dano físico, mas as garras entram em você e você ainda toma dano de sanidade. Você perde 4 pontos de sanidade. Mas não te causa nenhum dano físico. Você segura e você vê as garras meio que entrando e você sente a consistência bizarra delas. E esses outros dois vão dar tiros. Um vai dar um tiro na Erin e o outro vai dar um tiro no Luciano. Esquivar ambos, que ambos têm cover. Cadê? Aqui. Fracasso. Ok, e Erin? Erin, antes de esquivar, eu vou pedir pra você... Tá, você esquivou já. Extrema. Como você tirou 20, eu vou deixar você escolher se você quer usar essa aqui como esquiva ou a barricada, o lixo. Se você quiser a menina ou o lixo. A menina. A menina, ok, você vai tomar parcialmente o dano por causa disso. Mas ela vai tomar o dano também. Você toma 1 de dano. E ela bloqueia 5 dos 6 que você ia tomar. Toma um tiro de trás. E você já tinha acertado um tiro nela antes, não tinha? Ela tinha tomado. Acertei dando 9 de Ela morre com esse tiro. Você sente o tiro passando por ela, passando pelo coração, e te atinge, te fere um pouco, mas ela morre nos seus braços, assim. E ela cai morta. E agora. E o Luciano esquivou. O tiro não pegou em você, ele errou o tiro. Agora é o Johnny Tabasco. Tá, De corpo a eu corpo, vocês têm vantagem nos tiros. Quando tá a queima-roupa. Ah, tá. Tá, e eu quero então... Mano, como a gente tá colado, eu quero chegar bem perto dela, colar a arma na cabeça desse bicho aí e dar um tiro. Tá, você tem vantagem. Você pode dar 2 tiros sem nenhuma desvantagem. Tá. Calma aí. Qual que é o nome mesmo? É armas, né? Armas de fogo, pistola, isso. Tá, eu dou 2. Falo 2, é isso? Sucesso bom, 17. Ok, o primeiro. Segundo... 3, fracasso. Tá, você acerta o primeiro tiro, pode dar o dano. 8. 8. Você acerta bem no... Você bota a arma no capacete, pum, você dá um tiro nessa parte rachada e revela um pouco do rosto. E você vê sangrando um pedação que se arrancou do rosto desse cara. Ele parece ser velho, assim. Tá. Ele parece ser bem forte, as veias dele estão estourando. 8 de dano, certo, ok. Ele ainda tá bem resistente. Agora é a Erin Parker. Eu vou atacar esse cara aqui. O da sua frente é o outro. Ok. Eu tenho a visão dos dois? Você tem visão dos dois, sim. Só que ambos têm cover. É, eu vou atacar esse aqui. E você tá de 12, né? Tô. Mas eu sei. nessa distância é praticamente o mesmo dano. Tá, ok. É 10 metros. Na real, o outro não é, viu? Eu diria que... Não, mas se você acertar, eu vou deixar. É 10 metros sim, pode ir. Sucesso bom. Ok, pode já dar o dano. Morrendo, Johnny. Eu também! 11. Eu quero... 11 de dano? eu quero gritar. Você estoura a cara dele que nem uma melancia. Ele cai morto no chão. Boa. Ele tinha botado a cabecinha pra olhar. Você tomou um tiro cheiaço de 12 na cabeça. Caralho, mano, eu tô muito assustado. Rubens. E eu quero gritar pra ela: Erin, agacha! Eu agacho na hora. Dei. Eu quero Tá dar um dentro. grito daqui de trás também. Eu, enquanto dei o tiro na cara desse daí, eu quero gritar pra eles: dá uma ajudinha aqui, porra! Quero dar um grito aqui. Tô de 12. Tô de 12, não dá, senão eu estouro vocês também. Acabou a Esse me fala, mata. acabou, já foi, agora é o Rubens. Tá, eu vou tentar dar 2 tiros de queima-roupa também. Ok, mandou ver. 2 já tiros tirar sem esse aqui. desvantagem. Benzão, 2 tiros normais. nunca duvidei, hein? Vamos lá. Uma bala em cada. Primeiro tiro, Primeiro tiro, fracasso. errou. Segundo tiro,
Segundo tiro. Sucesso normal. Pode dar o dano no segundo tiro. Tá, o segundo tiro aqui. O dano é 2. 2 de dano. Você tenta colocar a mesma coisa que o Johnny fez, mas sua arma desliza um pouco no capacete. Você acerta um meio de raspão assim, mas o outro não acerta. 2 de dano. Caralho, merda. Porra, Ruben. Ai, caralho, eu não sou bom nisso, mano. O próximo é o Luciano. E eu já tô mirando nele ali, que eu pedi pra Aaron abaixar e eu quero atirar. Tá. No grandão aqui. Manda ver. Não tem desvantagem porque o Rubens está daqui. Então você tem a linha reta direta. Normal. Ok, você acerta, pode dar o dano. 5. 5 de dano. Você acerta na costela dele, vocês ouvem de dentro do capacete ecoando. Mas ele tá de pé ainda, ele é bem Mas resistente. não morre essa caralho, velho. Caralho, Ele vai olhar, mas eu quando ele tomou o tiro, você vê o olho dele agora, Johnny, olhando pra você. E ele vai te dar um soco. Ele vai tentar pegar a sua cara, assim. Na realidade não vai te dar um soco, ele vai tentar pegar a sua cara e empurrar ela contra a parede. Tá, E eu mirilhar. consigo fazer alguma coisa? Eu consigo... Você pode contra-atacar, esquivar ou bloquear. Eu quero contra-atacar com... Eu posso escolher com o quê? Com o meu porrete, seria no caso? Você não tá com o porrete na mão, você pode só dar um soco de volta. Tá, e com a arma eu consigo fazer alguma coisa? Não, Não? é fisicamente. Tá, eu quero contra-atacar. Manda ver. Qual que eu rolo mesmo? É luta briga. Por favor, senhor dos dados, me dê força. Sucesso. 12. Você consegue contra-atacar ele. Ele vem tentar pegar sua cabeça, o que você faz? A hora que ele vem pegar minha cabeça, eu boto minha cabeça um pouco pro lado assim, eu já logo meto um soco ainda no buraco, assim, tentando... Você pode Então dar uma machucar ele de coronhada, alguma tipo, forma. com a arma bem no olho Com a dele. arma na mão? Sim. Ah, então eu quero dar uma coronhada. Pode aí, dar um ser. D3 mais um D4 de dano. Não vai ser nem a coronhada, eu quero enfiar o cano da arma, Tá, assim, sabe? tá. Tipo, Um D3 mais um D4. No olho. é... Aproveita e já dá o seu tiro, porque você é o próximo. Tá, então eu rolo soco, é isso? É, dano de soco primeiro. Tá, deixa eu ver. 5. 5 de dano, beleza. Enquanto isso acontecia, esse cara vai tentar atirar na Erin. Erin, você pode Mas a esquivar. Erin tá agachada. Mas ela tá em cover, mas ele vai atirar nela, isso não significa nada. Erin, O cara vai tentar varar. mano. esquiva. Pra cá. Quanto de vida você tem? 5. Eu tô sacanagem, eu tirei um, a arma trava e não sai nada. Agora sim, Ai, meu Deus. Johnny, você enfia a arma no olho dele, você sente furando e quase estourando o olho dele. Na verdade, você estoura o olho dele, você vê o olho dele estourando e você pode atirar com vantagem. Tá, só eu rolo o dano da cano arma. Não, mas tá você pode aqui, atirar com velho. vantagem. É. Ah, só atirar então. Isso. Só não dá desastre. Só não dá Tá. desastre. Só não dá Essa é desastre. só não dá desastre, mano. Tá, rolei. 11, sucesso. Ok. Eu rolo de novo, né? Pra dar o segundo ataque, é. Tá. Agora já foi, já. Desastre. Tá, o segundo ataque, a sua arma trava. Dá o dano do seu primeiro tiro. Tá, no meu primeiro tiro deu 3. 3 de dano. Uhum. Johnny, você se defende quando ele vai pegar a sua mão. Você, puto, aproveita e coloca o cano da arma no olho, explodindo o olho dele. E você só aperta. A parte de trás do capacete dele explode. E ele cai morto nos seus braços. Caralho, Johnny, porra. É, eu falo, calma, Rubens, calma, a gente vai sair disso. Nisso, o cara olha... Diretor! Diretor! E ele tenta sair correndo, mas é a Erin. Tô indo. Eu dou um grito lá de trás, mata esse filho da puta! Fracasso. Ok, você Não, tenta acertar, não. mas você não acerta. Rubens, é você. É que eu tava mirando. Bom, eu tô muito debilitado. Ele tá meio tentando pra fugir. fora. Ele tá tentando fugir. Eu dou uma força pro Rubens, falo, vai, Rubens! Eu Tá. grito, Rubens! Deixa comigo. Sacanagem. Não, eu venho aqui pra frente porque ele tá tentando fugir, meio cambaleando. Eu pego a arma e tento atirar nele, assim, vou tentar ir de costas. Pode atacar. Tá, vamos ver. Será? Sucesso normal. Pode dar o dano.
Tá. 1. Lá. 4. 4 de dano. Você acerta ele na costela. Ele, ai, 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 e continua sangrando, mas ele não morre. Agora é o Luciano. Ele tá quase Eu saindo só pela vou porta. dar. Eu só vou abrir aqui de boa. Vou mandar um. Tchau. E eu quero tirar. Pode dar o tiro. Extremo. Nem fudendo. Luciano, Na por pasta. favor, descreva como você quer matar ele. Pode Eu, escrever ele morrendo vejo também. o Rubens atirando. Eu vejo o Rubens atirando, acertando a costela e falando ai! Aí eu abro. Tipo assim, eu vou pro lado. Eu, tipo assim, com cara de quem não quer nada, falo tchau. Dou só um tiro na cabeça. Ele cai morto e desliza, deixando um rastro de sangue até a saída. E vocês veem todos esses cultistas mortos e vários documentos jogados junto com o notebook no chão. Todos vocês feridos, mas livres. Nisso, o Brian vem olhando assim. Gente, tá tudo bem? Eu desesperado miro pra trás. Quem é você? Ai, meu Deus do céu, como assim? Relaxa, Lu. Brian, tá tudo bem. Tá todo mundo bem aqui. Tá bom, tá bom. Eu saio andando de trás da mesa assim, meio. Eu fico aqui, Nossa, não. lesionado, né? Que eu tomei pra caralho isso Lu, daí. Eu falo. ele- Você tá livre, garoto? Eu falo pra ele. Eu tô... Ele tá com a gente, Lu. Eu posso ir Eu embora. continuo com a arma em mãos, assim. Seus olhos Eu mudaram. digo, tá tudo bem, moleque. Tá tudo bem. Mas você não tinha visto ele antes, eu tô tão confuso. Ai. Não tenho muito relaxa. tempo pra explicar, mas quem são vocês? Eu falo, Rubens, você quer explicar pra ele? O que é que eu fale? Fala você, tá doendo tudo. Eu falo, bom. Mestre, você vai ter que me ajudar se eu falar alguma merda. Eu tá? corrijo, não se preocupa. Tá bom, fala. Enquanto isso, eu posso ficar vasculhando os corpos deles pra poder ver essa tecnologia Tudo bem. que eles A estão gente vai, eu falo depois, pode ir. Tá, eu falo mais alto então, pra ela tentar ouvir também. Aham, pode Tá. falar. Tá? Eu falo, bom, a gente também é da ordem. A gente deixou. Nós fomos capturados de propósito. A gente tava investigando aqui esse culto, um tal de anfitrião. E é uma bagulho da Deep Web, cara, que trazia as pessoas, fazer elas terem esses jogos doentios aqui, que inclusive a gente passou por um desses. E por coincidência, vocês também foram capturados por eles. E a gente não podia revelar que a gente era da ordem antes, porque a gente não podia confiar em vocês, infelizmente. Então peço desculpas por ter mentido pra vocês, mas até que a gente fez uma boa equipe, tá? Mas a gente também é da ordem. O Rubens aqui, a gente trabalha junto já tem um tempo. Ele é o cabeça da nossa dupla aqui. E eu... Só o cabeça, porque, ai meu Deus, tá doendo. E eu faço o nosso caminho à força. Com um pouco de sorte também, eu diria. Eu só dou um grito assim pra Eren. Eu posso confiar neles? Acho que sim. Eu viro pra ele e falo, cara, você não... depois de tudo que a gente passou, você não pode confiar na gente. Eu não sei em quem que você vai confiar. Eu não passei nada com você. Eu falo isso, eu abaixo a arma. Luciano, dá um teste de Eu inteligência pra mim, por vou- favor. Eu olho pro Rubens meio perdido também, que eu não Eu entendo também nada, fico, mano. o quê? Eu tirei pra cá. Tá, Então- Johnny, dá um teste de inteligência pra mim. Eu quero ver uma coisa. Calma. Eu? É, Né? Pô, sim. eu achei que você tinha falado pro Fernando, mano. Inteligência. Isso. Deu 7, fracasso. Tá, vocês não lembram um do outro. Então, é o seguinte. Eles apareceram aqui, a gente... o Fer tava comigo, Então, Lu, a gente apareceu aqui, a gente foi capturado, eles também, e a gente foi preso, a gente precisava passar desses testes pra poder sair daqui. Sim, exatamente. Basicamente. Era um Basicamente programa. é isso. É um programa de uma entidade chamada Anfitrião. E eu acho que a gente até chegou a falar com ele lá pela TV. Não falar, né? Ouvir. E Não, ele tá. tem esse joguinho doentio. E vocês foram capturados por eles e participaram junto com A gente meio que caiu nessa de propósito, não é à toa a que ele gente, tinha um a gente já negócio tá nele. atrás. É nossa investigação isso daqui. A gente já tá atrás dele já tem um tempo. E o meu amigo Rubens aqui conseguiu uma pista com o Samuel. E a gente tava seguindo essa pista. Às vezes a gente Exato. faz sacrifícios, né? Aí eu mostro meus dedos, que eu não tenho os 2 dedos. E o Samuel sabia desse prédio? Mestre. Não, não foi aqui que vocês foram sequestrados, foi em outro lugar. Tá. Ah, tá. Não sabia. Ah, tá. Tá, enquanto ele tá falando, eu agacho aqui nesse corpo e eu tento procurar alguma coisa. Então, eu meio que dei uma Tá, rodada entre os documento, corpos. carteira. Vocês veem o Brian, ele tá intrigado assim. O
que é ordem? Brian, então, é o seguinte, é uma parada muito louca, você não precisa saber nada disso, só fica bem longe disso tudo, viu? Acho que você espero que você tenha aprendido a lição. Eu chego pra ele, chego perto dele assim, colo na frente dele e falo: cara, e não vale a pena ficar seguindo essas coisinhas da internet aí, cara, esses enigmas aí, que você vai se meter numa furada, beleza? Então, fica tranquilo lá e esquece desse tipo de coisa, tá? Que isso não vai te levar a nada. Eu percebi. Bom, eu vou nessa. Eu só quero sair daqui antes que apareçam mais deles. Obrigado mais uma vez. Isso. Boa sorte, falo pra ele. Falou. E ele sai correndo desesperadamente. Pulou o negócio. Tá, eu consigo pegar ver o que eles estão usando. Vamos lá, você me dá 3 roladas de sorte aí, Erin, pra você lutear todo mundo. Enquanto isso, tá, fracasso. Extremo, ok. Fracasso. Ok. Você encontra 3 mil reais. Por causa do extremo. Você encontra algumas munições de Glock. Mais precisamente 8 balas de Glock. E você encontra no grandão de capacete deixa eu ver exatamente o que tem nele. Tá. Você encontra uma espécie de correntinha que você sente que tem algo especial nela. Uma dessas correntes... Não é corrente, essas argolas, na verdade, que ele tá usando. Você sente que tem algo especial nelas. Numa delas. Essa argola que tá usando no braço? Isso, é uma dessas pulseiras dele. Tá, eu pego então. Ok. Você sente que talvez ela tenha algum tipo de ritual ou alguma coisa. Tem algum tipo de poder aí. Enquanto isso, Johnny... Aliás, dá um encontrar todo mundo que tava aí perto desses documentos e tudo caído no chão. Eu fiquei aqui perto. Eu também? De novo? Eu não tá, eu queria, só o eu Rubens queria... e o Johnny acho que estavam ali. A gente tava perto. Vou encontrar Como eu nada, não... Sucesso normal. Como eu não tava prestando atenção na eu Erin, também, eu quero vir nesse corpo aqui e procurar alguma coisa. Carteira. Ela achou já? Não, ela já revistou tudo, ela revistou tudo que tinha. Esse foi o loot de vocês. Não tinha mais nada. Eles tinham vários dispositivos estranhos, tecnológicos. Parece que eles têm essa espécie de armaduras meio cyberpunk, assim. Só com vários dispositivos conectados como fonte de energia para rituais, provavelmente. Eles usam esses dispositivos, assim como a Erin sabe que precisa de dispositivos eletrônicos no seu corpo. Eles usam as próprias roupas deles como esses dispositivos, com vários lugares diferentes. Eu não consigo roubar um pra mim, não? Roubar Já o quê? que agora, né? O que você quer roubar? Esses dispositivos, algum deles. Você tirou 20 no extremo, deixa você pegar uma das máscaras. Qual você preferiu? A verde. Essa aqui? É. Tá, você tem essa máscara. Tá, e ela me dá energia, então. A energia que eu vou precisar? Ela funciona como um dispositivo eletrônico que você pode usar isso. E ela também filtra o ar. Tá, mas não como fonte de energia. Ela é uma fonte... Não, uma fonte de energia no sentido de você não precisa segurar um celular porque você vai estar com a máscara, por exemplo. Pra fazer um ritual, tá, entendeu? mas perto da tomada. Isso não precisa estar perto da tomada também, exato. Beleza, tá bom. Show. Mas ela precisa estar energizada pra uma coisa. Você precisa estar, tipo, por exemplo, eles usam o celular deles como fonte de bateria pra toda a roupa. Então você precisa ter um celular ali, ele vai energizar toda a roupa, você não vai precisar ter eletricidade perto de você. Ela vai trocar de óculos, que desculpa. Eu gosto de óculos. Johnny e Rubens tiraram um encontrar bom ali, normal ali nos documentos, né? Sim. Vamos lá. Sim. Vocês veem esse notebook que tá um pouco rachado, mas ainda funciona, no chão. Tá. No meio dos documentos, vocês veem alguns mapas. Esses mapas têm várias localizações diferentes marcadas. Tem um mapa com uma área mais florestal, mais pro centro do país, do Brasil. Tem uma área mais marcada próxima de São Paulo, uma no sul do Brasil, mais pro interior do sul do Brasil. Uma que parece ser um arquipélago com diversas ilhas, e uma delas tá marcada. Você não sabe onde fica isso, mas não é em português esse lugar. Não tá nomeado em português esse lugar. Tem diversas marcações em lugares diferentes de São Paulo, e alguns estão muito rasgados ou sujos e são meio irreconhecíveis de ler.
Mas, Johnny, você reconheceu um desses lugares muito bem. Um desses locais marcados é o orfanato que você cresceu. Tá. Aí eu vejo esse mapa e eu fico meio que incrédulo em voz alta. Eu falo, calma, por que esse lugar tá aqui? Esse orfanato, eu cresci aqui, Rubens. Esse... Eu Qual- escuto? qual? Você escuta. Ah, É, sério? também, então. Nossa, mas coincidência. De que orfanato vocês estão falando? O orfanato Santa Menefreda. Eu cresci aqui, desde que eu me lembro por gente. Nossa. Por que vocês conhecem esse É lugar? o mesmo aqui? orfanato do menino lá, o Harry, do Dante. Então, vocês sabem que a gente tava falando de um pessoal desaparecido? Eles Sim. estavam indo para o orfanato e faz muitas horas que eles não dão sinal de vida. Bom, pelo que a gente passou aqui, isso não pode ser coincidência, né? É, então. Será que esses lugares são pontos de sequestro que eles fazem essas salas? Não sei. A gente tem que pesquisar mais. Tem muitos pontos, né? Meu Deus do céu. E vocês Bom, não chegaram a procurar sua equipe lá? A gente tava indo pra lá. Pera. Foi o seguinte, eu tentei ligar Eles pra um deles. sumiram, Harry? O quê? Eles desapareceram? Quem? As pessoas que foram pro... Passou quanto tempo desde a minha discussão com o menino lá, o... Ih, é Joey. verdade, Fer. Então, nossa, eles foram pro orfanato, todo mundo, pegaram aquele cara que a gente prendeu, o Dante. Tá ligado? Tá ligado dele? Cena. Sim. Rubens, eu não tô entendendo nada. Então, foram pra lá pro orfanato e até agora nenhum sinal de vida. Eu mandei mensagem, não responderam, liguei pro Joey, a minha avó atendeu. Cadê, E aí? cadê seu celular? Não, calma. Aí a minha avó atendeu, aí ela falou comigo, eu não entendi nada, a ligação caiu. Aí depois eu recebi uma mensagem do Joey com vários pontos de interrogação e a localização desse lugar aqui que a gente tá. Aí Erin. deu merda. Erin, que dia é hoje? Primeiro. Dia 1º. Que horas são? Que isso que tá acontecendo? Eu fico muito confuso. É, eu também. Eu até falo pra eles, o que vocês estão falando? O que tá A gente não tá acontecendo? entendendo nada aqui. Que horas são? Tava de manhã, né? É, não, agora são 7 da manhã. são 7. Eles foram ontem à noite, se eu não me engano, quase meia-noite, não lembro, 11. Não, sei. a gente... Então, eles foram faz o quê? 7 horas? Um pouquinho mais, talvez. Luciano, você começa a sentir que você tá se esvaindo. A ação acabou. Tá. Você tem uma Eu- última frase. Boa sorte, Harry. Seus olhos Obrigada. voltam ao normal. Fica rosa. E você acorda de novo com todo mundo morto ao seu redor. Tá, daí Que isso? eu viro pra ele e falo, tá tudo bem com seu amigo? O que Eu tá vou- acontecendo? Eu fico do lado dele, eu abraço ele, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo bem? Olha assim, eu procuro... Cadê, tudo cadê bem. o menino? Tá bem, já foi embora, tá livre. Tá. Tá, é o seguinte, a gente tem que focar agora no que a gente precisa focar. O orfanato e o pessoal que tá desaparecido e não voltou até agora. E não teve nenhum sinal de vida. Vocês não falaram que estavam indo pra lá? Por que que aconteceu nesse meio tempo? A gente veio parar aqui, porque mandaram um endereço pra aqui, eu não sei se o celular foi vocês estavam- hackeado. Vocês estavam A gente tava indo indo pro pra lá. orfanato. Isso. Olha, Eu me machuquei, eu começo a me tocar. Eu me machuquei. Não, acho que não. Você tá bem? Tá com dor? Não, não tô com dor, mas... Você tá relativamente bem. É uma das primeiras vezes que eu volto e não tô machucado. Tudo bem. Que bom, Fer. É. tá. Daí eu falo pra ele assim, eu já tô meio perdido com tudo que tá acontecendo com o Fernando, né? Porque eu não tô entendendo nada. Eu já falo, ó, eu não sei os problemas que vocês têm, eu não sei o que aconteceu com a equipe de vocês, mas vocês têm que resolver isso. Então, se vocês quiserem ir pro orfanato, vocês vão, porque eu e o Ruby, a gente tem que continuar nossa investigação aqui que a gente começou, tá bom? Vocês sabem chegar lá? Eu Como falo pra assim? vocês. Não. Vocês descobriram alguma coisa sobre o orfanato? Você contou pra eles, Harry? Ah, meu Deus, o que tá acontecendo? Ô, Johnny, só vamos embora, mano. Daí pelo eu amor falo, de ó, Deus. seguinte, eu abro o mapa na mesa, eu tiro a minha faca que tem no meu coldre do peito, eu enfio no mapa, assim, prendendo ele marcando bem no local onde é o orfanato, porque eu sei, porque eu cresci lá. Eu enfinco a faca bem no meio e falo, ó, é aqui o orfanato. Fica com esse mapa e boa sorte pra encontrar a equipe de vocês. A gente foi uma bela equipe, não foi? Vocês não gostariam de ajudar a gente, não? A gente não tem tempo.
Ah, A gente Você tem que ir sabe atrás como desse funciona, anperfutião Harry. aí. né? Não só. Eu e Não o precisa Johnny já- perguntar, não é Cada mesmo? equipe, E além do mais, cada equipe tem a sua missão, Harry. Você sabe. e além do Tô mais, a gente ligada. trabalha melhor só nós dois. Bom, eu não sei o que aconteceu aqui, mas aparentemente a gente mandou bem, tirando o Rubens, que tá meio ruim aí. Dói, mas tá tudo Eu bem. dou um tapa assim nas costas dele, ele vai ficar bem. Mas Tá. Toda vez isso, mano. foi um prazer. Aí eu nóis. estendo a mão assim. Bom. Daí bom. dessa vez eu dou a mão pra ele, eu falo, foi um prazer, quem sabe a gente se encontre de novo um dia. Eu dou a mão pra ele. É, Eu estendo a mão também. Apesar de dor. Mas estendo a Ah, mão. eu também estendo a mão. Pros dois também. Tá bom, então a gente se Daí cumprimenta todo mundo se cumprimenta, então. Vocês então se cumprimentam. A gente tem que ir pro orfanato. Ainda dá um tapinha nas costas deles, assim. Não, não. Tem- Não, não sei não. Tem como rolar algum kit aí? Tem, pra- vocês pra- têm kit de primeiro antes socorro, de- vocês podem dar um kit de um medicina pra se curar, né? A gente pode fazer isso entre uma sessão e outra, não se preocupe. Ah, tá. Boa sorte na Valeu, missão de vocês vocês também. também. A gente sai andando. então. Valeu. Vocês veem então Harry, Até O a Johnny- próxima. e o Rubens saindo e indo embora. Depois de um tempo, vocês escutam que carro que vocês usam? Um carro, moto, caminhão, o que vocês usariam pra andar? Usa um carro. Carro. Vocês ouvem o barulho de um carro vindo de trás do prédio onde vocês estavam, que vocês não tinham visto uma estacionado. Mercedes, né? E vocês ouvem eles indo embora. E fica vocês dois aqui dentro, com a localização do orfanato Santa Menefreda, o lugar onde todos os agentes e seus amigos estão presos. Harry, eu vi que eles estavam mais confusos do que eu, mas como é que o Johnny sabia onde era o Aí, orfanato? eu deixei minha faca lá, tá? Só pra avisar, minha faca ficou Isso, a encantada faca lá. ficou enfiada, a faca do Johnny que tem uma decoração bonitinha, faca de caçador. Eu peguei a faca dele. Você pega a faca e você vê exatamente marcado o mapa na região de São Paulo onde fica o orfanato. E é aqui que a gente vai terminar esse episódio. E continuamos sábado que vem às 18 horas. Muito obrigado, Alan e Phelps, por serem Valeu. incríveis. Muito bom. mano. Foi muito bom. Vocês mandaram demais. Tô muito feliz com esse Ah, episódio. dessa vez eu não. olha lá. Dessa vez eu não morri. Não morreu, Dessa vez eu sobreviveu não um morri. episódio. Mano, eu achei Quase que eu fosse morri, morrer, velho, eu por aquele quase jogo. Mano, se você não tivesse esquivado, você estaria morto. Você teria morrido. Eu Quanto estaria de vida morto. você ficou, Phelps? Quanto de vida você ficou? 2? Eu fiquei com 4, mano. Quase 20 Nossa, horas. 22, mano. Nossa, eu fiquei com bom. 5 também. Foi difícil. Muito Quase bom. morri também, né? Mas foi muito da hora. Foi muito da hora. Obrigado demais por Nossa. terem participado, vocês são incríveis. Valeu, mano. Hoje foi só azar pra mim. E é isso. Semana que vem às 8 horas Foda. temos o episódio final dessa parte de Desconjuração. Não é o fim da temporada, mas a gente vai fazer uma pausa depois do próximo episódio. Pra fim de ano, férias e tudo mais, dar uma descansada. Então é isso. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por terem mais uma vez participado. Obrigado ao Phelps e Alan por toparem participar do nóis. RPG. Espero É ver nóis. vocês mais vezes no futuro. Foda. Fiquem bem Falou. e até Falou. sábado que vem às 18 Beijo. horas. Tchau, tchau. Falou! Olha pra cá.